A partida que Roger Williams vai narrar aqui. Então tivemos que cortar por concentração. Ponte Vila Nova de Goiás, do grande Guto Ferreira. Esse Guto tem um histórico espetacular na Ponte. Cara, se não queira saber, Guto tem história, hein? Guto tem história. Daqui a pouco Pedro Piscinato, que era as primeiras do Majestoso. Para falar em história, deixa eu primeiro falar da nossa equipe técnica. Pelo amor de Deus, sem eles, impossível, hein? Gil Kleber, muita psicologia e paciência. Lucas Pessoa, não pode falar mal do Palmeiras. Elton Grimaldi, esse é da paz. Se é daqui, se é de lá, não sei. Mas não revela pra quem torce. Gilberto Sufi, desesperado no Majestoso, atrás de pastel, né? Substância, ele precisa de substância, Gilberto Sufi. O jogo é às 6, a gente abre 4h30. Sabe que horas que ele chega? Ele chega às 1h30. Ele chega às 1h30 para montar o equipamento, mas com aquele tradicional Marmitex. Sem o Marmitex, ele nada. E o Alan Zanelato, grande Alan, um abraço, meu irmão, muito obrigado, seja bem-vindo, hein? Olha, é o seguinte, eu vou falar daqui a pouco, presta atenção. Você aí, torcedor da Macaca da Velha Guarda, você que nasceu na década de 80, presta atenção. Fica ligadão. Duas coisas. Primeiro, há 28 anos atrás, no dia 11 de abril de 98, quem é que estreava na Ponte? Ficou fácil, né? Hoje é tudo inteligência artificial. IA, vai no IA. 11 de abril de 98, quem estreou na Ponte? Vai no IA, né? Eu vou aqui no papel. Eu vou contar a história dele aqui. 28 anos. E você também vai ouvir do Stefan Campineiro, grande historiador e estudioso da história da Ponte. Escreveu o livro Ponte Preta, a torcida que tem um time. Ele e André Pécora. Você vai ouvir a vida, mas é um trechinho pequeno. Você vai ouvir quem foi o goleiro Carlos. O maior goleiro na história da Ponte. Fica ligado, hein? Você que nasceu na década de 80, né? Você da velha guarda, chama seu filho. Ele gosta da Ponte? Chama seu filho. Você vai ouvir a história do Carlos Roberto Galo. A Ponte lançou um novo uniforme e a camisa do goleiro do Diogo Silva é em homenagem ao Carlos, que completou no início de março 70 anos. Antes, porém, contudo, informações do Bugre, que joga amanhã, meu grande amigo Breno Beretta. Boa tarde, Breno! Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço especial pro ouvinte ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. O Guarani realizou hoje pela manhã o último treino antes de encarar o Volta Redonda. Amanhã às 6h30 da tarde no Brinco, primeiro jogo do Guarani diante da sua torcida, segundo na Série C. E é claro que buscando a vitória na competição. Os 3 primeiros pontos somados dentro de casa, até porque somou um ponto fora diante do Maranhão. E serão 2 novidades entre os titulares. Vou trazer de forma exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes que eu descobri o time. Saíram da equipe Isaac Mirandinha, entraram no time titular Guilherme Cachoeira e também o Herbert, autor do gol de empate diante do Maranhão. Portanto, o Guarani vai a campo com Kaique França e Nayan na lateral direita, na zaga o capitão Rafael Donato ao lado do Jonathan e na esquerda o Emerson. No meio-campo, William Farias, o Rafael sendo mantido como volante improvisado, ao lado do Guilherme Cachoeira e também do João Paulo na armação das jogadas. Na frente, Herbert. Quem joga do lado do Herbert? O Luca. A gente pediu muito o Kevin e o torcedor também durante a semana entre os titulares, mas o Kevin vai ficar como opção no banco de reservas. Quem falou essa semana com a imprensa, Edu, foi o zagueiro e capitão Rafael Donato. Ele que volta a ser o titular na disputa dessa Série C, já foi diante do Maranhão e agora também contra a equipe do Volta Redonda. E ele fala sobre o jogo difícil deste domingo. A preparação, ela continua sendo a mesma, né? Com a proposta de jogo que o nosso treinador, Hélio, deseja para a nossa equipe. Então, o nosso primeiro foco é na nossa equipe. A gente respeita o Volta Redonda, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil,
mas a nossa maior preocupação é nós desempenharmos o nosso melhor futebol, é nos apresentarmos da nossa melhor forma. Acredito que ainda faltam alguns pontos a ser colocado em prática no campo, que no treinamento a gente está conseguindo, mas que tem alguns fatores ainda, que talvez um pouquinho de ansiedade, algum lance que poderia ter tido uma escolha melhor, mas eu acredito que com o treinamento, com a persistência, com a mesma resiliência que nós tivemos lá de não entregar o jogo, independente da dificuldade, a gente vai conseguir colocar o nosso jogo em prática e conseguir bons jogos, bons resultados. E o mais importante que todo mundo está empenhado é dar alegria para o nosso torcedor, né, cara? A gente não está feliz com o que está acontecendo, a gente sabe que tem um peso de uma eliminação, de uma desclassificação do Paulista, a gente entende que há uma frustração por toda a expectativa que foi gerada no nosso grupo, mas em momento algum a gente está deixando de trabalhar, se dedicar para que realmente todo mundo possa sorrir. Bom, Edu, os ingressos já estão à disposição do torcedor. Meia entrada no tobogã, R$20. Tobogã inferior, 30, meia entrada. Cabeceira de entrada, que é a cabeceira sul, R$10 a meia entrada. E a vitalícia, 30 a meia entrada, tem mais 30 de acesso para quem não tem a cadeira vitalícia. Um detalhe, para pagar meia entrada com a camisa do Guarani, precisa se inscrever no Sócio Campeão Free e comprar pelo site Sócio Campeão o ingresso. É muito simples, sociocampeão.com.br, vai lá em planos, baixa a página, coloca na parte de baixo, tá lá, Sócio Campeão Free, se inscreve e compra o ingresso por lá e tem que comparecer no dia do jogo com a camisa. Amanhã todos os detalhes direto do Brinco de Ouro. Valeu, Edu! O que? Já com a escalação, Breno Beretta, espetacular, hein, Breno? Sempre atento. Conseguiu entrevistar o técnico do Volta Redonda. Breno é espetacular, ele fustiga. O dia inteiro o Breno fica cavocando e telefona para não sei quem e vai não sei aonde. Chega à tarde a matéria sai. Cara, ele vai atrás, ele é um investigador. Espetacular. Bom, vamos ao majestoso? Quem que tá lá? Quem pegar, pegou. Sozinho não faço. Quem pegar, pegou. Sozinho não faço. Sozinho não faço. 18 horas tem ponto em Vila Nova. Alô, alô, majestoso. Pedro Piscinato, pegou. Roger Williams, pegou. Alô, alô. Gilberto Sufi, ligou. E vai falar, falou. Não saiu. Existe uma intenção. Tudo bem? Grande Roger, tá aqui, acenei. Existe a intenção, isso já é uma grande coisa, meu filho. O Pedro Piscinato, aquele cara tranquilão, tá do lado, né? Se você não tivesse, já daqui a pouco eu chamo. Se você não tivesse começo de carreira, eu falei pra você, Piscinato, Eduzão, pega no pé. Eu tenho que ter horário. O radialista que não tem horário, não tem jeito, né? Vai falar ou não falou? Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar aqui. Você, da velha guarda, vamos ouvir aqui. Aí, chegou? Não chegou. O homem do pastel. Vamos ouvir aqui a história do goleiro Carlos. A história do goleiro Carlos da Associação Atlética Ponte Preta. O maior goleiro da história da Macaca. Com a palavra... Oi, Edu. Boa tarde, Edu. Ô, Piscinato. Oi. Eu sei que não foi culpa sua. O Pasterzão vai ficando rodando por causa de comida. E aí eu chamo o cara e ele não entra, né? É no cacoete, hein? No cacoete. Mas o Gilberto Sufi tem uma folha incrível prestada a essa casa aqui. Então, sem problema nenhum. Tá em casa. Você tá bom, Pedrão? Tudo certo, Edu? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no Concentração. Já estamos aqui na cabine Bandeirantes, no estádio Moisés Lucarelli. Já é uma grande coisa, tá bom, é que a situação não tá boa. O presente da ponte é pesado. Tô aqui desde as 16 horas, 4 horas da tarde já estava por aqui, tá, Edu? Como é que tá o movimento lá fora? Tá tranquilo? Bem tímido ainda, Edu, bem tímido. Quanto custa o ingresso aí, Pedrão? O ingresso mais barato, R$30 a meia entrada, nos portões 5 e portão 4 também, no setor de arquibancadas. E a história aí do treco-treco do Elvis, que não acertaram, não sei o que tem, joga ou não joga, qual que é o buchicho aí, Pedro? Tem um desgaste, né, do Elvis esperava receber
recebeu apenas uma parcela daquele acordo feito com a diretoria pontepretana, mas a informação que eu tenho é que vai para o jogo. Está confirmado, Elvis entre os titulares nesta tarde e noite aqui no Majestoso. Alô, Delvecchio, ligado na Band, não acredito, mas o portão não abriu aí, né, Pedro? Ainda não, Edu, ainda não. Edu, hoje a Macaca ganha Delvecchio e Claudionir Rio, no estádio torcendo para Nega Véia. Só que não abriu ainda o portão, mas o Delvecchio, você é um grande ouvinte, grande amigo, muito obrigado. Edu, tá escrevendo aqui. Hoje abriu sim, é que aqui no meu campo de visão, no setor de frente aqui, né, nas arquibancadas, ainda não tem nenhum torcedor, mas olhando aqui no setor VIP, ali no setor da TC10 e aqui nas vitalícias também, já temos alguns torcedores da Ponte Preta, um público bem tímido ainda neste momento. A gente consegue observar também ali o técnico Rodrigo Santana se dirigindo até o meio ali para dar entrevista para a TV que detém os direitos de imagem. Tem um jogador ali com ele, me parece o André Lima. Se o André Lima vai falar, deve entrar entre os titulares, Edu. Você me lembrou aqui, deixa eu só cumprimentar o meu amigo Roger Williams. Tudo bem, Roger? Tranquilo, beleza? Claro, Edu, sempre um abraço pra você, Outro, boa tarde. Meu querido amigo. Satisfação voltar aqui a Bandeirantes nesta Série B do Campeonato Brasileiro, nessa quarta rodada aqui no estádio Moisés Lucarelli. Pois é, André Lima tá ali, hein, junto com o Rodrigo. Se o André vai falar, o André pode jogar. Ninguém esperava aí o André Lima como titular não, hein? A menos que a TV tenha pensado alguém ali para comentar, né? Para falar previamente, mas... Acho que o André vai pro jogo, Não é o expediente, né? Todo mundo esperava Brian Borges, Potker, Elvis no comando de ataque ali. Mas o André tá aí, preparadinho pro jogo talvez. Estamos por aqui, Edu, uma tarde maravilhosa de sábado em Campinas, 26 graus a temperatura. Vai cair bastante à noite, nós vamos de 26 a 19 quando nós estivermos no segundo tempo. Será este o final de semana mais frio no estado de São Paulo no ano. Então é bom que você já prepare a sua japona, o seu cachecol e o seu chazinho quente para mais tarde, viu, Edu? Não posso ficar constipado. Vou providenciar exatamente isso. Ninguém pode, né? Ninguém pode. Radialista, meu Deus do céu, com tosse, resfriado. Você sabe qual a única coisa que eu me apego? Eu tava falando com o Pedrão aqui fora do ar antes da gente começar a falar, Edu. Eu me apego muito no retrospecto, né? Esse momento da Ponte, que não preciso nem ficar falando, todo mundo já sabe que é um dos piores da história, né? Administrativamente, pegou dentro de campo, o time vem de rebaixamentos, essa coisa toda, né? Mas é na hegemonia que a Ponte tem em casa contra o Vila Nova. São 14 jogos entre as duas equipes aqui no Moisés Lucarelli. 7 vitórias da Ponte, 6 empates e apenas uma vitória do Vila Nova. Essa única vitória aqui no Moisés Lucarelli, do Vila, foi na 22ª rodada da Série B de 19. Ou seja, há 7 anos, 1-0 gol do Alain Mineiro. A Macaca que tinha o Ivan no gol, o Roger no ataque e o Gilson Kleina como treinador. Aí você vai falar, história não entra em campo, quem vive de passado é museu. Eu acho uma frase muito medíocre essa daí, a começar o debate, né? Mas se você pegar o histórico recente também, onde vários jogadores do Vila estavam já no Vila e vários jogadores da Ponte estavam na Ponte, a Ponte não perdeu para os caras aqui. Então, vamos se apegar a esse conceito histórico para entender que hoje a Ponte Preta consegue reverter essa maré ruim e vencer o Tigrão de Goiânia aqui no estádio Moisés Lucarelli, viu, Edu? Tá aqui a historinha do jogo, tá aqui. A única vitória do Vila Nova, aqui em Campinas, Majestoso. Tá aqui a historinha. Tá aqui, ó. Sabe o que aconteceu nesse dia aí? Era aniversário do Majestoso, tava completando 71 anos. E a Macaca fez essa, hein? A Ponte, ela fez uma mini temporada, explico. A tabela deu uma folga pra Ponte, ficou 9 dias de folga, Macaca. E o Gilson Kleina pediu uma intertemporada. O elenco ficou uns dias em Bragança, muito tempo treinando, e a expectativa era de melhora. Mas quando a bola rolou, a Macaca não jogou nada. 12 de setembro de 2019, era brasileiro da Série B. E um detalhe, foi a volta do goleiro Ivan. Estava com 22 anos, Ivan estava na seleção brasileira. Pela primeira vez o Ivan foi convocado para a seleção brasileira. Já tinha sido para seleção de base, Toulon e tal. Mas aqui, 2019, primeira vez que ele foi convocado para a seleção principal e foi pelo técnico Tite para 2 amistosos dos Estados Unidos contra a Colômbia e o Peru.
O Ivan, nesses 2 jogos, foi reserva de Everton, até então no Palmeiras. Ivan chegou na madrugada dessa quinta-feira e foi pro jogo. Ivan, há 2 meses atrás, tinha sido convocado para a seleção olímpica e disputou o torneio de Toulon, na França. E na final contra o Japão, após o empate no tempo normal, Ivan pegou o último pênalti que deu título para o Brasil. Tá aqui, 12 de setembro de 2019, Ponte 0, Vila Nova 1. Repito, a única vitória do Vila Nova no Majestoso. Vamos fazer o seguinte... o retrospecto geral também é bom, Edu. 28 jogos, sim, 12 vitórias da Ponte, 11 empates, só 5 vitórias do Vila Nova. Quer dizer, o Tigrão é aqueles que a gente pode dizer o seguinte, não o nosso Tigrão, o Tigrão lá de Goiânia. O Tigrão de Goiânia é aquele que a gente pede o CPF na nota, né? É freguês, hein? Mas, exatamente, mas a situação de hoje da Ponte, o Roger no Cacuete quis dizer o seguinte, né, Roger? A gente aqui faz de tudo para alegrar, contar história e tal. Porque, gente, é o seguinte, como tá duro falar da Ponte, tá triste, né? Tá triste, uma situação terrível, a Ponte passando vergonha em nível nacional. Em nível nacional. E jogador, comissão técnica, funcionário, coitado, e fornecedor também. Eu não sei como é que chega no Majestoso, que precisa chegar material de limpeza, pãozinho, alimentação para atleta. Como é que faz? Meu Deus do céu, inacreditável. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui. A gente tem que se apegar para não deprimir, né, Edu? Exato. Cara, juro por Deus que hoje pela manhã eu fiquei pensando nisso. O que eu vou me apegar para eu não abater a minha transmissão, porque senão a gente não entrega uma boa transmissão. A gente se apega nessa letargia do clima ruim e aí a gente não entrega. E, pô, a gente faz aqui pro torcedor da Ponte, mas também faz pros secadores, a gente faz pro torcedor do Vila, a gente faz pra uma plateia que não é nenhum, nem outro. Então, assim, cara, vamos se apegar no que é bom e na velha máxima, 11 contra 11 já e vamos pro pau. É pesar essa camisa que enverga a varal aí pra cima dos caras, pô. Ué, qual o outro objetivo que o jogador vai ter? Ele já tá amarrado à Ponte Preta. Ele não vai jogar porque não tá... Então eu sei, eu entendo tudo isso. Só que, cara, brilha aqui, faz um bom DVD, mete na inteligência artificial lá pra ser vendido pro leste europeu, pro mundo árabe e tudo mais. Dá o sangue, cara. Raspa a bunda no chão aí, come a grama. Vai pra cima, vence o Vila aqui, dá uma outra sobrevida pra Ponte. Pô, só tem 1 ponto, 17ª colocação. Pô, daqui a pouco já vai beirar a lanterna aí e vai ficar assim até quando? Depende muito dos caras também, eu entendo tudo e eles também sabem o que está acontecendo fora de campo. E nós, Edu, temos o dever de sempre pôr o astral da transmissão para cima. Desculpa, Edu, segue aí. Imagina, não, fez muito bem, precisava desse feedback aí, exatamente, sensacional. Gente, vamos ouvir aqui então o Stefan Campineiro, grande historiador, estudioso da história da Ponte Preta, ele falando sobre a vida do goleiro Carlos. Vamos lá, um grande abraço, boa tarde, Stefan. Muito boa tarde, meu amigo Edu Pinheiro. É uma grande satisfação participar mais uma vez da jornada da Rádio Band, especialmente para falar de uma pessoa tão especial na história da Associação Atlética Ponte Preta, que recentemente completou 70 anos de idade, que é o ex-goleiro Carlos Roberto Galo, sem dúvida nenhuma, uma das maiores personalidades que já passaram pelo estádio Moisés Lucarelli, uma das grandes bandeiras do clube e uma figura que, embora seja bastante tímida, avessa até a entrevistas, que eu digo sem medo nenhum de errar, uma figura que merecia ter um busto, uma estátua no estádio Moisés Lucarelli. Para quem não acompanhou a carreira do Carlos, não conhece de perto a trajetória, a gente pode dizer sem medo de errar que na tradicional escola de goleiros da Ponte Preta, que começou a ganhar fama na década de 1950, quando Ciasca vestiu a camisa número 1 da Ponte, sem sombra de dúvidas, o maior nome, o principal representante dessa tradicional escola de goleiros pontepretana é o Carlos. Para quem não sabe, ele estreou com a camisa pontepretana em 1973 e foi o dono absoluto dessa camisa por 10 temporadas. Ele foi titular incontestável da Ponte entre 1974 e 1983, totalizando 437 partidas com a camisa 1 da Ponte Preta.
Ele é o terceiro atleta na história que mais vezes vestiu a camisa do clube e soma marcas impressionantes. Entre elas, ele foi 3 vezes vice-campeão paulista, em 77, 79 e 81. Ele foi o titular do clube na campanha do Campeonato Brasileiro de 1981, quando a Ponte Preta foi semifinalista da Série A, até hoje o seu melhor desempenho. E uma marca mais impressionante, no meu ponto de vista, é que ele disputou 3 Copas do Mundo durante a sua trajetória como profissional. Ele disputou a Copa do Mundo da Argentina em 1978, a Copa da Espanha em 82 e a Copa do México em 1986, quando foi titular. Disputou 5 partidas e sofreu apenas 1 gol. O mais curioso dessa trajetória dele na seleção brasileira é que o Carlos é o único atleta da história do futebol brasileiro que foi convocado e disputou 2 Copas do Mundo vestindo a camisa de um clube do interior do Brasil. Ou seja, em 2 dessas 3 convocações dele para Copas do Mundo, na Copa de 78 na Argentina e na Copa de 82 na Espanha, ele vestia a camisa da Ponte Preta. Então, até hoje, é o único atleta na história do futebol brasileiro que disputou 2 Copas do Mundo quando defendia um clube do interior do país. Um feito notável. E outro feito bastante curioso nessa trajetória dele com a amarelinha é que em 1993, já em fim de carreira, aos 37 anos, ele foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, quando estava na Portuguesa, e disputou a Copa América do Equador como reserva. Nessa competição ele disputou apenas uma partida, mas aos 37 anos ainda vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa América. A trajetória dele, portanto, com a amarelinha foi muito longeva, durou de 1977 até 1993. Antes disso, ele já tinha se destacado bastante nas categorias de base. Ele disputou o tradicional torneio de Toulon, na França, em 1974, foi campeão sul-americano pela seleção juvenil em Lima, no Peru, em 75, campeão pan-americano, medalha de ouro, na Cidade do México, em 75, e disputou a Olimpíada de Montreal, no Canadá, em 1976. Portanto, a trajetória do Carlos na seleção brasileira é gigantesca. Ele cumpriu todo o ciclo nas categorias de base, disputando os principais torneios da categoria, inclusive uma Olimpíada. E depois, na seleção principal, ele disputou 44 jogos entre 1977 e 1993, com destaque para essas incríveis participações em 3 Copas do Mundo. É uma trajetória incrível, incomparável na história da Ponte Preta. Basta dizer que ele é o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 437 jogos. O segundo colocado é o Aranha, o goleiro Aranha, tem um pouco mais de 200 partidas com a camisa número 1 do clube. Ou seja, o Carlos disputou mais do que o dobro de partidas em relação ao segundo colocado. É um personagem marcante na história do clube, que merece todo tipo de homenagem, e que a torcida, principalmente as gerações mais novas, um personagem que os mais novos merecem conhecer e valorizar, porque eu ouso dizer, dessa vez infelizmente, que jamais o torcedor pontepretano vai conhecer um goleiro com tamanha qualidade e com uma trajetória tão bonita na história do clube quanto essa figura lendária como Carlos Roberto Galo, que acaba de completar 70 anos e merece sempre todas as homenagens da comunidade pontepretana. É isso, Edu. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de participar e falar um pouquinho sobre a trajetória desse inesquecível goleiro pontepretano, sem dúvida nenhuma, o número 1 da tradicional Escola de Goleiros Alvinegra. Um grande abraço, Edu, boa jornada e que a gente possa acompanhar logo mais uma grande vitória da Ponte Preta.
Grande abraço, Stefan. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, grande historiador. Parabéns pelo seu trabalho. Escreveu também o livro do Dicá. Escreveu o livro do Majestoso, a história do Majestoso, 70 anos. Stefan é maravilhoso. Uma obra que deixou para nós da imprensa espetacular. Vocês ouviram o Carlos, né? É brincadeira. Desde a base da Ponte, convocada para a seleção de base, seleção olímpica, Toulon. Quando foi profissional, jogou 10 anos na Ponte, de 73 a 83. O único atleta convocado para 2 Copas do Mundo como jogador de um clube do interior. No caso, como jogador da Ponte. Em 78 na Argentina, juntamente com Oscar e Polozzi. E em 82 na Espanha. Só que nas duas ele foi reserva. Em 86 no México, ele foi titular, era jogador do Corinthians. O Carlos jogava demais. A camisa azul que o Carlão usava era muito mais bonita do que essa azul, na minha opinião, que a Ponte lançou. O Carlão com aquela camisa azul, aquele cabelão espichado dele. E o Carlos também tem uma passagem pelo Guarani em 92. E uma vez no programa do Batista, o amigo Batista me convidou uma vez para o programa da TV e tem aquele na lata. E ele falou qual foi o último clube do Carlos Roberto Galo. Eu dei uma chutada, falei Portuguesa. E acertei. Mas eu não sabia que mesmo aos 37 anos, jogando na Portuguesa, o Carlos Roberto Galo foi convocado para a Copa América pelo Parreira. Só disputou uma partida, mas pela referência do seu profissionalismo, da sua carreira, acabou sendo convocado. Sensacional essa história. E outra, eu perguntei pro Stefan, como é que você conseguiu falar com o Carlos? O Carlos não dá entrevista. A gente respeita profundamente, ele é um cara assim. O Tigrão encontrou com ele uns tempos atrás aí, numa fisioterapia, alguma coisa desse tipo, e até surpreendeu, muito bacana, bater um papo e tal, mas para você conseguir uma entrevista com o Carlos é difícil. E o Stefan Campineiro, quando escreveu o livro, ele e André Pécora, quando eles escreveram o livro Ponte Preta, a torcida que tem um time, o Carlos trabalhava na Ponte. Era treinador de goleiro, o que facilitou. Porque você não consegue falar com o Carlos. Eu pergunto pra vocês, meu caro Roger Williams, CH entrando na fita também, Pedro Piscinato, eu quero que vocês me digam qual foi a última vez que vocês viram uma matéria do Carlos na TV. Eu não me lembro. Você não vê o Carlos dando entrevista. A Ponte deve ter chamado o Carlos aí, completou 70 anos, uma camisa comemorativa. E você sabe que ele vai no jogo da Ponte, ele coloca um boné pra disfarçar, porque já viram ele lá. Mas ficaram quietos, fica num canto, paga o ingresso, entra com o torcedor comum, fica ali perto do placar, ali quietinho, disfarçado. E ele tem esse anonimato. A última notícia é que ele trabalhava no Desportivo Brasil de Porto Ferreira. Estava na Série A3 do Desportivo. Série A3. Um goleiro da estirpe de Carlos Roberto Galo. É funcionário do Desportivo Brasil. E um detalhe, não é do time principal que disputa a Série A3. Ele é funcionário da base. Treinador de goleiro da base. Olha que coisa incrível. Mas é isso aí. Obrigado ao Stefan. Carlos Henrique chegando na fita, pois não? Deixa eu ver. Não, a Ponte vai sair daqui a pouquinho. O senhor viu alguma entrevista do Carlos Roberto Galo alguma vez nesses últimos tempos, meu amigo CH? Um grande abraço. Boa tarde, CH. Tá tudo bem, Edu? Tudo ótimo. Melhor agora com os amigos. E pra variar, você com um cabelo perfeito, um penteado novo, hein, Edu? Parabéns. Anunciei isso na TV sexta-feira e tá aí em loco, você que acompanha pelo YouTube, obrigado. A elegância capilar de Edu Pinheiro. Muito obrigado, mas você sabe que não tem nenhum segredo, é tudo original. Não pinta nada, corta de vez em quando. Não tem implante não, né, Edu? É? Implante não tem, né? Não, é original. Até gostaria, porque muito cabelo também atrapalha. Farta atrapalha, muito também, mas graças a Deus... Tá tudo bem, CH. Tá tudo bem. Conversa fiada de lado. Sim, pois não. Eu quero dizer que eu não me lembro dessa última entrevista. Não deve ter acontecido, ou se aconteceu faz muito tempo. Você lembrou bem, é verdade, no lançamento de uma camisa comemorativa aí da Ponte, camisa azul, bonita, né? Mas eu também tô com a sua opinião, a original que o Carlos vestia é mais bonita, mas os tempos mudam e tá tudo certo, não fica aqui nenhuma crítica, não é? Eu me lembro que a gente recebeu o diretor de marketing
da Ponte, eu não sei se foi pergunta do Batista, acho que foi o Batista que perguntou, e o Carlos? Não, a gente não conseguiu confirmar ainda. E a camiseta era dele, alusiva ao tempo que ele jogava. E ele acabou não comparecendo. É exatamente isso que você disse, Edu. Não, deixa eu falar pra você, CH, eu consegui, gentilmente, não posso falar quem, arrumaram pra mim o WhatsApp do Carlão Ganso, né? Eu tudo contente e tal, olha, eu mandei recado, falei, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor, por favor, eu queria colocá-lo no dia que completou 70 anos e tal. Olha assim, eu trabalho lá com o Carlos Henrique, com o Batista, com o Tigrão. Você encontrou outro dia com o Tigrão na clínica, ele gostou muito, o senhor conversou com ele, obrigado. Mas posso ligar pro senhor? É rapidinho fazer um registro e tal. Ih, Carlão Ganso. Mas acontece o seguinte, como diz o CH, a gente tem que respeitar as pessoas como elas são. Não é porque eu tô aqui no microfone, claro. A pessoa dá entrevistas. Normalmente, o CH sabe disso melhor do que eu, a pessoa do passado, o cara que foi jogador, ele sempre concede entrevista. O cara tem saudades, rapaz. Tem muitas saudades, a gente é muito bem recebido atrás de pessoas. Você sabe um cara que é super acessível? O Rivelino. Você vê? O Rivelino, todo mundo tá conversando, tá batendo papo e ele não é comentarista. Né? O pessoal liga, aliás, o Capriotti fez recentemente, aí não sei exatamente a data, uma entrevista com o Rivelino, acho que foi antes do jogo amistoso Brasil e Croácia. Esses dois, a última teve. Foi uma entrevista fantástica, mas aí é questão de personalidade, Edu, e a gente tem que respeitar, porque o Carlos, diferente de muito jogador moderno aí, nunca se envolveu com qualquer tipo de polêmica. Nunca. Além de, dentro do campo, ter tido uma trajetória invejável, né, que serve de espelho para muita gente. Eu nunca vi também, além das entrevistas que eu também não me lembro, eu nunca vi ele em qualquer tipo de polêmica, Edu. Não, eu trabalhei em 82, quando comecei no rádio, aqui mesmo, na Rádio Educadora, comecei na Cultura. E na Educadora, Renatinho Leal era meu chefe, e ele entrevistava, eu perguntava, e o Carlos, como eu até falei, Edu, você tem que saber chegar. E olha, o Carlos estava jogando na Ponte. Depois um pouco ele saiu. Mas como jogador, e naquela época, quando terminava o jogo, abria o vestiário, dava um tempinho, claro, abria o vestiário, e os repórteres entravam no vestiário, e cada um entrevistava quem queria e tal. Era assim que funcionava. Era, bem melhor do que hoje, essa coletiva aí blindada, tudo... Credo. E mesmo assim, abrindo o vestiário e tal, não era qualquer um que falava com o Carlos, não, hein? Ele sempre foi assim, a gente respeita muito. E acho que eu falei muito em Persinato. Deixa eu ver aqui. Opa! Na pedra. Atenção, Maestro Elton Grimaldi, Macaca Escalada. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana com novidades. Macaca vai a campo com Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, David Braz, capitão nesta noite, e Márcio Silva na zaga, e Kevson retornando de lesão na lateral esquerda. Curiosamente, o Kevson está retornando de lesão e o Porfírio sentiu uma lesão muscular recentemente, por isso não está nem no banco de reservas. No meio de campo, André Lima ganhando uma oportunidade entre os titulares, Murilo Cavalcante e Elvis, e no ataque, 3 atacantes, Brian Borges, Rodriguinho e William Potker. Repetindo aqui a Ponte Preta de Diogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva e Kevson. No meio de campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Elvis. E no ataque, Brian Borges, Rodriguinho e William Potker. No banco de reservas, à disposição do Rodrigo Santana, tem Guilherme Viana, que é goleiro, Júlio, lateral direito, Lucas Cunha, zagueiro, Rodrigo Souza, volante, Diego Tavares, atacante, Luiz Felipe, atacante, Danilo Barcelos, lateral esquerdo, Léo Gomes, volante, Miguel, atacante, Daniel Baianinho, atacante, Tarek, volante, e Brandão, também atacante. Edu Pinheiro. Vamos ao Vila Nova de Goiás, de Goiânia. O treineiro é bom, hein? O treineiro é bom. Qual é o cantor que ajuda o Vila Nova aí, ô Pedro Sinato? Gustavo Lima, tchê tchererê tchê tchê. Você tá vendo só, Pedro? Quem que é o cantor que ajuda o Vila Nova? Eu escutei a risada do Lucas Pessoa daqui, Edu. Repita, Piscinato. Gustavo Lima.
Inclusive, saiu uma matéria que o Gustavo Lima ligou pro Guto Ferreira quando o Vila negociava a contratação do treinador e falou: Guto, vem pra cá que eu te ajudo. E foi. Quantas picanhas ganha Guto Ferreira, hein? Algumas, hein? Se for o Gustavo Lima que estiver pagando, Edu, bastante, muita coisa. Vamos ao Vila Nova, senhor Edu Pinheiro. Olha o Vila Nova. Olha lá. É ele mesmo, é esse mesmo, né? Vila Nova de Alton Leite com a 1, Elias número 2, Romano com a 4, Caio Marcelo 38, Igor Luiz meia dúzia, William Maranhão com a 8, Dudu com a 15, Marquinhos Gabriel, aquele mesmo, Santos, ex-Corinthians com a 10 e também com a faixa de capitão. E no ataque, Rian com a 11, Janderson 99 e Rafa Silva com a 9. No banco do Vila, à disposição de Guto Ferreira, tem Dalberson, ex-Guarani, com a 29, Thiago Pagnussá com a 3, João Vieira 5, William Formiga 13, Anderson Jesus 14, Enzo 18, Gustavo Puskas 19, Natan Camargo 20, Dodô 21, Rainer 22 e Bruno Xavier 33, Edu Pinheiro. Foi passado por Campinas aqui, olha, tem esse Thiago Pagnussá, tá no banco, jogou no Guarani faz tempo, rapaz. Esse Bruno Xavier também jogou no Guarani. E o Dalberson, goleiro. Dalberson. Nos 2 últimos derbys estava Dalberson. Lá o gol de Toró no brinco, ele que era o goleiro. E 2-0 majestoso, né? E também que era o goleiro Dalberson. Começa com reforço a Ponte, hein? Alguma coisa aconteceu com o De La Torre, cara. Ele não jogou o clássico contra o Atlético Goianiense. E quem é De La Torre? Quem é De La Torre? 9 gols na temporada, é o artilheiro do Vila Nova na temporada. A torcida inteira do Vila esperava que ele voltasse hoje, ele não jogou no último jogo. Eu tô vendo aqui a escalação que o Pedrão passou, sequer no banco. É o matador lá do Vila Nova, do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tá fora do jogo aqui, não veio pra Campinas, hein? E um detalhe, essa semana eu fiz contato com o Gustavo Ramos, que é o repórter da Rádio Bandeirantes lá de Goiânia. Conversei com ele, até coloquei um material dele dentro do Esporte em Debate na quinta-feira, e ele falou que existia justamente a expectativa do retorno do De La Torre, artilheiro do Vila nesta temporada, mas segue fora De La Torre. Boa notícia para a defesa pontepretana. Você falou assim, essa semana eu fiz contato com o Gustavo Lima, o cantor, pô, pensei que, né? Pô, quem me dera, imagina um churrasco na Agora, casa do Gustavo Lima. O CH vai falar o número 10, o Marvado do Vila Nova, esse é bom, hein? Tem experiência. Atenção, gol do Vitória, hein? Gol do Vitória, Kaká! 35 pro tempo em Salvador, Vitória 1, São Paulo 0. Bom, já falo do banco do Vila. Olha o apito, quem apita? Quem apita é Afro Rocha de Carvalho Filho, ele que tem 37 anos. O assistente número 1 é Luiz Felipe Gonçalves Correia e assistente número 2, Rafael Guedes de Lima, e o VAR fica a cargo de Antônio Magno Lima Cordeiro. O Edu, o árbitro de hoje, Afro Rocha de Carvalho Filho, sabe que jogo que ele apitou esse ano? É a Águia de Marabá, lá no do Guarani, não foi? Copa do Brasil? Castanhal e Guarani, Copa do Brasil. Castanhal e Guarani foi 1-1, né? Nos pênaltis, o Castanhal ganhou. Foi ele que apitou, é? Foi ele. Foi ele. Tá bom. Tem que dar uma faturadinha? Atenção, tem? Tem. Vamos lá. Já o CH comenta. Ponte escalada, Elvis vai para o jogo e a gente volta já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes em Concentração. Ah, sim, CH, o Carlos Henrique, meu amigo, diga lá. Deixa eu ver aqui, Diogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva, Kevson retornando à lateral esquerda. O meio de campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Elvis. A volância, hein? A volância, como é que chama aquele volante que eu gostava demais na ponte, CH? Como é que é o nome dele mesmo? Thiago Real. Que saudades do Thiago Real. Thiago Real não era volante, Edu. Era volante, né? Não era volante, mas ele não era nem volante, nem meia, nem nada. Você então, tem toda a razão em criticar. Era teimoso o Thiago Real, era teimoso. Ai, Thiago Real. Puxa a ficha dele, ô Roger Willis, você que é bom da internet. Aí, onde é que tá Thiago Real? O ataque com Brian Borges, Rodriguinho e Potker. Você comenta, CH, depois o meu amigo Gleger Zorzin, CH. Edu, eu gostei. Primeiro que a notícia boa é que o Elvis vai jogar. Já gostei por aí. Segunda notícia que eu gostei. O André Lima vai jogar. E vai ser titular desse meio campo da Ponte daqui pra frente. Outra coisa, ele mexeu muito pouco. E o Kevson volta pra lateral esquerda. Nada contra o Porfírio, machucou. E o Kevson se recuperou. Eu acho que a primeira linha tá o que eu tô dizendo diante do cenário que a Ponte tem à disposição. Tô dizendo que esse time aqui é o Barcelona, não é isso que eu tô dizendo. Diante de tudo que aconteceu na semana, você poder contar com a volta do seu titular lateral esquerdo, você poder contar com a estreia do André Lima, a permanência do Elvis, Brian Potker, o único senão, aliás, tem duas posições ou dois jogadores que eu ainda tô desconfiado. Do Murilo, né, parceiro do André Lima ali na volância, na armação, e o Rodriguinho, que eu conheço pouco. De qualquer maneira, se você me perguntar, não perguntou, mas já estou respondendo. Para mim tá bem escalado, Edu. E para você, Gleger, vamos lá, Gleger, um abraço, boa tarde. E o Gleger saiu pulando para todo lado, menos onde tava a bola. O outro bordão aí do... brincadeira, esses caras estão de brincadeira comigo, viu, Edu? Que é isso? Quanta injustiça, pô. É muito, também acho. Um abraço pra você, Edu, um abraço pro amigo ligado da Bandeirantes, a toda a equipe. Sabadão à tarde. O horário é bom, né, Edu? 6 horas é bom, né? Gostei do horário. Pra dar uma descansada, tranquilo, né? E vamos pro jogo. Agora, pra falar da Ponte, eu também gostei. Tô com o CH nessa aí. Eu gostei da escala. Aliás, a notícia do Elvis como titular é fantástica, né? Nós falávamos ontem isso, da possível ausência do Elvis no jogo. Ontem lá no programa Os Donos da Bola, na nossa área, né? E o Elvis aparece como titular. É um jogador importantíssimo, o jogo é pesado, tá? O jogo é pesado, hein? O jogo é duro. Ah, mas o Vila, mas tem um bom treinador, tem bons jogadores. É só dar uma olhadinha na escalação do Vila aí, ó. Jogadores experientes e bons jogadores. Então a Ponte, se não tiver ligada, se não tiver comprometida com o jogo, vai ter problema. E eu acho que a escalação, o meu único senão é o Murilo no meio de campo. Esse eu não escalaria. Eu colocaria, por exemplo, o Rodrigão, né? O Rodrigo Souza. Eu escalaria o Rodrigo na vaga do Murilo. Mas enfim, agora tá entrando o André Lima, tá ganhando uma oportunidade na vaga do Saravia, expulso na última partida. E vamos ver como é que vai ser a performance do Murilo Cavalcante. Eu vou repetir, hein? Desde quando ganhou oportunidade como titular, não mostrou o porquê tá aí. Tá? Essa é a minha opinião. E acredito que da grande maioria da torcida ponte pretana também. E na frente, ele dá uma mudada, né, Edu? Ele coloca o Rodriguinho na vaga do Luiz Felipe. Vamos ver, conheço pouco o Rodriguinho também, mas aparentemente teve um jogo, se eu não me engano, ele entrou numa partida aí, né, Pepe, o Rodriguinho, né?
Entrou na última partida contra o Náutico. Exatamente na última partida. Então, e aparentemente é um jogador, né, ágil, jogador que vai pro 1 contra 1 e tal. Vamos ver, o jogo hoje é pesado, precisa de jogadores com essa característica. Então eu gostei, Edu, gostei da escalação e a presença do Kevson na lateral esquerda, para mim a primeira linha da Ponte estava vindo muito bem. E com a volta do Kevson ao time titular, fortalece ainda mais a primeira linha. Então para mim a Ponte está bem escalada. E o Eduzaço! Aliás, Edu, você sabe que você foi pauta no programa ontem, os donos da bola, né? O CH falou agora, não fiquei sabendo. Que maravilha. Porque ela falou do seu penteado lá ontem. E olha, pessoal, dá um close aí no Edu aí. Cara, o penteado dele tá sensacional. Olha lá, CH. O que você achou, CH? É o Valmor Chagas do Rádio Esportivo de Campinas. Eita, sensacional. Obrigado pelo carinho, grande pessoal, sensacional. A bandeira está demais, né? Ó, o Pedro Piscinato, até o Thiago Real, o que aconteceu com ele? Thiago Real se aposentou, o último clube dele, ele disputou a sua última temporada em 2023 pelo Rajer Clube da Arábia Saudita e o último clube que ele defendeu aqui no Brasil foi a Chapecoense em 2022, Edu. O amigo meu passou para mim assim, o Desportivo Brasil de Porto Feliz. Muito obrigado, Vladimir Catarino, meu grande amigo, sensacional, muito obrigado. Um chamado? Oi? Edu, sim, eu queria falar sobre o Thiago Real, que assim, tecnicamente a gente sabe, né? Mas você sabe que é um cara, ele montou uma empresa, uma assessoria para atletas profissionais. Ele sempre já gostava disso, de curso de financeiro, como lidar com o dinheiro. Exatamente. Exatamente. E ele tá muito bem, viu? Ele tá muito bem. A sacada dele, né, em montar essa empresa, e a gente sabe da dificuldade que é na grande maioria dos atletas profissionais, principalmente jogadores de futebol, para se prepararem para uma possível aposentadoria, e ele faz esse trabalho e tá dando muito certo. Eu acompanho o Thiago Real. Então, assim, ele tá muito melhor fora de campo do que dentro, viu, Edu? Muito bem. Olha, eu peguei no início do Concentração, eu falei que há 28 anos quem que estreava na Ponte? 28 anos atrás, 11 de abril de 98, era a Série A2, e a Ponte foi pegar um jogador que era do Caxias, que estava no Grêmio. O seu nome? Washington Stancanela Cerqueira. O Mega Massa, depois, diria o amigo Batista. Ponte e São Carlos, foi 1-1. Gris fez o gol da Ponte, estreia de Washington. No jogo seguinte, majestoso, Ponte e Et Jundiaí. O Celcinho Teixeira, ele estava no Paulista e a Ponte pegou o Celcinho, que saiu do Paulista, foi pra Ponte, e o Celcinho estreia exatamente contra o Et Jundiaí. Eu fiz a reportagem desse jogo aí, inclusive então, a última pergunta, entre a última pergunta que o Celcinho Teixeira respondeu como técnico do Paulista, foi eu que fiz. Você vê que coisa incrível? Há 28 anos atrás eu xinguei você, CH. Eu xinguei você porque eu fui nesse jogo Ponte e Et Jundiaí. Mas foi muito engraçado. E nesse jogo a Ponte venceu por 2-1 e o Washington fez os 2 gols, seus 2 primeiros gols, né? Sabe quem que jogava no Et Jundiaí? Final de carreira gordo pra xoxô. Neto! Você sabe disso, você entrevistou. O Neto jogava no Paulista final de carreira. Imagine o Neto jogando majestoso, gordo pra caramba, e a Ponte ganhando. Você sabe aquela cobertura das sociais do Jaime Sintra? Então o jogo, quando era 4 da tarde, depois das 5h15 mais ou menos, 10, 15 minutos do segundo tempo, formava, porque o sol ele cai atrás daquela estrutura. Então forma uma sombra gigantesca e o Neto só transitava ali. Segundo tempo, é só na sombra, Edu. E aí o Neto foi substituído, né? Mas que xingaram o Neto, brincadeira. Pegaram no pé dele e tal. E começava então a carreira de Washington. Só que aí o que aconteceu? Nessa Série A2, o quadrangular final foi Ponte, América, União Agrícola Barbarense e Noroeste. Só o campeão subia. E o campeão foi União Agrícola Barbarense, de Wagner Benassi. E na penúltima partida desse quadrangular, a Ponte jogou em Bauru com o Noroeste, a Ponte perdeu. E o Washington perdeu uns 2, 3 gols. E o Sérgio Carnieri, presidente, não gostou, ficou bravo, emburrado e falou pro Iberlin, não contrata, porque tinha que decidir.
Tava terminando a Série 2. O empréstimo tava terminando. O Carnieri falou, não quero, não vai ficar. Não ficou, terminou a Série 2 e tal. O Washington foi embora. Quando foi no ano de 2000, ano do centenário da Ponte, a Ponte vendeu para o Rennes da França o Fabiano na época, depois viraria Luiz Fabiano, e vendeu o Vander. E com o dinheiro de ambos, a Ponte fez várias melhorias e a Ponte foi até o Paraná Clube e contratou o Washington. Teve até um amistoso contra o Rio Branco e Americana. O Washington até fez um gol, foi a volta de Washington, ficou até abril de 2002. Interessante, foi em abril que o Washington estreou. Foi em abril que ele marcou seu primeiro gol pela Ponte. Foi em abril que ele foi convocado para a seleção brasileira. Único atacante profissional da Ponte convocado para a seleção principal da história. O Washington Stancanella Cerqueira. No total, ele foi convocado 5 vezes. Mas no fim acabou não indo para a Copa 2002. Quem foi? Foi o Luizão. E foi em abril que ele fez a sua última partida pela Ponte também. Aliás, em abril, mês especial. Foi em abril que o Washington nasceu. Nasceu no dia 1º de abril, Washington. Somando as duas passagens, o Washington fez 83 gols em 103 jogos. Uma média fantástica de 0,8 gol por jogo. O Washington é o 7º maior artilheiro na história da Ponte, de cá 155, Paulinho 137, Chicão 105, Osvaldo 89, Bibi 88, Baltazar 87, depois aparece o Washington. O Washington foi artilheiro da temporada 2000 com 16 gols. Em 2001, ele marcou 45 gols. Em 2002, ele marcou 14. Ele foi artilheiro por 3 temporadas seguidas da Ponte. O Washington foi artilheiro do Campeonato Paulista 2001 com 16 gols. O Washington foi artilheiro da Copa do Brasil 2001 com 11 gols. A Ponte chegou à semifinal, mas ele foi convocado para a seleção e não participou dos jogos finais. Segundo maior artilheiro do Majestoso com 65 gols. Só perde para Mestre de Cá, que no Majestoso marcou 83. Maior artilheiro em brasileiros. O Washington marcou 34 gols em brasileiros pela Ponte. Olha, ele marcou 4 gols 3 vezes numa única partida. Ponte 8, Castanha 1, Ponte 5, Fortaleza 2 e Ponte 5, Vitória 2. O Washington marcou 3 gols numa única partida 3 vezes. Ponte 5, Palmeiras 1, Ponte 3, Corinthians 1 e Ponte 3, Botafogo de Ribeirão Preto também 3. Deixa eu ver o que é mais aqui. Seguindo, olha, ele fez gol nos grandes de São Paulo. O Washington fez gol pela Ponte no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no Palmeiras. Só no Palmeiras ele marcou 7 gols. Ele fez 4 gols. Ele fez gol nos 4 grandes do Rio. O Washington fez gol no Fluminense, no Flamengo, no Vasco e no Botafogo. Ele fez nos 3 de Minas. Marcou gol no Cruzeiro, no Atlético e no América. Ele fez também gol no Grêmio. Olha, o Washington, ele fez nos 3 principais clubes do Paraná. Exato, ele fez gol pela Ponte contra o Coritiba, Atlético e pelo Paraná Clube. Não ganhou derby. Foram 4 que ele disputou, mas ele marcou 3 gols. Enfim, olha, o Washington Stancanella Cerqueira, e eu passei uma mensagem, consegui também. Faz tempo que o Washington, ele não muda o celular dele, mas não consegui falar com ele. Deixei recado, falei, não consegui. Eu vou fazer o seguinte, são 17h23, eu vou dar uma ligada pra ele. Vamos ligar pra ele? Quem sabe ele atende, hein? Você já pensou? Tá aqui, ó. Tá aqui meu recado. Atenção, eu vou ligar. Atenção, ligando. Atenção. Vou colocar no Viva Voz aqui. Atenção, hein? Não, pera aqui, acho que não tá. Já cortou. Tá tocando. Só não entrou no Viva Voz aqui. Aí. Aí, ô, atende, Washington. Mega massa. Atenção. Só mais uma, vai que o cara tá dormindo, vai ficar bravo, né? Vai ficar bem ao vivo, né? Não atendeu, não foi dessa vez. Mas tudo bem, a gente respeita e fica o registro, né? Washington Stancanella Cerqueira. É isso aí. Vamos lá, meus amigos. O Pedro Piscinato, repita a escalação da Macaca.
Ponte Preta é escalada e definida pelo técnico Rodrigo Santana com Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, dupla de zaga de David Braz, capitão, e Márcio Silva, e na lateral esquerda, Kevson retornando ao time titular. No meio-campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Elvis, e no ataque, Brian Borges, Rodriguinho e William Potker. Bancou. Banco da Ponte Preta de Guilherme Viana com a 30, Júlio número 2, Lucas Cunha 3, Rodrigo Souza 5, Diego Tavares 7, Luiz Felipe 11, Danilo Barcelos 14, Léo Gomes 16, Miguel 17, Daniel Baianinho 26, Tarek 35 e Brandão 99, Edu. Eu esqueci de chamar aqui pelo YouTube, nós separamos aqui a vitória da Ponte sobre o Palmeiras por 5-1, foi no dia 22 de outubro de 2000. O maior placar que a Ponte conquistou sobre o Palmeiras, majestoso, era Campeonato Brasileiro. Vamos aqui ver a imagem? Olha lá, esse é o primeiro gol. É o primeiro gol, gol de entrada. Hernani marcou. Hernani, hein? Passe. Depois do lançamento livre, deixa eu ver. Olha lá, tranquilo, olha só, encostou. A Ponte fez 4-0 só no primeiro tempo. Ele faz o terceiro da Ponte. Olha, livrou 2, levou o goleiro também. Lucas Pessoa tá inconformado, olha. Washington faria ainda o quarto da Ponte Preta no primeiro tempo. Olha lá. Esse é o Adrianinho, olha lá. Estufa as redes, Ponte 5-0. Aí que o Palmeiras faz o gol de honra. Galeano diminui para o Palmeiras. Final, Ponte Preta 5, Palmeiras 1. É Galeano depois jogaria na Ponte em 2005, né? E nesse jogo teve uma coisa interessante. Quando tava 0-0, o lateral esquerdo Biro do Palmeiras deu uma entrada violenta no Marco Aurélio Jacozinho. E o Biro foi expulso. E o Marco Aurélio Jacozinho levou 15 pontos na boca. E aí que entrou o Adrianinho no lugar do Marco Aurélio Jacozinho, mas nessa grande exibição da Ponte. Vamos lá, ô Pedro Piscinato, como é que foi a semana da Ponte aí, Buchicho, o que você destacaria aí? Não foi mais ninguém embora não, né, Piscinato? O último que foi o Bruno Lopes na segunda-feira, Edu. Ele entrou em campo na partida contra o Náutico no sábado e na segunda-feira ingressou com uma ação na justiça pedindo a rescisão de contrato com a Ponte Preta, contrato que seria válido até maio de 2027 e alegando aí 7 meses de salários atrasados o Bruno Lopes. De lá para cá, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo emitiu uma nota, disse que vinha mantendo contato com os atletas e também com a diretoria da Ponte Preta e que a Ponte Preta tinha passado um prazo de quarta-feira, dia 8 de abril, dar um retorno ao sindicato e também pagar pelo menos um mês de salário aos atletas. Na quarta-feira, já à noite, já no final da noite, a Ponte Preta entrou em contato com o sindicato, diz que não iria conseguir realizar o pagamento dessa folha salarial, de pelo menos uma folha salarial, e diz que vai acertar na próxima semana esse mês aí de salário com os atletas. Como eu disse, a diretoria havia prometido tanto para o sindicato quanto para os atletas, esse pagamento não aconteceu e foi prorrogado para a próxima semana, Edu. Meu caro Roger Williams, tem torcida do Vila Nova aí? Como é que tá o torcida da Ponte? Tá mirradinho ainda? Tem. Tem? Tem torcedor do Vila, sim. É uma torcida grande, uma das mais inflamadas torcidas lá de Goiânia, né? Há quem diga que tá em pé de igualdade a torcida do Vila com a torcida do Goiás. Uma boa quantidade, sei lá, já mais de 50 torcedores e devem chegar mais torcedores do Vila. Agora, Edu, sabe que eu fui pegar um café aqui no corredor das tribunas e fui parado como se fosse um astro. Que eu não sou. Astro aqui é o Pedro Piscinato. Gilberto Suf é o astro. E o Gilberto que fica enclausulado aqui, senão ele não trabalha, de tantos autógrafos e fotos. Mas ó, todo mundo querendo saber, é verdade que o Ronaldo vai comprar Inter? É isso, aquilo, pá, SAF do Ronaldo. Que eu tô trabalhando lá em Limeira, já tem um ano, todo mundo sabe disso, né? E eu expliquei pro pessoal, e não vou deixar de explicar também pra Rádio Bandeirantes. O Ronaldo era esperado essa semana em Limeira, o Ronaldo Fenômeno. Ele não foi porque prepararam uma festa pro cara e o cara ia como empresário para estudar lá o Limeirão e falar com os conselheiros da Inter e tudo mais. Mas ele concedeu uma entrevista durante um evento de uma das suas empresas aí nesse finalzinho da semana e disse que sim, tá muito avançado e é o que a gente ouve lá em Limeira também. O Ronaldo deve pintar em Limeira por esses dias para sinalizar a sociedade de uma empresa que vai comprar a Internacional de Limeira.
que vai comprar a Sociedade Anônima de Futebol da Associação Atlética Internacional de Limeira. Isso deve acontecer sim. Se eu pudesse cravar, Edu, é tudo muito dinâmico, né, no meio do futebol e também nas negociações. Mas eu acho que 90% de chance do Ronaldo ser o próximo proprietário, em parceria, claro, com um amigo seu de Limeira, para a aquisição da SAF da Internacional, viu, Edu? Pois é, lá no 15 Piracicaba, o Luiz Fabiano largou mão, né? Inicialmente fez uma parceria, não sei o que tem, mas parece que não ficou lá em Piracicaba. A Inter, então, é uma SAF, então, já é uma SAF, né? Vai vender pro Ronaldo, possivelmente. Não, ela tem a SAF pronta, aprovada pelo Conselho, e agora o Conselho, há 15 dias, deu autorização pro Danilo Maluf, que é o presidente da Internacional, avançar com a proposta que tinha sobre a mesa, que é essa proposta da empresa em que o Ronaldo está como parceiro. E aí as tratativas avançaram, e se o Ronaldo concordar, me parece que é só a palavra dele que está faltando, aí a Inter é comprada pela SAF da Internacional de Limeira. Então ela está preparada, pronta, aprovada e já com a proposta muito bem encaminhada também. E eu esqueci de falar do Guto Ferreira, né? Técnico do Vila Nova, voltando ao Majestoso. Olha, o Guto, as duas passagens na Ponte, olha, ele ficou no lugar do Gilson Kleina, quando o Kleina foi pro Palmeiras. O Kleina chegou em dezembro de 2010. Para a temporada 2011, a Ponte subiu no Brasileiro com o Kleina. Aí em setembro de 2012, a Ponte disputando o Brasileirão. Kleina recebe o convite do Palmeiras. O Palmeiras estava na zona de rebaixamento. O Kleina deixou a Ponte, pegou o Palmeiras do Z4 e não teve jeito. O Palmeiras foi rebaixado. Só que a estreia do Guto Ferreira foi exatamente contra o Palmeiras, no Pacaembu. O Palmeiras venceu por 3-0, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. O Guto Ferreira terminou bem o Brasileiro e através dessa classificação 2012 é que a Ponte conseguiu ir para a Sul-Americana. Porque em 2013 era o seguinte, se você não passar, se você for desligado, se você da Copa do Brasil, e a Ponte eliminou 2, chegou contra o Nacional de Manaus na terceira fase, a Ponte foi eliminada pelo Nacional de Manaus. Entrou com a equipe reserva e tal, e através dessa eliminação é que a Ponte foi para a Sul-Americana. Em 2014, o Dado Cavalcante, quem que era? Era o Dado Cavalcante, era o técnico da Ponte, estava na Série B a Ponte, estava mal pra caramba, e o Guto Ferreira assumiu, 13 rodadas tinham acontecido, e a Ponte era a 12ª. A Ponte estava a 5 pontos G4, tinham 8 clubes na frente da Ponte em 2014, quando o Guto assumiu. E a Ponte subiu com 4 rodadas de antecedência, foi uma campanha espetacular. O Guto tem um currículo fenomenal, ele subiu com a Ponte, com o Coritiba, com o Bahia e com o Sport. O Guto Ferreira subiu recentemente com o Remo também e é um treinador muito experiente e não sei como é que estaria o patamar dele, se é Série A, se é Série B, já teve muito tempo também na Série A, um baita no treinador. Meus amigos, nós estamos encerrando Concentração Bandeirantes. Vem aí, na voz de Roger Williams, abertura e depois a narração de Ponte Vila Nova. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes em Campinas. Estádio Moisés Lucarelli. Vai caindo a noite na nossa Princesa do Oeste. 25 graus a temperatura, mas ela vai baixando. Vai baixando, vai baixando. E o torcedor da Ponte vai chegando, o torcedor do Vila também. Ponte Preta e Vila Nova. Aqui no Majestoso é o jogo que vamos acompanhar pela Série B do Campeonato Brasileiro. Chegando a sua quarta rodada, a Ponte vem de derrota para o Náutico pelo placar de 1-0. Vila Nova vem de vitória no Clássico, hein? Venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Macaca de apenas 1 ponto na competição, 17ª posição numa semana turbulenta. Mais uma desse ano de 2026. Turbulentíssimo para a Associação Atlética Ponte Preta. O Vila Nova Futebol Clube, 7º colocado com 5 pontos. O Tigre de Goiânia, adversário forte que tem no banco de reservas, Guto Ferreira, um velho conhecido da torcida alvinegra. Jogão que vamos acompanhar em FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Também na Alexa, só pedir, Alexa toca Rádio Bandeirantes Campinas e ela vai tocar para você. No portal Carlos Batista, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e nos aplicativos de rádio espalhados por toda a internet brasileira. Estamos chegando com o timaço do Carlos Batista. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo sempre melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logo os materiais elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirante. Moisés Lucarelli, os times estão fazendo o processo final de aquecimento. A Ponte já está pertinho do túnel para descer para os vestiários do histórico, lendário estádio Moisés Lucarelli. Aqui está o Vila Nova ainda fazendo aqui o seu processo de aquecimento, alongamento. Torcedor do Vila à minha direita, torcedor da Ponte vem chegando. Traga a blusa, hein? Se proteja. Hoje é o final de semana. Hoje faz parte do final de semana mais frio do estado de São Paulo no ano de 2026. Tem que ser hoje, Ponte. Tem que ser hoje, Ponte. A primeira vitória da Série B. Para ser a segunda vitória no ano também. Coração do Ponte Pretano tá batendo sempre assim, ó. Esse batido forte que quase sai pela garganta. Vem aí as manchetes da equipe de Carlos Batista para você. Destaque dessa macaca que só venceu uma no ano de 2026. Alô, Pedro Piscinato. Boa noite, Pepe. Fala, Roger Williams. Boa noite pra você. Um grande abraço. É isso. A Ponte Preta venceu apenas uma vez nesta temporada e foi na Copa do Brasil, competição que a macaca já está eliminada. Portanto, nesta noite, jogando ao lado do seu torcedor, a Ponte Preta vai em busca da primeira vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B. Roger Williams. E abraçando a galera que tá comigo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. José Henrique de Souza tá aqui. Boa tarde, meu amigo Edu. Como é gostoso te ouvir. Abraço forte, amigo. É o Semedo, cara. José Henrique de Souza, Semedo. Alô, Semedinho, um abraço pra você. Quanta honra. Olha só, que figuraça, um amigo do peito. Valeu, Semedinho. Tá aqui com a gente também. O Xexé Rodrigues, boa tarde pra quem é campeão. Tá enchendo o saco aqui. O Xexé tá tirando uma casquinha. Carniele Vanderlei Pereira dizendo que não se esqueçam de nós. Ô Xexé, você me derruba, meu. Seja bem-vindo também, Xexé, sempre com a gente, hein, Xexé. Hoje você chegou primeiro, hein. Você chegou primeirão aqui, hein. Hoje você tem prioridade.
E o Vila Nova Futebol Clube de Guto Ferreira, qual destaque, hein, Pepe? O Vila Nova de Guto Ferreira vem embalado nesta Série B. Chega de uma vitória de virada em cima do rival Atlético Goianiense na última quarta-feira e está invicto nesta Série B. Uma vitória justamente contra o seu rival, o Dragão, e outros 2 empates. E hoje, jogando aqui no Moisés Lucarelli, vai em busca da segunda vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B e já morder uma vaguinha no G4 da competição. Roger Williams. Aí as manchetes do Vila, a ponte já desceu, o Vila está fazendo seu processo de aquecimento ainda. Alô, Gisélio Marucci. É verdade, hoje a Macaca ganhar e subir na tabela de classificação. Valeu, Gisélio, valeu. Comentaristas bandeirantes pro jogo de hoje. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, boa tarde. Tudo bem, Roger? Boa tarde, um grande abraço pro ouvinte que está acompanhando a nossa transmissão. A Ponte só tem uma alternativa, vencer o jogo. E como? Eu acho que ela está bem escalada, mas o adversário, Roger, é muito complicado. O favorito é o Vila Nova. Tomara que a Ponte nos surpreenda. Ele já esteve lá, sabe tudo de futebol. Alô, Gleger Zorzinho, um abraço, meu irmão. Boa tarde, Glegaço. Tudo bem, né, Roger? Um abraço para você também, meu irmão. Um abraço para o amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Jogo importantíssimo para a Ponte. E vem de um jogo contra o Náutico que tinha tudo para conquistar um bom resultado, se não fosse a expulsão do Sarabia. A Ponte mostrou uma evolução, uma organização, até o momento em que tem um jogador a menos. E a partir daí ela realmente desorganizou. Tomara que o Rodrigo, com essas mexidas aí, tá aí o Kevson voltando ao time, né? Tá o André Lima recebendo a oportunidade como titular e o Rodriguinho na frente, que a Ponte possa estar concentrada, bem organizada. E o que eu espero mesmo, Roger, torcedor de Ponte Pretano, é que toda essa turbulência fora de campo, e a gente sabe que é muito grave, não influencie dentro de campo. Porque os jogadores demonstraram já nessas primeiras rodadas que estão comprometidos com o time, que estão comprometidos e deixando toda essa parte negativa de fora do campo. Estão correndo, estão se dedicando, e essa é a minha expectativa. E claro e óbvio, mesmo enfrentando um bom time muito bem treinado, a Ponte possa conquistar um bom resultado. Roger! Irrigação automática ligada aqui no estádio Moisés Lucarelli. Eu abraço aqui o Carlos de Maringá. Vamos, Ponte, escreve ele. Macaca querida, a maior torcida do interior de São Paulo. Valeu, Carlos, valeu, Maringá. Alô, Valentina, um abraço pra você, Valentina, torcedora do Vila Nova. E aqui é democracia total. Todo mundo é bem-vindo no chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Como nosso companheiro Vladimir Catarino. Equipe Bandeirantes é muito top. Valeu, Vlad. Você que já empunhou esse forte microfone da Bandeirantes até pouquinho tempo atrás. Agora volto até a 7 da Bandeirantes no Jardim São Gabriel, do Complexo João Jorge Saad. Lá está o plantão esportivo mais bem informado no Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele que comandou. O Concentração vai estar no intervalo inteligente depois do jogo no apito final. Alô, Edu Zasso, um abraço, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, meu grande amigo Roger Williams. Abraços, amigos da Bandeirantes. Brasileirão em Salvador, segundo tempo de vitória, 1 São Paulo 0, gol do Kaká, o quê? Tricolor, vice-líder perdendo, vinha bem e tal, mas 1-0 vitória. Olha, 16h30, Remo e Vasco nesse momento, né? Nesse momento lá no Mangueirão, atuando, jogando também 18h30, só para adiantar, tem Fluminense, tem Fla-Flu hoje, hein? Fluminense e Flamengo, 18h30. Mirassol vai tentar a recuperação no Brasileirão, vai receber o Bahia. 20 horas tem Santos e Atlético Mineiro, volta do Neymar. Agora o Santos tem 4 jogos na Vila, somando Brasileiro e Sul-Americana, e Neymar tem que responder, senão vai pra Copa. 20h30 tem Inter e Grêmio também. E Remo e Vasco, finalzinho do primeiro tempo, 0-0. Na Série B, nós tivemos ontem Criciúma 1, Botafogo de Ribeirão 0. Ô fogão de Ribeirão, começou com tudo e tal, agora já acumula 2 derrotas. Olha, em Caxias, nesse momento, Juventude 2, Goiás 0. 18 horas tem Sport Avaí, 18 você transmite Ponte Vila Nova, 20h30 Castelão tem Ceará e Náutico. Olha, na Série C,
Na Série C tem o Floresta e o Santa Cruz, empatam nesse momento em 1-1, 20 horas, Ferroviária e Botafogo da Paraíba. Destaque amanhã no Brinco, 18h30, o Amigo Batista narra Guarani e o Volta Redonda. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Gilberto Sucre aí no Majestoso e o Alain Zanelato no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Alô, torcedor, 17h47, hora esportiva do Brasil. Arbitragem em campo, pórtico da Série B já foi colocado ali. A irrigação ainda permanece. Cuidado aí, Pepe, senão você vai ficar molhadinho, hein? Tô protegido aqui, tô protegido. Ah, ó, segura isso, não, já viu, né? Não pode molhar, não. Você que já tá com essa japona bonita aí, porque esfriou demais aí embaixo. Aí embaixo a temperatura tá mais baixa do que aqui na cabine, Pepe? Aí na cabine é mais frio, né? Mais alto. Mas aqui no campo, geralmente, um vento danado. Tudo bem, daqui a pouco eu volto a passar aqui pelo chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos colocar uma meta de like aí pra hoje, Pepe? 100 likes tá bom, né? Não, vamos começar lá em cima já. Primeira vitória da Ponte na Série B. 200 likes no primeiro tempo. Vamos lá. Esses meninos, você e Breno, vocês são uma empolgação total, hein, meu? Da última meta que eu coloquei, não deu nem graça, nem pra começar. Então é 200 likes, é isso? É isso. Tem 41 agora, vamos lá, vamos chegar a 200 likes, é a meta do Pedro Piscinato. Torcedor da Ponte vem chegando ainda timidamente, torcedor do Vila também, já tá lá a torcida. Esquadrão do Vila Nova Futebol Clube, nós estamos chegando, esta é a jornada esportiva para Ponte Preta e Vila Nova. Vem aí na Bandeirantes, aquele momento que todo mundo quer saber. Quando eu vejo aqui a Ponte já tá saindo, hein? David Braz, o capitão hoje já tá na boca do túnel. David Braz puxa a Ponte Preta. O capitão do Vila Nova vai puxando o Marquinhos Gabriel, puxa o Vila, puxa o Tigre de Goiânia também, os times vem aí a Ponte inteira de branca, hein? Vila Nova inteirinho de vermelho. Vem aí a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa amada Ponte Preta.
A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana com 3 alterações em relação ao time que enfrentou o Náutico no último sábado. Macaca vai a campo com Diogo Silva, número 12, Thales, 22, David Braz, capitão, tem a 33, Márcio Silva, 44, ao lado dele na dupla de zaga, e fechando a primeira linha pelo lado esquerdo, Kevson com a 32, meio campo de André Lima com a 8, Murilo Cavalcante com a 20 e Elvis, número 10. No ataque, Brian Borges, 31, Rodriguinho, 90 e William Potker com a 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, 12, Thales, 22, David Braz, 33, Márcio Silva, 44, Kevson, 32, André Lima, número 8, Murilo Cavalcante, 20, Elvis com a 10, Brian Borges, 31, Rodriguinho, 90 e William Potker com a 9. No banco de reservas, à disposição de Rodrigo Santana, tem Guilherme Viana, 30, Júlio, número 2, Lucas Cunha, 3, Rodrigo Souza, 5, Diego Tavares com a 7, Luiz Felipe, 11, Danilo Barcelos, 14, Léo Gomes, 16, Miguel, 17, Daniel Baianinho, 26, Tarek, 35 e Brandão com a 99. Vila Nova, tetracampeão. O Vila, do técnico Guto Ferreira, velho conhecido da torcida ponte-pretana, vai a campo com Elton, número 1, Elias, número 2, Pedro Romano com a 4, ao lado dele Caio Marcelo com a 38 e na lateral esquerda Igor Luiz, meia dúzia. Meio campo do Vila Nova de William Maranhão com a 8, Dudu, número 15 e Marquinhos Gabriel, capitão, com a 10. O trio de ataque do Vila de Rian, número 11, Janderson, 99 e Rafa Silva com a 9. Repeteco do Vila de Elton Leite, 1, Elias, número 2, Pedro Romano com a 4, Caio Marcelo, 38, Igor Luiz, meia dúzia, William Maranhão com a 8, Dudu, número 15, Marquinhos Gabriel, 10, Rian, 11, Janderson, 99 e Rafa Silva com a 9. No banco, à disposição do técnico Guto Ferreira, Dalberson, 29, Thiago Pagnussá, 3, João Vieira, 5, William Formiga, 13, Anderson Jesus, 14, Enzo, 18, Gustavo Puskas, 19, Natan Camargo, 20, Dodô, 21, Rainer, 22 e Bruno Xavier com a 33. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito nesta noite é Afro Rocha de Carvalho Filho. Ele que terá como assistente número 1, Luiz Felipe Gonçalves Correia e assistente número 2, Rafael Guedes de Lima. O VAR fica a cargo de Antônio Magno Lima Cordeiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importante, aliás, deixa eu destacar aqui, né? O Ponte Preta tá entrando em campo agora numa ação muito legal, hein? Tá entrando com pessoas com deficiência, com síndrome de Down. É o time da Ponte de síndrome de Down, Gleger. Muito legal, parabéns à diretoria da Ponte, isso é muito legal, muito essa inclusão, estou muito fã e acho importante demais, né? Até para o jogador, na hora, o momento ali que o jogador, ele é o momento da concentração e tal, e isso traz bons fluidos, parabéns. Gostei da atitude da diretoria Ponte Pretana. E para falar do jogo, a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado, se continuar naquela evolução que teve lá na partida contra o Náutico, tinha tudo, vou repetir, teve tudo para ter um melhor resultado, mas infelizmente aquela expulsão do Saravia acabou atrapalhando, né, desorganizando o time, e eu espero que hoje a Ponte tenha esse crescimento novamente. A parte defensiva estava bem no jogo, né? Agora ganha mais um reforço com o Kevson, que é bom jogador. No meio do campo tem o André Lima chegando, o Elvis com a camisa 10, sempre muito importante, e na frente o Rodriguinho ganhando uma oportunidade entre os titulares. Eu acho que a Ponte está bem escalada e claro e óbvio que a gente tem que só ficar atento, porque vai enfrentar um bom time, né? E que ela não se desorganize em momento algum, que ela mantenha uma organização, uma concentração. E eu vou falar o que eu falei agora há pouco, no início da jornada. Tomara que nada que tenha acontecido fora de campo, e a gente sabe que é muito grave, influencie dentro. Até o momento a gente percebe que os jogadores estão correndo, se dedicando, lutando e não deixando influenciar. Tomara que continue assim, porque realmente a situação é complexa, complicada, difícil
E esses caras estão honrando a camisa do time Ponte Pretano. CH, boa tarde, o que você espera para o jogo, meu amigo? Boa tarde, Gleger. Um grande abraço para você. Olha, eu estou preocupado com a parte emocional. Além da dificuldade, o Vila Nova tem mais time que a Ponte não está se acertando, o time titular ainda, o ideal está sendo encontrado, mas a parte anímica, a parte emocional é que me deixa muito, muito preocupado. E eu concordo contigo. A parte, por parte dos jogadores de intensidade, de correr, essa coisa toda, até agora não teve problema. Tomara que continue assim. Mas é difícil, né? Por mais que eles queiram, a preocupação, a insegurança, a falta de confiança, traz uma situação, um componente que a partida não precisa. Hoje a Ponte precisa de organização, ela precisa que esse meio-campo funcione. Eu gosto do Elvis, Murilo e André Lima, tomara que o André Lima entre bem nesse meio-campo. Eu acho que o time está bem escalado. Agora precisa transformar esse bem escalado em coisa concreta no jogo. Mas repito, o Vila Nova, se tudo for dentro da normalidade de um time ou de outro, o Vila Nova, infelizmente, é o favorito para ganhar o jogo. Roger. Valeu, CH! CH e Gleger na dobradinha dos comentaristas bandeirantes pro jogo de hoje. E no Nacional do Brasil já foi executado, agora a Ponte passa em saudação ao Vila Nova. Melhorou um pouquinho mais aqui o torcedor no estádio Moisés Lucarelli. Repito, Ponte com meias, calções brancos, camisas brancas, faixa preta no peito e micro linhas na vertical que dão um desenho todo especial da Ponte. Elvis está em campo para quem está ligando o rádio, o seu dispositivo eletrônico da internet agora. O Elvis está em campo, eu acho que pingou na conta dele, teve pagode para o Elvis. A equipe do Vila Nova inteira de vermelho, pequenos detalhes em branco para o Colorado de Goiânia. O dito e conhecido Tigrão lá de Goiânia, que vai jogar com 3 jogadores à frente, espelhando o Guto Ferreira. O esquema técnico, esquema tático de Rodrigo Santana na Ponte Preta, que também joga num 4-3-3. Agora o David Braz chama os seus companheiros, enquanto o capitão da Ponte vai ficar ali para o tosse. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capitão da Ponte é o David Braz ou é o goleiro, hein, Pepe? É o David Braz. Mas quem tá ali pro tosse... Ah, não, ele tá conversando com os goleiros. É isso, o David Braz toca com a faixa ali no meio de campo. Tá certo, mas o árbitro chamou os 2 goleiros, chamou o Diogo Silva e também o Elton Leite, para dar alguma orientação, talvez sobre as novas regras da FIFA, né? Provavelmente. Agora os 2 já voltaram ali se juntar com seus elencos. Os capitães serão chamados na sequência. O time da Ponte Preta saúda o torcedor que vem aqui pro estádio Moisés Lucarelli. Já tem bola rolando aqui na Bandeirantes em 3 minutos, para ser mais preciso. Alô, Paulo Bizaga, um abraço para você, tá comigo aqui. Quem mais? O Osmar Dantas Garcia. Amigos da rádio, boa noite, Osmar Dantas Garcia. Quem mais comigo aqui? O MPS Rádio 93, Pepe, ele fez uma pegadinha comigo, mas essa é muito fraca, ué. Eu até dei risada aqui no chat do YouTube. Eu posso ler, Pepe, ou vou ser censurado, hein? Ah, vai aí, dependendo, o horário permite. Ele falou que o Ben... Melhor não, né? Não, melhor né? não, é melhor não. É torcedor ilustre da Ponte, tá na escuta. Deixa o Ben quietinho. Aí eu falei... O MPS tá fraca essa, melhor aí. Laércio Nascimento, Macaca hoje tem um adversário direto ao acesso. Esse time do Vila é extremamente perigoso, eu concordo com você, Laércio, valeu. Geraldo Chagas, vamos deixar todos os problemas de lado e pensar nesse jogo. Vamos, Macaca. 2-1 para Ponte Preta. Valeu, obrigado pelo carinho. Walter Aguiar. A torcida da Ponte tem que exigir a saída de todos os dirigentes que estão afundando a Ponte Preta. Registrado aqui, alô, Carlos Matozinho. Boa tarde a todos. Hoje Ponte 2-1. Ponte 2-1 para cima do Vila Nova. Valeu, Matozinho. Te espero aqui na saída do estádio pra gente poder bater aquele papo, meu amigo. Damião Dias Fernandes, boa tarde a todos, diretamente de Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Morro do Careca, essa praia é demais. CH conhece muito bem, já esteve por lá, bate ponto lá em Natal, essa cidade maravilhosa. A bola vai rolar já agora, aquela famosa corrente, aquela rodinha, última palavra entre os dois. A Ponte vai começar defendendo o gol da linha férrea, hein, Piscinato?
É isso aí, os jogadores da Ponte Preta reunidos ali, os jogadores do Vila Nova já estão se posicionando, um público tímido ainda da torcida Ponte Pretana nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, e a torcida do Vila Nova vai fazendo festa no setor visitante. Vai dar a partida o time do Vila Nova à esquerda do seu rádio quando o quinzenal marca pontualmente 18 horas, hora esportiva do Brasil. O eletrônico é de Alan Zanelato e Elton Grimaldi, que estão comigo na mesa de som. Com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com Gil Kleber na direção técnica, com Gilberto Sufi aqui comigo. Na técnica externa, colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Ponte à direita, à esquerda o Vila vai começar o jogo, torcedor do Brasil. Vem comigo, deixa o seu like, deixa o seu joinha. A meta de 200 likes para o jogo de hoje. Ele está dando um minuto de silêncio. O minuto de silêncio vai ser respeitado aqui no estádio Moisés Lucarelli. Alô, Paulo de Tarso, Silva Santos, Roger Williams é pé quente. Murilo não deveria ser escalado, Luiz Felipe deveria ser mantido. Abraço, boa jornada, valeu, Paulo. Um abraço pra você, deixa o like aí pra mim, a meta é alta, a meta é do Pedro Piscinato. Vai dar na partida Rafa Silva, ele vai tocar na bola pela primeira vez no jogo. Você de Goiânia também, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa! Campeonato Brasileiro Série B, quarta rodada, bola rolando em Campinas e no rádio, na internet só da Bandeirantes. Se manda pela ponta direita, o Vila Nova chegou na ponta, levantamento na boca do gol, sai da bola. Jogo Silva para fazer a defesa. No cruzamento na ponta direita que aconteceu por aqui, hein, Pepe? Primeira chegada da partida com menos de 1 minuto de jogo. É do Vila Nova, visitantes, mas neste momento o jogo está parado. O Vila Nova vai repor a bola em jogo. Cruzamento foi do Dudu na ponta direita. Boa saída do goleiro Diogo Silva na primeira pontada com menos de 1 minuto de jogo. Agora sim, primeiro minuto de bola rolando. Você ligado no futebol da Bandeirantes em FM 85,7. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo. Domina a ponte no meio de campo. Já volta para correr na ponta direita. Tentativa com o Brian Borges. Retoma a posse da bola. O time do Vila Nova. Desceu pelo setor esquerdo. O Anderson levantou na boca do gol. Buscando Rafa Silva. Cortou a zaga. A ponte pretana. Volta em disputa pelo meio de campo, tentou o Elvis, bateu na mão do jogador do adversário, o árbitro deu vantagem, voltou com o Elvis, soltou pela direita, toca errado, bateu em cima do Dudu, lá pelo setor esquerdo, insistindo o Igor com o H, ele rola essa bola deixando para Janderson, devolve um pouquinho mais atrás para Igor dominou na perna esquerda, botou pelo meio para Dudu, se enrosca com a bola, perdeu a bola, André Lima retomou pela time da Ponte Preta, tocou bola frente, cola com Murilo Cavalcante, trouxe até a cozinha com David Braz, recuou para Diogo Silva, quebra de perna direita, levantando para o campo de ataque, resvala Pedro Romano. E aí na sequência a bola chegou até o Rian. O árbitro pegou uma falta do jogador Kevson pra cima dele. A primeira falta do jogo, Pepe. Primeira falta pelo lado direito. O Kevson fez a carga ali nas costas do camisa 11. O Rian. Falta para o Vila Nova, vem bola na área da Macaca. 2 minutos de bola rolando e ainda não passa do meio de campo. A Ponte tem falta para bater pelo setor direito a equipe da Ponte. Tem um chamado na informação? Não? Eu ouvi uma voz do além aqui. Eu acho que eu estou ficando biruta. 2 minutos e 20. Vem Ponte, intercepta de cabeça Murilo Cavalcante, dá a bola para Elvis, tocou forte lá pela ponta direita, não chegaria nunca na ponta o jogador da Ponte, Brian Borges. Ela sobrou com o goleiro Elton Leite. Lá no campo defensivo ele recua e sai jogando com Caio Marcelo. Camisa 38 no costado, o time do Vila Nova, que está na 7ª colocação com 5 pontos. A Ponte na 17ª com apenas 1 pontinho conquistado. Uma vitória só na temporada é pouco em Ponte. Mas hoje é uma noite boa para quebrar isso e para vencer Ponte Preta. Bola lá, tocada no campo de ataque, se atrapalhou o zagueirão da Ponte, Márcio Silva veio depois recompondo, tocou a bola para André Lima, botou na ponta direita para correr, engatou uma 4ª marcha, vai Rodriguinho, atenção, bola recuada para o goleiro, corta como pôde Elton Leite, afasta o perigo dali, ela sobra com o zagueiro David Braz aqui, de zaga para zaga, David Braz pisa na bola, evita a marcação do seu contrário, que é o Rafa Silva, devolve lateralmente a bola para Márcio Silva empurra a bola curta aqui para o setor esquerdo do campo, vem o time da Ponte se armando para o campo de ataque. Derrubado o jogador da Ponte aqui em frente ao banco de reservas da Macaca. É falta, a segunda falta do jogo, hein, Pepe? Falta para a Ponte Preta, ainda no campo defensivo. Brian Borges foi calçado ali bem próximo ao banco de reservas da Macaca. Falta já cobrada.
Rodriguinho tá correndo pela ponta direita, Brian Borges pela ponta esquerda e Potker centralizado. É isso, Pepe? É isso, o Rodriguinho fazendo a função que o Luiz Felipe fez nas 2 últimas partidas, caindo pelo lado direito de ataque da Macaca. Sanasa, tricampeã Campinas, é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranqueamento do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Este é o sonzão da Bandeirantes. 4 minutos e bola rolando, placar de 0-0. Bola com o goleiro Diogo Silva. Ele tá com a bola dominada, conversando com o Márcio Silva, mas o jogo tá parado porque o árbitro tá conversando com o zagueiro David Braz. Vamos ver se tá tudo bem com ele. Vai lá, 2 jogadores do Vila Nova também em cima. A verdade é que o jogo está paralisado. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Primeiros 5 minutos de 70% de posse para a equipe do Vila Nova, com uma falta cometida para cada lado. 33 passes fez o Vila, 14 passes fez a Ponte. Não deu para o David Braz, ele derrubou no chão. Tá lá caído. Não foi autorizado aí o departamento médico da Ponte Preta, mas os maqueiros sim, Pepe. É o próprio David Braz que chamou ali os maqueiros. Acho que não vai dar para o zagueiro experiente da Macaca, que nesta noite estava com a faixa de capitão. Já vai subir ali a placa de alteração. Vai sair o David Braz e vai entrar o Lucas Cunha no time da Macaca. Que coisa, o capitão David Braz já sente com menos de 5 minutos. Problema para o técnico Rodrigo Santana. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos, primeiro tempo. Estádio Moisés Lucarelli em Campinas, 0 Ponte, 0 Vila Nova e do Pinheiro. Olha, estamos com 29 segundo tempo lá no Barradão, em Salvador. Vitória 1, São Paulo 0. Gol do Kaká no primeiro tempo. E no começo do segundo tempo, o lateral de Lucas Ramon de São Paulo expulso, tricolor com 10. Intervalo no Mangueirão, em Remo e Vasco 0-0. Rádio Bandeirantes. Alteração na Ponte, confirmando, Pedro. Confirmando a alteração na Macaca, saindo David Braz com a camisa 33 para a entrada de Lucas Cunha com a camisa número 3. Ao que parece um problema muscular do zagueiro David Braz. Carlos Henrique, o bate pesado, primeira baixa para o Rodrigo Santana. Primeira baixa e importante baixa, o capitão tá fora, CH. Porque existe um entrosamento ali, né? David Braz e Márcio Silva estavam se entendendo muito. Não que o Lucas não consiga fazer um bom jogo, não é isso que eu estou dizendo, mas perde o elan, né? Tomara que o Lucas entre bem. Thales domina pelo setor direito do campo, tá pedindo à frente o Potker também. Rodriguinho se desmarca por ali, ele toca a bola lateralmente para Murilo Cavalcante, devolve a bola novamente para Thales. Thales ajeita a bola para pegar pela primeira vez Lucas Cunha no jogo, ele toca a bola para Márcio Silva, chega travando com ele por baixo, Rafa Silva, ela sobrou no campo de ataque para a equipe da Ponte Preta. Elvis ajeita de cabeça, passa pelo lado esquerdo do campo, domina, desce no terreno, Kevson lançou no ponto A. O Potker ficou preso no B, mas está jogando errado o Vila. Potker tenta pegar a bola, pegou a bola, apanhou a bola, já rolou a bola pelo setor esquerdo do campo com Brian. Atenção, chegou, levantou pelo lado esquerdo do campo, bola muito forte, desvia a zaga do Vila, lateral para a equipe da Ponte. Cobrada rapidamente, chegou até o Murilo. Murilo passou por um, pelo segundo não passa, depois empurra Dudu e faz a falta. O árbitro deu uma vantagem para o Vila Nova, que desce agora com Rafa Silva. Engatou uma quarta, viu, passando pela ponta esquerda, vai tocar para Janderson, forte demais. Chega o goleiro, Diogo Silva, pro mato, que é de campeonato, essa é nova. A bola foi para fora, arremesso lateral na ponta esquerda para o Vila Nova bater. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Liga Atacado, em Campinas tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. Passe para o campo de ataque para a equipe do Vila Nova, porque ninguém chegou, ficou tranquilo com o Diogo Silva, que hoje veste um uniforme bonito, azul inteiro com detalhes brancos, o goleiro do Vila Nova, bom goleiro Elton Leite, inteiro de preto, arbitragem com meias e camisas verde, marca texto, calções pretos e vem Macaca inteiro de branca para o campo de ataque, dominando pelo setor esquerdo, Brian Borges, passou pedindo Kevson, não é para ele, encarou a marcação do Elias, vai para cima, puxou só mais você, garoto! Ficou preso na marcação, numa jogada mais forte, pediu falta o torcedor da Ponte, o árbitro não marcou nada, hein, Pepe? Não marcou, o Kevson levou ali as mãos ao rosto na disputa com o lateral direito Elias. Fato é que o jogador do Vila levou a melhor. Posse de bola para o time goiano, 0-0 no Majestoso. Alô, Paulo César Ferreira, salve, salve, Roger, salve, salve, Paulo César, tá aqui, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Meta de likes pro primeiro tempo, ele 100 likes. A meta geral da transmissão, segundo Pedro Piscinato, nosso presidente, é de 200 likes. Deixa aí o seu joia pra mim. Nós estamos com imagens ao vivo da cabine do Majestoso. Pra você que tá na internet, muito obrigado pelo carinho. Você que evidentemente pode estar com a TV ligada, a imagem na telinha, mas o som é da Band. E vem a Ponte roubando a bola pelo meio de campo, domínio 20, Murilo Cavalcante sempre muito presente no jogo. Tocou essa bola forte demais, passou no William Potker, sobrou com os caras. Atenção, Dudu ajeitou, botou à frente, soltando essa bola para Marquinhos Gabriel, forte demais, sobrou com o Diogo Silva. Encaixa firme, já sai pro jogo. Com André Lima, camisa 8, estica a bola. Vamos lá, Ponte, desce, Ponte, avante, Ponte. Vamos, Ponte, desce, Ponte, avante, Ponte. Rola a bola depois da devolução. Mal, Thales. A recuperação dos caras. Atenção, Dudu chegou, tocou. Forte demais também essa bola. A Ponte tá dando a bola pro Vila, que não aproveita o último passe, hein, Pepe? No lance anterior foi o Murilo Cavalcante quem perdeu a posse de bola e dessa vez foi o Rodriguinho, camisa número 90. Tentava ali devolver a bola para o Murilo, acabou errando e cedendo o contra-ataque para o Vila. Por sorte, a equipe goiana desperdiçou também a posse de bola. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue logo os 19-3273-3760 em Campinas. Marca de 10 minutos, o time do Vila Nova troca passes aqui no campo intermediário, quase o Potker vem para roubar. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 18 horas, 11 minutos, 10 minutos, 16 segundos, primeiro tempo. 0 Ponte Preta, 0 Vila Nova e do Pinheiro. Segundo tempo no Barradão, Vitória 1, São Paulo 0. Segundo tempo no Mangueirão, Remy Vasco 0-0. 18h30, Mirassol e Bahia em Mirassol, 20 horas na Vila, Santos e Atlético Mineiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina Marquinhos Gabriel aqui na meia lua, empurra na ponta esquerda, Jansson bateu pro gol, na rede pelo lado de fora. Na primeira conclusão do jogo de forma efetiva pro Vila Nova, ela foi pra fora, hein, Pepe? E boa troca de passes entre o setor ofensivo do Vila Nova, chegando ali, levando perigo ao gol do Diogo Silva, mas apenas tiro de meta para o goleirão da Macaca. Gleger Zorzinho, ele já esteve lá, sabe tudo de futebol. 0-0, como começa o jogo aqui no Moisés Lucarelli, em Glegaço. O Vila melhor, né, Roger? O Vila pressiona, chega, né, acerta um pouco mais os passes. Tudo bem que em alguns momentos ele erra na transição, mas a Ponte está muito eufórica. Precisa baixar um pouco a temperatura, ter um pouco mais de calma. Você vê que toda hora na transição, principalmente na hora de alta velocidade, a Ponte erra. E aí dá o contra-ataque para a equipe de Goiânia. Então precisa ter um pouco mais de calma o time Ponte Pretano, tocar, rodar de um lado para o outro, ficar com a bola, que a Ponte ainda não fez no primeiro tempo. Você falava e o Kevson errava a saída de bola, dando lateral de graça para a equipe visitante. Já está a bola pelo setor esquerdo, 23 graus de temperatura aqui em Campinas, ao Vila Nova, quem desce, bola com o Igor. Igor dá um tapa à frente para Janderson, volta com o Igor, devolve lá atrás para Caio Marcelo. Caio Marcelo tem a opção do Pedro Romano ao seu lado, ele prefere dentro do grande círculo prender e soltar, mas depois soltou errado, passou do Pedro Marcelo, vem Elias para consertar a jogada. Na bobeira que é fazer o zagueiro central da equipe do Tigre. Volta a bola de novo, o próprio Elias lá para o campo defensivo, domina o zagueiro. Tá meio atabalhoado o Caio. Ele volta a bola com o Elton Leite, o goleirão obrigado a se virar com os pés de perna direita, levantando para o campo de ataque, vem até o Rafa Silva, domina na cabeça do grande círculo, na parte defensiva, vem a Ponte para brigar. Ela vai sobrar com o William Potker, um toque de mão do jogador do Vila, é bola para a equipe da Ponte. Bola para a equipe da Ponte, num dos raros momentos da Ponte no campo de ataque no primeiro tempo em PP. O árbitro Afro Rocha de Carvalho, o filho, viu muito bem ali. A bola acabou batendo na mão do camisa 10 do Vila, Marquinhos Gabriel. Falta corretamente assinalada para a Macaca. Pode levar perigo. Elvis na cobrança. Samasa, tricampeã. Campinas é metrópole. Tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. Elvis para cobrança de longa distância, mas o goleiro sabe quem tá batendo é um batedor exímio. Elton Leite já monta a barreira com 3 homens. Ela vai timidamente dando um passinho para frente, mas são 3 homens. Elvis para a bola, bateu rasteiro, bateu na defensiva do Vila, volta pelo setor direito, vai brigar por ela o Thales. Atenção, sai jogando errado o time do Vila. Bola volta para a equipe da Ponte Preta. Vamos, Kevson. Aproveita, garota, aproveita, meu filho. Solta essa bola para André. André dominou, André Lima aqui pelo lado esquerdo, viu passar no comando pelo setor esquerdo. Brian Borges tocou para ele. Atenção,
Ponte desmarcou a frente para receber, não recebeu. Na sequência, uma falta da equipe da Ponte em cima do Dudu. É falta para a equipe do Vila Nova bater na risca quase intermediária. Não para a Ponte. É isso, falta para a Ponte. Falta para Macaca bater no campo de ataque um pouquinho, uns 4 passos à frente da risca divisória. Placar de 0-0, você está na Rádio Bandeirantes de Campinas. FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Abimael. Deixando o like 59, Campinas, São Paulo, tamo junto, valeu, Abimael. Deixe seu like aí, a 1,100 m para o primeiro tempo. Deixa eu ver aqui, estamos com 72, estamos no caminho, hein, Pepe? Tamo no caminho. Vamos chegar. Tamo no caminho. E a Ponte também, tá no caminho. Tá equilibrando um pouco mais as ações e vem para o câmbio de ataque. Vamos lá, Macaca. Vamos lá, Macaquinha querida. André toca essa bola aqui atrás para a presença do Lucas Cunha. Domina, empurra a bola soltando para Thalisson. Vai apertar na marcação. Janderson, obrigado, descarrega a bola para o câmbio de ataque para Pótica. Passou, Pote gol, rolou no banco do gol, pintou primeiro, bateu pro baixo. Rodriguinho não. Mal demais na conclusão. Bola pra fora, era o gol desenhado da Ponte, eu não acredito, Pepe. E o Brian Borges também não acreditou. Ele levou as mãos à cabeça, se lamenta muito o atacante da Ponte Preta. Grande chance, jogada do Thales, achou o William Potker, ganhou na corrida, na força do Caio Marcelo e achou o Brian Borges, mas não pegou como gostaria, desperdiça a chance de abrir o placar no Majestoso. Um dos gols mais perdidos do ano, hein? Carlos Henrique não pode perder gol assim como perdeu o Brian Borges. Principalmente num jogo complicado como esse, com todos os problemas que a gente conhece. Que bola do Potker, hein? Gol perdido da Ponte. Rodriguinho. Inacreditável gol que perde a Ponte. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 15:30, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, Brasileiro Série B, quarta rodada, 0 Ponte, 0 Vila. Edu. Olha, segundo gol do Vitória, hein? Vitória 2, São Paulo 0, lá no Mangueirão, é gol do Vasco. Segundo tempo de Remo 0, Vasco 1. E uma pergunta: quem foi que perdeu? Foi o Rodriguinho ou o Brian Borges? Brian Borges. Foi Brian Borges. Brian quem perdeu, fechava os dois por ali, mas o último toque foi do Brian. Essa vai na conta dele. Essa vai na conta do Brian Borges. 16 minutos, já o Gleger fala do jogo também. Torcedor tá apoiando muito, hein, PP? Torcedor veio, compareceu. Essa é a torcida da Ponte que a gente conhece. É isso, o torcedor ainda vem chegando aqui, ali no setor do meio de campo, uma boa presença do público ponte pretano, mesmo com muito frio e muito vento aqui em Campinas. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Futebol na Bandeirantes, 16:40. Primeiro tempo, 0-0 o jogo. Caio Marcelo vem com ela dominada pelo Tigrão. Ele faz a soltura de bola de perna canhota para a ponta direita. Intercepta de cabeça Kevson antes da chegada do Rafa Silva. Mete para fora, arremesso lateral. A Ponte vem de derrota para o Náutico, placar de 1-0. O Vila Nova vem de vitória no clássico contra o Atlético Goianiense, placar de 2-1. São momentos distintos e opostos que vivem Vila e Ponte Preta também. Torcedor do Vila presente, cerca de 100 torcedores, fazendo um barulho tremendo aqui no Moisés Lucarelli. Tenta o cruzamento, Elias bate na zaga da Ponte Preta na sequência, coloca para fora de cabeça Kevson, cedendo o arremesso lateral na ponta para a equipe do Vila bater, comandada pelo Guto Ferreira. Conhecidíssimo aqui do torcedor da Ponte. Deixa eu ver se o Gordiola tá lá de pé. Tá lá, ó. E continua com o apelido Gordiola, né, Pepe? Isso aí não muda, é difícil mudar esse apelido aí, Roger. Quem é que foi que deu esse apelido pra ele? Foi você ou Pepe? Eu não, ainda não estava por aqui, talvez alguém da equipe. Chamaram o cara de Gordiola, que nunca mais perdeu esse apelido só porque ele tem uma cinturinha um pouco mais avantajada, né? Que coisa, hein? Quase 18 minutos, Gleger, Zorzinho e o jogo, 0-0. O Brian Borges não pode perder o gol que perdeu, né? Tem uma esticada do Thales, o Potker ganhou na força, ganhou no corpo, lá pelo lado direito de ataque, faz o cruzamento, belíssima assistência. E aí faltou calma, né? Aquilo que eu tô falando que tá faltando pra Ponte. Pouco mais de calma, de tranquilidade, né? Uma hora vai aparecer a chance, tem que fazer o gol. Eu me recordo na partida contra o Náutico, apareceu uma pro Luiz Felipe, ele driblou todo mundo, faltou calma,
errou o gol. E agora faltou a mesma calma que faltou pro Luiz Felipe, faltou pro Brian Borges, perdeu um gol feito. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. São 18 minutos e 40, etapa primeira de jogo, falta ponte campo defensivo. Márcio Silva para cobrança, de perna canhota parte, levanta, bate forte para botar o Elvis para corrida. Bom lançamento, domina o Elvis, o camisa 10, escorou bonito para Thales, pode ser o movimento, girou em cima da bola, depois esqueceu a pelota do jogo, Pepe. Se atrapalhou todo ali o Thales, ficou nervoso, parecendo que não sabia a decisão que ele tomava. O Elvis que correu muito e conseguiu chegar na bola. Lançamento do Brian Borges. Tá correndo, camisa 10, hein? Eu fiquei surpreso. Eu já olhei e pensei que era o Thales. Falei, mas não é possível. O Thales, há 5 minutos, o que ele fez aí? Ele comeu uma dieta de salsicha? Não, era o Elvis aí. E chegou na bola. Impressionante. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Lançado Brian Borges para a boca do gol. Saiu o goleiro. Elton Leite. Mete essa bola para fora, mas não valia nada, hein, Pepe? Estava impedido, camisa 31 da Ponte Preta, Brian Borges. Impedimento assinalado pelo assistente número 2, Rafael Guedes de Lima. Toque do Elton Grimaldi, do Alan Zanelato, 20 minutos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, Ponte Vila Nova, 0-0, Edu. 44, segundo tempo no Barradão. Vitória 2, São Paulo 0. Na Série B acabou. Juventude 2, Goiás 0. Alô, torcedor, tô aqui na mais ouvida rádio esportiva do interior do Brasil. Mas não estou sozinho, estou com Silvio Quitério Santos, pra cima deles. É torcedor aí do Guarani, com certeza, está dizendo que o Vila vence por 4-0, mas tá sempre aqui com a gente, é amigo. Valeu, Silvio. Paulo de Tarso, Murilo é no máximo um razoável reserva, tá cornetando o Murilaço aqui. Francisco Fernandes de Souza. Valeu pela mensagem aqui, daqui a pouco eu leio, que o Potker vem rolando essa bola pela direita, Serginho chega junto com ele, a zaga também, Serginho consegue fazer a soltura de bola para Potker, lá vem um pote, gol, vai bater daí, perna canhota, bateu, explode no Igor Luiz. Essa bola vai para fora, se sair, escanteio, primeiro para Ponte Preta no jogo, Pepe. É isso, boa tabela do Potker com o Rodriguinho. E aí o Potker ganha escanteio para a Ponte Preta, escanteio pelo lado esquerdo, o Elvis se prepara para a cobrança e a torcida vem junto, gritando e clamando o nome da Ponte Preta. O Francisco falou aqui, eu não consegui ler, né? Vamos lá, Ponte, faturar 3 pontos, valeu, Francisco, deixa o like aí, meta 100 likes no primeiro tempo, quanto mais like, mais chance de gol. Vamos lá, Ponte, Elvis parte, levanta, vem o desvio de cabeça, desviado pela zaga do Vila Nova, voltou dentro da grande área, desvio de cabeça, voltou depois, tentou a virada de bike, quase de bicicleta. A Ponte, quem fez essa pintura aí, hein, Pepe? Brian Borges, artilheiro da Ponte Preta na temporada com 3 gols, tentou de bicicleta, mas não pegou tão forte, bola ficou fácil nas mãos do goleiro Elton Leite. 0-0 em Campinas. Tentou uma bike com estilo, hein? E aí, CH, metade do primeiro tempo, 0-0 o jogo. A Ponte deu uma melhorada, hein, Carlos Henrique? Tá equilibrado o jogo agora, né? A Ponte tá organizada, como o Gleger destacou, e é verdade. A Ponte está um pouco afoita, né? Precisa ter um pouco mais de tranquilidade. E eu digo isso porque o excesso de números de passes errados, isso prejudica a armação, o desempenho, não é? O que a Ponte está tentando fazer. Agora eu preciso fazer uma correção aqui. Eu também fui traído por Rodriguinho no gol perdido, mas retiro o que eu falei do Rodrigo e digo o seguinte: Brian. Tamo junto, CH. Meu primeiro jogo da Ponte na Série B, né? Aí que acontece? Eu tenho que me familiarizar com os caras, né? Você viu agora, o cara meteu uma bike ali. Se ele faz o gol, o narrador tá onde? Não tá no lixo, né? Tá no chão. Aí por isso que existe Pedro Piscinato. Por isso que existe Breno Beretta. Pra salvar esse marmitão que vos fala aqui.
Falta pro Vila Nova, então me salve agora, diga o que aconteceu aí, Pepe. Está caído o jogador do Vila Nova, camisa número 11, Rian, bem próximo ali à área da Ponte Preta, mas a falta foi lá atrás. Marquinhos Gabriel, camisa 10 do Tigrão, está se preparando para realizar a cobrança. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Segue caído o jogador do Vila Nova, jogo parado. Eu quero abraçar aqui o José de Cairo Neto. Oi, diz ele aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço a todos da Rádio Bandeirantes. Sempre acompanho suas transmissões pela TV e pelo rádio. Muito obrigado pelo carinho. Deixe seu like aí, José de Cairo Neto. 85, estamos perto da meta de 100. A TV focaliza agora o David Braz. Ele tá chorando no banco, hein, cara? David Braz chorando no banco de reservas da Ponte Preta. Uma cena muito triste do capitão Ponte Pretano, que já saiu no comecinho com menos de 5 minutos para a entrada do Lucas Cunha. Aqui falta para os caras. Atenção, Marquinhos Gabriel, parte, levanta no segundo pau. Jogada ensaiada, Pedro colocou a bola pelo meio, tirou por ali o Potker, voltou o rebote. Atenção, o tiro forte, Rian defendeu Diogo Silva. Um petardo no camisa 11 do Vila Nova. Diogo Silva encaixou firme numa ponte aqui no Moisés do Carelli, Pepe. Chutaço de perna esquerda do camisa 11, Rian, e defesaça do goleiro Diogo Silva. Foi muito bem o goleiro da Ponte Preta, encaixou e não soltou. 0-0 por aqui. Nota, grau de defesa e de dificuldade dessa defesaça. Pera aí que já eu chamo o Gleger Zorzinho. E o Rafa vem aí, Rafa Silva na grande área, chutou a bola desviada, matou o goleiro na rede pelo lado de cima. Quase o Vila na rede, hein, Pepe? E foi o Rian mais uma vez de perna esquerda. O Diogo Silva já estava vendido, a bola desviou, mas por sorte da defesa ponte-pretana, a bola foi por cima do gol. Escanteio pelo lado esquerdo de ataque do time goiano. Esse Rian é demais, está dando dor de cabeça ao Ponte Pretano. Atenção, escanteio, abre o guarda-chuva aí, Diogo Silva partiu, perna esquerda, vem de lá pra cá, bola muito forte, aberta, sempre buscando Pedro Romano. Bola desviada, se ela saía do Vila Nova, sai aqui na ponta direita pro Vila Nova, bateria, arremesso lateral, já nota da defesa do goleiro Diogo Silva, no chute do camisa 11, Rian, permanece o Vila no campo de ataque. Você comigo na Bandeirantes 26, primeiro tempo 0-0 para Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrem qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, aqui em Campinas. Domina no meio de campo, William Maranhão rolou essa bola para o campo de ataque, intercepta a zaga da Ponte Preta, voltou pelo meio, atenção, Murilo Cavalcante descarregou pela ponta esquerda, vamos lá, Potker, chegou na grande área, bateu fraco, pegou o goleiro. Quase a Ponte no contragolpe, Pepe. Saiu na arrancada ali o William Potker, ganhou na velocidade do Caio Marcelo, mas na hora da finalização de perna esquerda, não pegou tão forte assim, o chute meio mascado, ficou fácil para a defesa do goleiro Elton Leite. E aí, Gleger, na defesa do Diogo Silva, no chutaço de canhota do Rian, grau de defesa e a nota da defesa do Diogo Silva. Eu gosto quando tem essas defesas seguras, né? Sem soltar, sem rebote. O Diogo Silva é um baita de um goleiro, né? Não foi tão difícil a defesa, mas ele foi bem legal. Foi bem legal, porque é uma defesa segura. Então, para mim, 7,94. Nossa, faltaram 0,6 para que fosse considerado no grau de defesaça da escala internacional gleguística. Faltou pouco para ser uma defesaça. O Sicredi eu não consigo entender. Pois não, CH. Vamos lá. Prossiga com o merchan, depois eu falo. Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Diga CH. Eu não sei, né? Como é que é a nota aí, Gleger? 7,94, é isso mesmo que eu ouvi? Diante de todos os critérios, aí não tem rebote, não espalmou, caiu o corpo, né, bem posicionado. Então, analisando todos esses critérios, eu cheguei à nota de 7,94. E para quem não sabe em casa, existe uma equação determinada com os critérios, não é?
para poder pontuar. É um pouco complicado, mas capacidade para fazer isso é só Gleger Jorginho. Janderson vem com Vila Nova pelo setor esquerdo. Atenção, se liga aí, Ponte, ele rola essa bola, sobrou Rian. Na meia-lua, à frente com Rafa Silva, bateu pro gol, bola desviada, vai nela de novo, Diogo Silva. Vai começando a se aparecer no jogo demais o goleiro da Ponte, Pepe. Isso é preocupante, porque quem muito chega, uma hora consegue fazer o gol. Mas mais uma boa defesa do goleirão da Ponte Preta, Diogo Silva. E a Macaca tenta responder. Tem gol aonde, Edu? Acabou em Salvador, Vitória 2, São Paulo 0. Brian Borges derrubado na ponta esquerda, falta primeiro cartão do jogo. Olha a Macaca na bola parada aí, quem sabe, Pedro Piscinato. Cartão amarelo para o número 4, Pedro Romano. Agarrou ali, segurou o Brian Borges pelas costas. Falta lateral pelo lado direito, o Elvin já tá ali. Conversa com a bola, ajeita ela com carinho. Lance perigoso para a Macaca. Alô, Hugo, um abraço para você. Alô, Luciano Pepe. Será que é de Pedro Piscinato? Luciano Pepe. Nosso 8 tá fortinho, hein? Esse Murilo, nossa, muito ruim. Mas tá jogando a contento, tá indo, vamos torcer. O Avelar Martins, boa noite. Rogério William. Ô, louco, Avelar. Roger Williams aqui, o treinador da Ponte, burro, tem que jogar com 3 volantes e 2 atacantes. Tá registrado Avelar, lá vem Ponte, levantada a bola na boca do gol, subiu a zaga do Vila para tirar. Ela vai direto para fora, escanteio. Escanteio para Ponte Preta, é isso mesmo, hein, Pepe? Eu fiquei com a impressão de falta, porque o Rian vai cortar ali, parece que ele se perdeu, a bola bateu na mão dele, e foi essa a minha impressão, mas foi marcado o escanteio. Dessa vez pelo lado esquerdo e o Elvis de perna direita tá na bola. Capricha, maestro! Jogada ensaiada, bola curta aqui pelo lado esquerdo. Voltou com o Elvis. Atenção pra lá, pra cá. Tentou, bateu na mão. Bateu na mão, seu juiz. Bateu na mão do William Maranhão, seu juiz. Vamos recomendar um oftalmologista. Todo mundo viu, Pepe. É isso gerou muita crítica e insatisfação, tanto da torcida ponte-pretana quanto dos jogadores que estavam no lance. Olha a Ponte. Com Potker, ponta direita. Lance muito ajustado, mas tá levantado o instrumento. Mas ele deu mão do Potker. Aí deu mão, é? É engraçado que ele não deu a mão do Rian no lance anterior e agora, mas bem verdade, foi o assistente número 2, Rafael Guedes, quem viu e marcou a falta, mão do William Potker. Rafael Guedes de Lima deu falta lá, que o juiz, o Afro Rocha de Carvalho também da Paraíba, não deu aqui. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco para a arbitragem brasileira. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31,5. Primeiro tempo. Moisés Lucarelli. Vem Vila Nova pelo lado esquerdo, o Janderson tenta o levantamento, ela bate, volta para dentro da grande área, afasta de cabeça, expulsa dali o André Lima, vai voltar com o time visitante lá pelo setor esquerdo, Igor Luiz, ele é acionado, devolve essa bola para Marquinhos Gabriel, a Ponte vem na roubada, vamos Ponte, agora quero ver o contragolpe, ela cai com o Elvis, ajeita aqui no campo, defensivo com o Lucas Cunha, que vai recomeçar pelo time comandado pelo Rodrigo Santana, 31,50, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Vila Nova do Pinheiro. Olha, a Série D de dado acabou lá no Rio de Janeiro, Madureira 3, Água Santa 1, atenção em Bauru, segundo tempo, o gol do 15 é o segundo, hein? Por enquanto, o Noroeste 0-15 de Piracicaba 2. Tem futebol na Bambambam. Sanasa, tricampeã, Campinas é a metrópole, tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! E aí, Glegger, e o jogo 0-0, 32, primeiro tempo. A Ponte melhorou, né? Consegue chegar um pouco mais, baixou um pouquinho, tá com um pouco mais de calma. Tudo bem que enfrenta um time muito bem armado, né? As malhas de marcações da equipe do Vila são muito fortes. E aí, às vezes, tem dificuldade. Mas eu gosto, tô gostando até do Murilo, cara. Acho que o Murilo tá hoje fazendo um jogo até um pouco melhor do que fez os outros, né? Então, a Ponte consegue chegar em alguns momentos. Melhorou um pouco a ansiedade. Nesse momento, o jogo é extremamente equilibrado, Roger. Pois é, todo mundo pegando no pé do Murilo aqui. Eu também tô com o Glegger nessa, tá jogando bem sim. Falta a Ponte, Glegger. Capricha aí na torcida, porque vai pra cobrança Elvis. Perna à direita, levantou no segundo pau, pintou primeiro, desvio. Pra fora do gol.
A zaga da Ponte chega para atacar a bola, ela passa perto no levantamento venenoso do Elvis e passou à esquerda do gol, PP. Pode colocar na conta do William Potker, centroavante, camisa 9, com sede de fazer gol, não pode perder essa chance. Estava sozinho, subiu livre o William Potker, não cabeceou como gostaria, a bola passou pé próxima à trave do goleiro Elton Leite, chance desperdiçada pela Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Elvis levanta a bola venenosamente, ponta direita, vai pro chão, jogador da Ponte. Ele diz que não foi nada, dá só o tiro de meta, foi à sua frente aí, Pepe. Ele diz, o Rodriguinho reclama, diz que foi tocado pelo Caio Marcelo, mas eu fiquei com a impressão que foi escanteio, que o último toque foi do jogador de defesa do time goiano. E aí o Elvis reclama muito com o árbitro, apenas tiro de meta para o Vila. Pô, eu fico um mês sem narrar aqui na Bandeirantes, quando eu chego, eu ouço o Gleger falar malha defensiva. O que aconteceu nesse um mês? Que criaram neologismos futebolísticos aí. Baixou o Tite em ti, hein, Gleger? Eu tô tentando entender malhas defensivas. Eu gostei, viu, Gleger? Malhas de marcação. É o Tite com a modernidade do futebol. Malhas de marcação, hein? Que chique. 34 do primeiro tempo. Placar de 0-0. Já o CH vai falar do jogo. Para Sicredi. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. 35 e vem pelo setor esquerdo, Janderson pela equipe do Vila Nova, descarrega a bola soltando com o Dudu pelo meio para o William Maranhão, bola de primeira, frente para o Rafa Silva, faz o pivô, escorando para Marquinhos Gabriel, meteu pela ponta esquerda, tentou passar o Janderson, bem no combate o zagueiro, chega entrando por baixo, Lucas Cunha mete para fora, arremesso lateral para a equipe do Vila, e aí Carlos Henrique, o bate pesado, 35 e o jogo. Esse equilíbrio que a Ponte proporcionou no jogo, ela é muito por conta do trabalho do meio campo. O André Lima está bem no jogo, o Murilo também faz uma partida bem razoável. Eu acho que a Ponte está tendo um elan, está tendo um conjunto, está tendo principalmente uma consciência de armação de jogada, cobertura, que não teve nas últimas partidas. O jogo é muito difícil, não tem nada decidido, mas eu que critiquei todas as outras atuações do meio-campo, hoje até agora com 36 minutos, do meio-campo é a melhor apresentação da Ponte. Este é o comentário importante do CH, a melhor apresentação da Ponte até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É com a Aroma das Ervas, encontre dos melhores supermercados de hortifrutis ou pelo site aromadaservas.com.br. Linda Maris Ferreira, um abraço para você. Alô, Raul Kellis, de Campo Grande, Mato Grosso, também aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Avelar Martins, você mora no meu coração, obrigado, deixa o like, vem Macaca querida para o campo de ataque, bola tocada pelo camisa 20, Murilo Cavalcante pelo setor direito, sai da área para receber, vem Serginho, ele rodopia, passa na marcação de 3, vai para cima, tenta abrir a bola, tem Alves ao seu lado, vai sozinho, encostou pedindo, Thales é para ele, vai levantar na boca do gol, levantou, vai nela, o goleiro, Elton Leite, faz a defesa, Piscinato. Murilo tentava o cruzamento, o Rodriguinho estava na primeira trave e o Potker no segundo pau. A bola foi justamente no meio dos dois. Fácil para o goleiro Elton Leite. 0-0 no Majestoso. Vamos batendo a primeira meta de likes. São 100 likes, obrigado pelo carinho, ó. Deixa o seu joinha aí pra mim. A meta está estipulada pelo nosso presidente da transmissão hoje, Pedro Piscinato, é de 200 likes. Falta 100 pra gente bater essa meta. Estamos chegando a 100 antes. No final do primeiro tempo, então vai dar. Eu confio, eu acredito. Hashtag eu acredito. E os caras vêm aí na grande área. Rian dominou. Atenção, puxou na perna esquerda. Limpa dois contrários, bateu pro gol. Golaço! Gol do Vila! Rian, camisa 11! Rian, camisa 11, ele já vinha merecendo! Era o grande cara do ataque do Vila Nova! Dessa vez, ele apelou, dominou na grande área,
trouxe na perna esquerda, limpou 2, a Ponte engatilhou na perna esquerda mesmo, achou o cantinho inferior direito do Diogo Silva pro fundo do gol da Ponte. Rian, camisa 11, ele não perdoa, ele marca. Ele é fatal, letal, ele é o tal e ele é o craque do jogo até aqui no primeiro tempo. Não pelo gol, mas por tudo que fez até aqui, merecido gol. Vila 1, Ponte nada. O que vale é o detalhe com Thaí Piscinato. O detalhe é que foi a terceira ou quarta tentativa do Rian. Tentou de perna esquerda, tentou novamente. Uma hora a bola vai entrar. Goleiro Diogo Silva tentou, mas não conseguiu chegar. O Vila inaugura o placar do Majestoso. Time goiano tem 1, a Ponte Preta tem 0. E foi um golaço, hein, Gleger? Um gol indefensável para o Diogo. Esse cara é bom, esse Rian, hein, Glegaço? Muito bom de bola, muito bom. Trouxe para dentro ali, teve tranquilidade, teve calma, faltou a cobertura. Na hora que ele tira o Kevson, alguém tinha que estar ali, né? Não tinha, demorou a chegada da recomposição. Se eu não me engano, quem tenta chegar ali é o André Lima, chega atrasado. E aí, jogador de qualidade, ele tirou muito bem, mas não tem como. Essa daí lá no cantinho, o Diogo Silva ainda foi, mas não conseguiu fazer a defesa. Belíssimo gol. No momento em que a Ponte estava melhorando no jogo, né? Aí toma o gol, balde de água fria no time Ponte Pretano, nesse finalzinho de primeiro tempo. Balde de água fria na Macaca, que agora tenta responder. Lançado o Potker. Impedimento marcado. Agora não tem chororô, né? O negócio apita vibra no braço do árbitro para o jogo na hora, hein, Pepe? É, porque o assistente número 2, o Rafael Guedes, não foi ele quem levantou o instrumento. Foi o árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho. Foi a tecnologia, e disso eu entendo. E que bom, né, que a gente tem isso, né? Se a gente ia ficar naquela, né? A gente narra o jogo, o lance inteiro, para depois o bandeira levantar o instrumento. É isso aí. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40-40, primeiro tempo. Série B, quarta rodada aqui no Moisés Lucarelli, 1 pro Vila, gol de Rian, 0 pra Ponte, Edu. Brasileirão, segundo tempo de Remo 0, Vasco 1, acabou em Salvador, Vitória 2, São Paulo 0, em andamento Mirassol e Bahia 0-0, primeiro tempo em Mirassol. Na Série B, acabou Juventude 2, Goiás 0, gol do Avaí, hein? Lá em Recife, Sport 0, Avaí 1, Avaí é líder e a Ponte com esse gol sofrido é penúltima colocada. Bandeirantes Campinas, timaço do Carlos Batista, FM 85,7. Você ligado conosco, anunciando para amanhã, 18h30. Amanhã tem Guarani. Guarani em campo com Carlos Batista. Jogão que você vai acompanhar pela Série C do Campeonato Brasileiro conosco. Elvis domina no meio de campo, empurra a bola pelo setor esquerdo. Vamos lá, Brian Borges vai pra cima, se redime do gol que você perdeu, garoto. Vai pra cima, costurou, chegam 2 na marcação e dá uma canetaça no seu adversário. Rolou atrás pra André Lima, dominou, pensou, ajeitou a jogada pra Elvis pelo setor de ponta esquerda. Soltou a bola na infiltração pra Potker, chegou, evitou a saída. O árbitro pegou o impedimento dele. Se é a tecnologia, tudo bem, mas eu tive a impressão que ele partiu de trás, hein, Pepe? Eu também tinha essa impressão. E curioso essa tecnologia, porque novamente o árbitro marcou primeiro que o bandeirinha. Você tá reparando que daqui uns dias nós vamos ter uma fila de desempregado de bandeirinha, Pepe? Não estava sabendo dessa nova tecnologia, não. É impedimento semiautomático? É, só pode ser. O cara tá marcando sempre antes do bandeira. bandeira. Mas na Série B? Então, como é que pode? Ou o bandeira aciona o botão lá e esse afro tá muito Lewis Hamilton, né? Eu acho que o afro tá querendo fazer o serviço completo, hein? Por isso que eu falei que vai aumentar a fila de desempregado do bandeira. Daqui a pouco não vão precisar mais do bandeirinha, coitado dele. Coitado dos bandeira. Domina a Ponte. Roubou André Lima, botou pra correr, agora sem impedimento. Vamos lá, brigou por ela. Vai entrar na área, Potker, só mais você. Finta e bate. Perdeu o time, vai rolar essa bola pra Brian Borges. Saiu da grande área, a bola da equipe da Ponte Preta no campo de ataque. Dominou, vai esperar passar, deu de calcanhar pra Kevson. Kevson chegou na linha de fundo, cruzou na boca do gol pra quem? Escorregou o jogador da Ponte, mesmo assim um cabeceio do Serginho. Do Rodriguinho, o goleiro pegou. Pois eu fiquei ligado para ver se ele ia marcar o pênalti, não marcou, Pepe. É isso, o Elvis caiu anteriormente, ficou pedindo pênalti e o Rodriguinho já parece que já foi caindo para a bola.
não cabeceou firme, goleiro Elton fez boa defesa. Você viu o pênalti nesse lance aí, CH? Ou não chegou para você ainda? Nós temos um delayzinho, né? Não chegou. Tá. Não tem um delayzinho. Acho que é agora, vamos ver. Vamos ver. Não, lance normal. Lance normal, não. Segundo o CH. Antecipando-se qualquer dúvida aqui, nosso VAR, que é o CH hoje, com Gleger Zonzinho, os comentaristas escalados pelo Batistão. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola no campo defensivo para a equipe da Ponte. Márcio Silva recuou até o goleiro Diogo Silva. Será que são parentes? Acho que não, hein? Quinto sinal marcando 18h45. Já o intervalo inteligente da Bandeirantes. Tenta resvalar de cabeça, bola no meio de campo. Camisa 20, Murilo, para a presença lá na ponta direita do jogador Rodriguinho. Foi muito forte, sobrou com a defensiva do Vila Nova. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! 44, vamos ficar de olho aqui no quarto. O árbitro já está com a placa na mão, já ele vai levantar para sabermos os descontos do primeiro tempo, como diria Edu Pinheiro. A Ponte que iniciou a competição com derrota para o Atlético por 2-1, empatou com o Ceará 1-1, na última rodada foi derrotada pelo Náutico por 1-0, está perdendo para o Vila também pelo placar de 1-0. Tem que reagir a Ponte rapidinho nessa competição. Dominou o William Maranhão, já rolou a bola soltando para Marquinhos Gabriel. Na ponta esquerda para Janderson, vem Vila. Devolveu com Marquinhos para trás, bateu na zaga da Ponte. Insiste Janderson, rasga, tirando para fora o Murilo Cavalcante, metendo a bola para escanteio, o MPP. Cortou, tirou a bola, chutou para onde o nariz estava apontado, o Murilo Cavalcante. Escanteio para o Vila, no momento em que sobe a placa, mais 3 minutos no primeiro tempo. Vamos até 48 nessa primeira etapa. O árbitro Afro Rocha Carvalho da Paraíba. Escanteio Ponte. Guarda-chuva aberto aí, Diogo Silva. 1-0 para os caras. 1-0 para o Vila Nova, reta final de jogo, 3 minutos mais por jogar. Escanteio batido, bola vem lentamente, chegou no segundo pau, sempre ele para atacar a bola de cabeça, Pedro Romano. Só que dessa vez com firme e segura defesa do arqueiro da Ponte Preta, Pepe. Defendeu o goleiro Diogo Silva, a bola fácil para o goleirão da Macaca. Macaca tem a posse de bola, ainda busca o empate no primeiro tempo. 46 minutos de bola rolando no primeiro tempo, bola recuada pelo Márcio Silva até o goleiro Diogo. Diogo usa a perna direita com seu uniforme bonito azul, levantando para o campo de ataque. Vai tentar subir de cabeça o Rodriguinho, melhor para sua marcação. Ajeitou de cabeça Dudu aqui para o setor esquerdo, a bola até o Janderson. No campo defensivo, empurra a bola soltando para Igor Luiz. Igor faz o levantamento, a soltura de bola buscando aqui o Ryan, ou Rian, ele que fez o gol, aliás, um belo gol. Ele sai para o jogo aí, abrindo essa bola, soltando para Kevson, para a equipe da Ponte Preta. Falta para cima dele no campo defensivo. Ficou sentindo, mas já se levanta, tudo bem com o lateral esquerdo da Macaca. Macaca chegando aí a mais de uma derrota. Tem todo o segundo tempo, é verdade, mas precisa a Ponte acender a luz amarela no começo da Série B. Não dá para ficar lá embaixo com muito poucos jogos e poucos pontos também nesse começo de competição. Tenta a Potker, sai da marcação, ele consegue, toca essa bola para Thales, setor direito, devolve com Potker, vai para cima, devolve mal, roubou o time do Vila, vem para a resposta agora para o contra-golpe, 46, prendeu a bola Janderson, tudo passa por ele, a ponta esquerda sempre a mais venenosa da equipe do Tigre, tocou de calcanhar a bola com Igor lateralmente aqui no meio de campo, descarregando para Marquinhos Gabriel, voltou com Igor, soltando atrás, recomeça o time de Guto Ferreira, placar de 1-0. 47 minutos, ele prometeu até 48. 18 horas e 48 minutos, já o intervalo inteligente da Bandeirantes, Edu Pinheiro, o incomparável, vem aí. De novo, Vira atacando agora com o Rian, ponta direita, pedalou. Na marcação tem Kevson, chega dentro do primeiro combate, não deu certo, chega dentro do segundo combate, depois a presença do Murilo Cavalcante, a bola foi colocada para fora, arremesso lateral para os caras, não para a Ponte, último toque foi do Rian, é lateral para a Ponte bater, 47-40, reta final do primeiro tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Amanhã tem Guarani no Brinco, 18h30, Carlos Batista vai transmitir para você, são os times de Campinas em campo e a Bandeirantes dando o recado, e você na meta de like, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 100 likes, 104 likes, a meta é 200. Quero todo mundo no segundo tempo comigo, porque aqui termina o primeiro tempo.
Afro Rocha Carvalho mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 1 para o Vila, 0 para a Ponte. Edu. Olha, empatou o Remo lá em Belém. Gol do Marlon, 38 segundo tempo lá no Mangueirão. Remo 1, Vasco também 1. Oi, Pedro Piscinato. A Ponte atacou para o gol de entrada, Pedrão. É isso. Diferente do normal. Geralmente a Macaca começa atacando para o gol da linha do trem. Nesta partida os papéis se inverteram e a Ponte Preta vai saindo derrotada neste primeiro tempo. Macaca que começou o jogo com o Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, David Braz começou, mas saiu lesionado, entrou o Lucas Cunha e ao lado dele o Márcio Silva. Na lateral esquerda o Kevson, no meio campo André Lima, Murilo Cavalcante e Elvis, e no ataque Brian Borges, Rodriguinho e William Potker. O gol do Vila aí, esse cara aí que marcou, Ryan, né? Rian. Ele tinha acertado um belo chute que o Diego Silva defendeu bem, fez uma ponte legal, 24 minutos. Depois teve um chute dele que bateu não sei quem da ponte na zaga e raspou o travessão, foi pra rede lá de cima, foi pra escanteio. É isso. E na terceira ele fez, Pedro, olha, teve o cruzamento, esse Rian pegou, ele saiu primeiro do Kevson, depois ele saiu do André Lima. Ele pegou a bola dentro da área, mas saiu de 2 da ponte, levou a bola até a meia-lua e acabou chutando uma pancada bem no cantinho. Não teve jeito, 1-0. Tá bom, Pedrão, bom descanso. Valeu, Edu. Lembrando que a Ponte teve um zagueirão que saiu logo cedo, né? Logo a 6 minutos. David Braz saiu, tá no banco chorando, né? E entrou o Lucas Cunha. Tá saindo aqui agora, Edu, tá mancando muito, parece que é na perna esquerda. Não pode entrevistar, né? Não. Isso é... Só no final do jogo. Cuidado com a fiscalização, Pedrão. Sim, senhor. Tem lanchinho, a Ponte dá lanchinho. Isso é engraçado, hein, Edu? Engraçado, hein? Eu vou falar pra você, rapaz. 2 copinhos de água por profissional e nem pode pedir mais, hein? A fase é compreensível. Não tem como reclamar, Pedrão. É o que temos. É o que temos. Paciência. Vamos lá, CH. Você dizia 35 minutos. É a melhor apresentação da Ponte. A Ponte demorou um pouquinho para pegar no breu. Quando pegou, o William Potker tentando. Teve o Brian Borges, perdeu um gol incrível a 14 minutos. Jogada do Potker. Ele sai da marcação, cruza, livre. Brian Borges isolou. E aí, CH, 1-0, Vila Nova, CH. Só uma pequena correção, Edu. Quando eu fiz o comentário, eu não disse do time num todo, eu falei do meio-campo. A apresentação do meio-campo me agrada e me agradou no primeiro tempo, com exceção do gol, porque o menino Ryan recebe dentro da grande área, o lateral esquerdo da Ponte, o Kevson, está marcando a distância, não é? E ele corta por dentro, e quando se esperava que o André Lima desse uma bloqueada ali, quando o Ryan ameaçou com a perna esquerda ainda fora da área, porque ele trouxe do lado direito e veio para a entrada da grande área, o seu André Lima virou de bunda para o jogador, e isso não pode acontecer no futebol, principalmente numa jogada individual na frente da grande área. A Ponte falhou no gol, 2 jogadores para mim falharam. Bom, eu não posso considerar que o primeiro tempo foi desastroso, não. O resultado, sim, com toda certeza. Sabe por que foi desastroso? Porque a Ponte teve chance clara de fazer 1-0. E o gol que o Brian Borges perdeu, não existe isso. E a diferença do jogo, basicamente, é essa, né? O ataque do Vila Nova tem jogadores que decidem, o ataque da Ponte tem jogadores que não decidem. É isso que até agora, no primeiro tempo, eu sei, o Vila teve mais posse de bola, essa coisa toda, mas eu acho que a Ponte equilibrou a partida. Iniciou titubeante, depois foi equilibrando, até o momento do gol, porque, repito, houve uma falha individual. É preocupante agora, principalmente, a parte emocional para o segundo tempo. Como é que a Ponte vai reagir com um gol atrás? Vai ter tranquilidade para poder empatar o jogo? Tomara que sim. Não pode desistir da partida. O jogo não está definido, o jogo não está complicadíssimo para poder melhorar para o segundo tempo. Resta saber como é que o Rodrigo, eu não mexeria em nenhuma posição, né, a não ser por contusão, para ver se o time reposicionado no segundo tempo tem um melhor comportamento. Portanto, eu também não vou chamar de castigo não o gol que o Vila Nova fez, porque
O futebol é jogo de erros, né? Como diria o profeta. E a Ponte errou no momento fatal. Quando o Vila errou na bola do Potker por o Brian Borges, quem errou foi a Ponte na conclusão. Portanto, 1-0 Vila Nova, Edu. Olha, é o seguinte, no Brasileirão, tá terminando lá no Mangueirão, Remo e Vasco 1-1, o Remo empatou há pouco, acabou em Salvador, Vitória 2, São Paulo 0, gol do Kaká e do Ramon. São Paulo teve um jogador expulso, o lateral direito, Lucas Ramon. Quando estava início do segundo tempo, estava 1-0 pro Vitória, início do segundo tempo, esse Lucas Ramon expulso e o segundo gol do Vitória foi a 37 minutos do segundo tempo. Gol do Mirassol, hein? Gol do Mirassol, David Duarte contra. Mirassol 1, Bahia 0. 20 horas tem Santos e Atlético Mineiro com Neymar. E 20h30 Inter e Grêmio, né? O Grenal lá no Sul. Olha, na Série B, ontem Criciúma 1, Botafogo de Ribeirão 0. Agora, terminado, Juventude 2, Goiás 0. Lá em Recife, o Sport empata de pênalti. Nós estamos no final do primeiro tempo, agora Sport 1, Avaí também 1. E 20h30 tem Ceará e Náutico. Deixa eu pegar aqui a série D de dado, o 15 de Piracicaba jogando em Bauru, estava 2-0 para o 15. E aí o Noroeste empatou, cara. Marcou 2 gols rapidinho, tá nos acréscimos em Bauru, hein? Noroeste 2, 15 2 e encerrado também o Água Santa perdeu no Rio de Janeiro para o Madureira. Madureira 3, Água Santa 1. Olha, já a gente volta com o Gregor comentando que fase da Macaca, hein? Só uma vitória esse ano, rebaixado no Paulista, problemas terríveis financeiros, perde de 1-0, gol a 37 minutos, tem torcida do Vila Nova e você vai... O que você vai falar com essa situação? Meu Deus do céu. Já o Gregor comenta 1-0 Vila. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rádio Bandeirantes. Roger Williams vai narrar aqui esse lance que o Brian Borges perdeu aquele gol a 14 minutos. O cruzamento do William Potker. A Ponte está ganhando para o gol de entrada. Será que dá para ouvir? Eu quero ouvir o Roger Williams.
Não tem importância. Vamos, o lance 3 também, o Elvis bateu uma falta e o Potker de cabeça também tentou. Depois a gente ouve. Vamos pro Gleger. Você me ouve, Gleger Zorzin? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. E você deu alto e bom som. 7,94 para a defesa do Diogo Silva, naquele chute do Rian. E depois o Rian marcaria o gol em Gleger. Analisando todos os critérios daqui da pauta, que é o grau de dificuldade da defesa. Foi uma defesa segura, teve uma queda importante do Diogo Silva. Eu gosto, viu, Edu, quando o goleiro faz a defesa sem soltar, sem dar rebote, sem espalmar. É um goleiro seguro, sem dúvida nenhuma, o Diogo Silva. Agora, a Ponte foi castigada, né, Edu? Um momento de desatenção ali, a bola estava lá do lado esquerdo, ela rodou lá pro lado direito no pé do Rian. O Kevson chega atrasado, né? Mas aí tem que ter a cobertura, porque ele traz para dentro e o André Lima meio que dormiu no lance, né? Demorou para fazer a cobertura e depois o CH diz aí atentamente, é verdade, né? Ele vira de costas e aí, aí o Rian, bom jogador, né? Tirou lá no cantinho, lá do outro lado, né? O Diogo Silva fez uma grande defesa, mas essa daí realmente foi muito difícil no chão, cruzado, é muito difícil, é complicado. Mas dá para dizer que a Ponte, ela não fez um mau primeiro tempo. Começou mal, faltando um pouco de tranquilidade, muita ansiedade, né? E aí ela conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu criar a oportunidade. Depois daquela oportunidade do Brian Borges, o time da Ponte cresceu no jogo. E você vê como é que é, né? O Vila teve 2 chances, uma o Diogo Silva pegou. Teve 3, né? Teve uma que o Rian bate também, a bola desvia, ela vai, morre em cima, na rede pro lado de cima, né? Que o Diogo Silva ficou meio ali, mas teve esse lance, depois teve a defesa do Diogo Silva e depois o gol. E a Ponte teve nos pés do Brian Borges muito mais gol feito do que o gol que fez o Vila, né? Porque o Rian teve que cortar, teve que ajeitar, teve que trazer para dentro. O Brian Borges era só ter um pouco de tranquilidade, tirar do goleiro e botar a bola dentro do gol. Então, eu acho que o jogo termina o primeiro tempo, claro que tem a parte emocional, né? Pô, fazendo um bom jogo, toma um gol daquele, finalzinho do primeiro tempo. Mas tomara que o Rodrigo acalme o time, consiga equilibrar a parte emocional do time Ponte Pretano, para que a Ponte volte da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Terminou jogando bem. O meio de campo deu uma encaixada, o Elvis começou a aparecer, o Potker tá bem no jogo, né? As esticadas ali, ele tá conseguindo chegar, tá conseguindo evoluir, né? O Brian Borges depois do gol deu uma sumida, mas é um bom jogador. Essa dobrada do lado esquerdo é interessante, ele com o Kevson, né? O Kevson ainda um pouco mais tímido, né? Tá voltando de contusão, tem que ser um pouco mais agudo, ter um pouco mais de profundidade para que você consiga criar algumas oportunidades ali pelo lado esquerdo. Então vamos ver o que preparou o Rodrigo. Eu não mexeria no time, não mexeria. Eu acho que o time terminou bem o primeiro tempo, só fazer um ajuste ou outro de posicionamento e acalmar o emocional para que a Ponte possa voltar, empatar o jogo e tentar virar, viu, Edu Pinheiro? Olha, esse gol que a Ponte perdeu, eu não acredito que o Tigrão perderia, diz aqui o Lebrão. Outra coisa aqui, deixa eu ver, atenção, diz aqui, boa noite, seu Edu, Potker é inimigo do gol. Brian Borges não tem cacoete de atacante, contrataram 7 atacantes, não tem um de área. Pedro Piscinato. O Gleger falou que não mexeria na equipe, mas o Rodrigo Santana vai mexer. A gente pode observar aqui, o Luiz Felipe já voltou do vestiário, tá fazendo um trabalho de aquecimento ali com a equipe de fisiologia, o preparador físico da Ponte Preta. Luiz Felipe, com a camisa 11, vem aí na macaca para o segundo tempo. Quem será que vai sair, hein? Eu acredito que o Rodriguinho foi muito mal no primeiro tempo. Rodriguinho, você sabe que é a 6ª partida do treineiro, não? 2 da Copa do Brasil, com 4, é a 6ª partida dele, né, Pedrão? Isso, 6ª partida. Ele utilizou 27 jogadores em 6 jogos, 27. Tem a impressão que a Ponte, dos que chegaram, acho que todos estrearam, né, Pedro? Acredito que sim, Edu. Das 14 contratações, sim. Olha, Diogo Silva, Pacheco, que já foi embora, Lucas Cunha, David Braz, Kevson,
Diego Porfírio, Rodrigo Souza, Saravia, tá suspenso, Tarek, Léo Gomes, Elvis, Baianinho. O Baianinho tá no banco, Hoje tá no banco, opção para o treinador. Brian Borges, Diego... O que a torcida tá falando aí, Pedro? Criticando o vice-presidente Marco Antônio Eberlin. Mas um detalhe, a Ponte Preta volta para o segundo tempo com o patrocinador Master na camisa. A marca do Toguro, Mansão Maromba, não estava no primeiro tempo e agora a Ponte Preta utilizando a marca aí para a segunda etapa. Vai ver que pagou só metade, né? Não Inacreditável. sei. Isso é inédito. Eu nunca... Edu, você é o nosso historiador, tem todos os documentos. Não. O time jogar o primeiro tempo sem patrocínio e o segundo tempo com patrocínio? É em homenagem ao gol da Fepasa. A Ponte não vai tacar no gol da Fepasa? Sim. É em homenagem à Fepasa, tem tudo um histórico. A Ponte... Saiu o Elvis, hein? Quem? Não tô vendo o Elvis em campo, não. Tá aí. Esse que Saiu 11, Elvis. Né? Saiu Elvis. E entra quem, Pedro? Luiz Felipe com a camisa número 11. Mas quem que vai armar agora? De atacante fica Brian Borges, que não é atacante, mas está ali Brian Borges. Acho que é o Brian Borges que vai armar, né? Brian Borges ainda está posicionado ali, mais ao lado esquerdo. Talvez o André Lima? Sei lá, Edu. Deus do céu. Os nossos analistas têm algum palpite? Saindo Elvis, entra Luiz Felipe, que é atacante. Quem é que passa? Brian Borges. Provavelmente o Brian Borges deve fazer essa função, Edu. Olha o Guto Ferreira, rapaz. Meu Deus do céu. Que é isso? Lá tá entrando. Não, tá entrando o Luiz Felipe, hein? Bom, vai começar no segundo tempo, a Ponte perde 1-0 Vila Nova, mas aqui na Bandeirantes, para o show continuar, vem aí o Moço de Americana. Valeu, Edu Zaço! Vai rolar a bola pro segundo tempo, a Ponte vai dar a partida, Potker posicionada, a Ponte no segundo tempo defende o gol do Portão Monumental, o gol do placar eletrônico, consequentemente ataca para a linha férrea. Boa sorte, Ponte Preta, boa sorte, Luiz Felipe, sangue novo no segundo tempo. O Arthur da Paraíba, Afro Rocha Carvalho vai autorizar, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. E lá vem Macaca, Thales levantando a boca do gol, sobe pra afastar Caio Marcelo, insiste Thales pra lá, pra cá, buscou chegar ali de fundo, protege o camisa 8, William Maranhão, a bola sai, é tiro de meta pro Vila bater, Pepe. O Thales brigou até o último minuto ali com o Igor Luiz, mas apenas tiro de meta para o goleiro Elton Leite. Confirmando a alteração na Macaca, saiu Elvis com a camisa número 10 e entrou Luiz Felipe com a 11. Você está em FM 85,7 no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Na Alexa é só pedir, Alexa toca Rádio Bandeirantes Campinas. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meta de like para essa transmissão, 200 likes. Eu tenho a impressão que bateremos essa meta rapidinho. Já estamos com 130. Senta o dedo aí, deixa o joia para mim. 120, 128, tá subindo, eu quero mais likes pra mim, pra Ponte chegar ao gol de empate, mas quem vem é os caras lá pela ponta direita, Elias tocou essa bola soltando, Rafa Silva vem pro mergulho, bola direto com o goleiro Diogo Silva, tranquilo pra ele fazer a defesa, defendendo o gol da esquerda, Ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, Vila Nova inteiro de vermelho, os goleiros, o da Ponte usa o uniforme inteiro azul, e o do Vila Nova é o Tom Leite, uniforme inteiro preto, pra você em casa ficar imaginando com mais detalhes, a arbitragem com uniforme marca-texto, com aquela camisa verde bem forte, meias também, calções pretos, e a Ponte, como é que é, hein, Pepe? Jogou o primeiro tempo sem patrocínio, foi pro vestiário, todo mundo trocou de roupa e voltou com camisa, com patrocinador Master Piscinato. Eu acho que o Toguro só fez o Pix durante o intervalo, porque no primeiro tempo Ponte Preta estava apenas com a camisa com a estampado desktop nas costas e agora volta para o segundo tempo, todo mundo de Mansão Maromba, quem sabe dá forças aí para a Ponte Preta conseguir virar esse jogo no Majestoso. Sanasa, tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas!
Alô, Paulo Santos. Sócio Elvis se negou a entrar no segundo tempo. Técnico é limitado. Paulo Santos registrando a sua participação aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chamou, falou. Dá uma olhadinha lá no grupo interno aí da Rádio Bandeirantes, que você vai ver o porquê que a Ponte voltou pro segundo tempo com o patrocinador master. E aqui o Vila vem levantada a bola no boca do gol. Rafa Silva desvia de cabeça na pasta direita do gol. Ó, o Vila chegando aí, hein, Pepe? E o Rafa Silva subiu sozinho dentro da área da Ponte Preta, mas não pegou como gostaria. A bola acabou correndo pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Diogo Silva. E olha um detalhe: a assessoria de imprensa da Ponte Preta acaba de mandar no grupo da imprensa confirmando o patrocínio master da Mansão Maromba. Olha o Potker lançado na boca do gol, vai pintar o gol de empate. Defendeu! Elton estava impedido. O Potker foi lançado, ele bateu, o goleiro ia fazer um milagre com a unha da mão direita, mas estava parado o jogo. É como o Gleger Zorzin disse, ninguém sabia que estava impedido. O Potker não pode perder essa oportunidade. Já desperdiçou uma de cabeça no primeiro tempo e agora, cara a cara, desperdiça mais uma chance. Como é que é? A assessoria mandou aqui, tá mandando também pra gente, Vinícius Abarca, você colocou aqui no grupo. A Ponte Preta acaba de avisar. Novo patrocinador master. Deve ter fechado o contrato no intervalo. Que loucura. Mansão Maromba. E aqui o Gleger Zorzin mandou a informação do porquê. É porque o garoto propaganda da Mansão Maromba é o Valdemir Gomes, o Tigrão. Chimichurri. Inacreditável, ele tá usando aqui o uniforme da Mansão Maromba. Será que o Tigrão entrou pro time também dos marombeiros? Não é possível. Não é possível. Macaca vem pelo setor esquerdo, lançado, Murilo Cavalcante estava impedindo mais um impedimento no ataque da Ponte no segundo tempo. Diga. Cara, que defesa do tal do Elton, hein? Tava impedido o Potker, né? Tava mesmo, foi bem assinalado, mas que defesa que fez o Elton Leite, hein? Meu Deus. Essa seria uma defesaça se não tivesse impedido. Seria mesmo, era o gol da Ponte desenhado, mas estava impedido o Potker. 4h45, segundo tempo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Abraço ao Tigrão, de folga hoje, mas é do time do Maromba, como é? Mansão Maromba. Impressionante. Eu tô abismado com a imagem. Tigrão vai fazer um projetinho com o Toguro. Vai aparecer igual o Sylvester Stallone daqui uns dias. Essa que é a verdade. 5 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com o timaço do Gil Kleber, Alan Zanelato, Elton Grimaldi na mesa, com Lucas Pessoa no YouTube cortando as imagens pra gente, com Giba Sufi aqui comigo na técnica externa, e vem Potker na boca do gol, pintou um empate, defendeu Elton, voltou pra pote, gol, rolou pra trás, atenção, é pra fazer Brian, rolou pra lá, pra cá, tocou Murilo, vai te catar, que é isso? Que chute de M, 3 pontinhos foi esse, hein, Pepe? Murilo quase mandou a bola pra fora do estádio, sem palavras. Nem com anabolizante, nem com creatina, whey e companhia bela, esse cara vai fazer um chute assim de novo. Não é possível, Pepe. E no lance anterior, Potker mais uma vez saiu cara a cara com o goleiro Elton Leite, mas dessa vez méritos para o goleiro do time goiano. Saiu fechando muito bem, fechando ali as opções de chute, de finalização para o William Potker. Tentando defender o cara aqui no primeiro tempo. Gleger defendeu, o cara dá um chute desse aí, vai te catar, meu. Deixa eu fechar o giro do placar aqui, 6,5. Segundo tempo. Vila Nova 1, Ponte 0, vem na boca do gol, agora a Ponte, é pra fazer, Rodriguinho defendeu o goleiro, voltou o rebote, Brian pra fazer, bateu de novo, Elton Leite, 2 milagres, só que dessa vez o Brian estava impedido, Pepe. Mas na primeira chance com o Rodriguinho, é impressionante a quantidade de gols perdidos que o ataque da Ponte Preta fez nesse primeiro tempo. Primeiro com Potker, agora com o Rodriguinho. Esses gols vão fazer falta. Rodriguinho saiu cara a cara, bateu em cima do goleiro Elton Leite. E aí no rebote, o Brian Borges realmente estava impedido. Mas a Ponte Preta vem criando chances
no segundo tempo. Dá 1-0 pro Vila aqui, Edu Pinheiro. Deixa eu entender aí, no chute do Rodriguinho, quem que estava impedido? No primeiro chute ou no segundo? No segundo, chute do Brian Borges. Eu vou melhorar a narração, Edu, mas... Não, mas o Rodriguinho não o primeiro impedido. foi o Rodriguinho, não tava, foi o Brian Borges, foi no segundo. Ah, foi o Brian Borges. Isso. Tá, e no primeiro lance, que o Potker chega pertinho do goleiro, chutou e defende, o rebote então vai não foi pra quem isolou. São duas defesas, quem duas defesas. Ah, quem? O Murilo, ué. Murilo. É. Meu Deus do céu. Tem que mandar ele pra mansão. Tem que mandar ele pra mansão maromba, Edu. Bom, é o seguinte, Brasileirão encerrado, Remo 1, Vasco 1, Vitória 2, São Paulo 0. E no final do primeiro tempo, lá em Mirassol 1, Bahia 0. E na Série D de dado acabou, Noroeste 2, 15 de Piracicaba também 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, veja só, a Ponte tinha apenas 4 finalizações em média por jogo até aqui. O Vila tinha 8,3. Só nesse jogo aqui, deixa eu puxar rapidamente para ver se eu melhorar as estatísticas da Ponte. A Ponte teve 3 grandes chances e 9 chutes no total. Só que aí tá faltando confiança, né, CH? Porque são gols perdidos. O PP chamou atenção para isso. Não é só confiança, né, Roger? Vamos combinar que falta qualidade. Você precisa ter tranquilidade, mas os jogadores treinam, né? A tranquilidade faz parte, mas tecnicamente os atacantes da Ponte são muito abaixo, né? Não tem nem comparação com os atacantes do Vila. Ponte começou em cima, tá em cima, tá com volume e intensidade legal. Vamos ver se consegue empatar, mas em termos de gols perdidos, para mim falta qualidade. Você está na Bandeirantes com a Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes nobres, selecionadas e delicioso tempero original Seara. Encontre domingo atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Goleirão Elton Leite salvando o Vila, grande nome, ao lado do Rian no jogo, bola pela ponta direita, lá vem a Ponte Preta, o levantamento acontece no Rodriguinho, bate na zaga, vai pra fora, arremesso lateral, o próprio bate, chegou até a ponta direita, atenção, saculejou, tentou entrar na área do Luiz Felipe, corta a zaga do Vila, agora contra-golpe para o time colorado, acelerou na ponta esquerda, vem pra cima Janderson, atenção, ele vai fazer o break, fez o break, descarregou a bola soltando pelo meio, aparece o camisa 15, por aqui o Dudu, virou o jogo completamente para Rafa Silva, setor direito do campo, vai chamar o seu adversário para sambar, ele devolveu a bola com o Dudu, lateralmente a bola com o William Maranhão, Maranhão domina, voltou, soltando a bola para Dudu, faz a inversão de jogo pelo setor esquerdo, Janderson mata bem no terreno, vai para cima, arredondou, atenção pro camisa 9, vai fazer um golaço, bateu o Rafa Silva, defendeu Diogo! Milagre do camisa 12, defesaça de Diogo, essa bola vai pra fora, hein, Pepe? E o detalhe é o espaço livre que o Rafa Silva teve para dominar, ajeitar o corpo, olhar para onde ele queria bater essa bola e bateu. Defesaça do Diogo Silva, escanteio para o Vila pelo lado direito. Marquinhos Gabriel na bola. 10 no costado, vai para a cobrança, 10:51 no segundo tempo, 1-0 vence o Vila, escanteio, Diogo Silva, guarda-chuva aberto aí, garoto, lá vem chuveiro na sua grande área, vai Marquinhos Gabriel, experiente, camisa 10, partiu, levantou de perna canhota, desvio de cabeça, na trave! Nossa, como o Vila apertou agora! Pedro Na primeira, Romano. uma defesaça do Diogo Silva. Na segunda, o camisa 4, Pedro Romano tocou, ela bateu no travessão, hein, Pepe? Zagueiro alto da equipe do Vila Nova, subiu muito bem dentro da área Ponte Pretana, cabeceou, Ponte Preta foi salva pelo travessão. Cleger Zorzin, grau de dificuldade, a nota da defesa do Diogo Silva, que foi buscar no canto esquerdo, chutaço do Rafa Silva, Glegaço. Até agora a defesa do jogo, 7,98. 7,98. A igual jurado de carnaval no Rio de Janeiro. Criterioso. E olha, quase uma defesaça, mas não foi. Mas não foi na visão do nosso comentarista Gleger Zorzin. 12 minutos aqui, agora escanteio pros caras, Pepe. Aliás, pra Ponte. Pra Ponte, o Brian Borges tentou uma jogada individual, foi pra cima
do Elias, ganhou o escanteio, Luiz Felipe na bola. 140 likes, deixa o like aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a meta é 200. A meta de 200 likes, deixa o dedo aí. Eu quero ver subir para 150. Atenção, escanteio para Ponte, é para empatar. Lá vem ela com veneno, desvia, acontece, vai sobrar essa bola, batida pro gol, desviada, vai para fora, escanteio. É novo escanteio, a Ponte na pressão, Piscinato. O Brian Borges tentou de perna esquerda, foi travado pela defesa do Vila, novo escanteio para Macaca. É mais um escanteio de lá pra cá, gol da linha férrea, parte pra bola, levantamento acontece, vem com um efeito, Pedro Romano subiu pra tirar dali, voltou o rebote pra equipe da Ponte Preta, de novo na grande área, chute pro gol, defendeu! Elton Leite vai salvando o Vila de tomar o gol de empate. E mais uma vez o Brian Borges deu um lindo chapéu, bateu firme. Defesaça do Vila e vem mais Ponte. Vem de novo a Macaca, é terceiro escanteio consecutivo. No segundo pau, tirou dali. Afastou o William Maranhão, a Ponte fica com ela aqui no campo defensivo. 13 minutos. Você no futebol da Bandeirantes, a Ponte aperta o jogo, é bom na segunda etapa. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue logo os 19-3273-3760 em Campinas. Ponte domina, ponta direita, Thales se enroscou com seu marcador, Igor Luiz leva a melhor, sai pelo jogo, abre a bola com Marquinhos Gabriel, devolve a bola soltando aqui atrás. Presença do jogador da Ponte para fazer a roubada em cima do Janderson. O árbitro pegou uma falta. Falta para Ponte Preta. Eu achei que era falta para os caras, é falta para Ponte. A Macaca permanece no campo de ataque. Vem levantamento aí, Pepe. Mais uma bobeira sem tamanho no lance anterior. O Thales partiu em contra-ataque, desperdiçou a chance, mas agora a Ponte Preta tem uma falta. Luiz Felipe aparentemente assumiu o posto de homem das bolas paradas depois da saída do Elvis. Sanasa tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento pelo ranking Trata Brasil. Parabéns, Campinas. Luiz Felipe levantou a cobrança da falta, ela passa por todo mundo, vai para fora. Lateral do outro lado para a equipe do Vila bater, 14 minutos do segundo tempo. Ponte perdendo 1-0 para o Vila Nova, gol de Rian, 37 do primeiro tempo. Te abraçar aqui, Xexé Rodrigues, Andorinha Pet. Aí tem um perfil legal aqui, Eberlim Bugrino Roxo. E ele coloca aqui, novo patrocinador master, Serasa Experian. Você tá pegando no pé. O professor Darcy: se tivéssemos um atacante de verdade, já estaríamos ganhando. Concordo, Darcy. Tá difícil a vida da Ponte. Sidney Faria, um abraço para você. A Ponte não tem um centroavante do Sub-17 para substituir o Potker. Qualquer um centroavante já faria os gols que a Ponte perdeu. Sidney Vila Bela, Chácara Primavera. Um abraço, Sidney, obrigado pelo carinho. Quem mais aqui? Noêmia. Eita, time safado, sem receber salários, ninguém trabalha, está na hora de colocar esses dirigentes para fora. Valeu, Noêmia, obrigado pelo carinho. E muita gente aqui, daqui a pouco eu registro mais. Potker vem, se atrapalhou, mas ela vai sobrar. Atenção, Brian, é com você, garoto, é com você, bateu em cima do zagueiro. Tá difícil, hein, Pepe? Tá fácil não. Mas o Brian sempre tentando, vai, briga, divide com o zagueiro, dribla, chuta de perna direita, chuta de perna esquerda, praticamente lutando sozinho o atacante Brian Borges. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 16, segundo tempo. Moisés Lucarelli, cai a temperatura, 20 graus agora em Campinas, 1 pro Vila, 0 pra Ponte, Edu. Na Série B encerrado, Juventude 2, Goiás 0, Sport e Avaí. Segundo tempo está 1-1, 20h30 tem Ceará e Náutico. Tem futebol na Bam. E amanhã também tem futebol na Bam, 18h30, Guarani, Volta Redonda com Carlos Batista, Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar aqui, eu gostei desse aqui, Pepe, Coleiros de Paulínia, e tem uma coleirinha aqui na fotinha dele. É um mais criativo que o outro, hein? Diego Tavares vem aí. Porque ele fala aqui, ó, na Ponte não tem quem arma, tem quem finge que arma. O Elvis já deveria ter ido embora faz tempo. Ele mandou essa mensagem aqui quando a gente ainda não tinha informado a substituição do Luiz Felipe no lugar do Elvis. E Tavares vem aí, Pepe. Tá ali conversando com o Gabriel Remédio, auxiliar técnico do Rodrigo Santana. Daqui a pouquinho, sangue novo no ataque da Macaca. 17 minutos e aí, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 1-0, Vila segue vencendo.
Tá difícil, né, cara? Tá difícil porque a Ponte torna o jogo mais complicado. Você veja que o mais difícil é você criar oportunidades, entrar dentro da área, fazer a jogada de linha de fundo. O Vila Nova teve 1 ou 2 lances. Se você comparar com o primeiro tempo, a Ponte está fazendo um bom início de segundo tempo, só que não adianta nada. Tem que colocar a bola para dentro do gol, Roger. Tem que colocar a bola para dentro do gol. A Ponte perdeu um caminhão e meio de gols. O jogo tá parado, tem falta pro Vila no campo de ataque. Ele vai aproveitar para fazer a substituição que o nosso repórter Bandeirantes Pedro Piscinato confirma. É isso aí, saindo Rodriguinho com a camisa 90, entrando Diego Tavares com a 7. Diego Tavares, camisa número 7, é sangue novo na Ponte no segundo tempo. Boa sorte, Tavares. Já entra e já vai lá para a grande área para ajudar na marcação da Ponte nessa falta que tem o Vila. 18 minutos passados do segundo tempo, placar de 1-0, o Vila vai vencendo. Vai chegando o Vila aos 8 pontos com essa vitória parcial, vai subindo na tábua de classificação, se aproximando do grupo de frente da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem lateral a Ponte para bater no setor defensivo pelo lado direito. Abraçando o Edgar Ponzoni com a gente também. O Sérgio de Paula dizendo que o treinador é um fiasco. Tem mais comigo aqui, Niltinho Teixeira. Niltinho Teixeira, torcedor do Vila, tá comigo. Geraldo Vicente, que vergonha de tudo. Geraldo, não tá fácil, mas vamos ter fé. Ele, Oliveira S, 1978, um abraço. Ricardo Pinto, Neverland. Obrigado, Ricardo Pinto. Tirando uma casquinha. Hoje é dia dos caras tirar uma casquinha. Leonardo Luiz, um abraço e toda essa grande galera. Deixa o like aí, 145. Qual é a meta, Pepe? 200 likes. E pintou o cartão amarelo para o Rian, camisa número 11 da equipe do Vila Nova. Se fosse um vermelho, hein? Seria bom para a Ponte, hein? Ter um a mais, tirar o melhor dos caras. A Ponte tentou agora pela direita, não pegou a bola certa ali o Thales, ela foi para fora. Tiro de meta para bater o Vila Nova. Placar de 1-0, o tiro de meta vai ser um passe de meta, na verdade, né? Esse novo futebol agora, passe de meta, vai lá o zagueirão. Caio Marcelo empurra para o goleiro Elton Leite, que quebra para o campo de ataque. Levantou muito forte, vai acompanhar a defensiva da Ponte. Camisa 3, Lucas Cunha. Empurra até o goleiro Diogo Silva, que fez 2 boas defesas. Uma delas classificada com 7,98 pelo Gleger Zorzin. Faltaram 2 décimos para que fosse uma defesaça na classificação internacional glegerística de grandes defesas. Vem Diego Tavares, pega na bola pela primeira vez do jogo, vai para cima. Já encarou, ganhou a linha de fundo. Vamos ver se ele cruza bem. Cruzou, bateu na mão do jogador do Vila de novo, pô. Torcedor pediu, ele não deu. Voltou com o Tavares. Tavares empurra a bola curta para André Lima. Levantou de prima lá no segundo pau para Ryan Borges. Soca a bola, Elton Leite. Foi cirúrgico nesse corte com o braço direito, hein, Pepe? E no lance anterior também fiquei com a impressão que a bola bateu na mão do Caio Marcelo. O juiz não deu, mandou seguir, mas agora saiu muito bem o goleiro Elton Leite. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Bola tranquila com o goleiro Diogo Silva, que quebra de perna direita para o câmera ataque, buscando o Diego Tavares. Sobe de cabeça, colocando para fora Igor Luiz, lateral para a equipe da Ponte bater. Vamos Ponte, desce Ponte, Tavares lançado, ponta direita, levantou. Um tiro de meta praticamente. Ela vai descaindo, vai sobrar lá pelo setor esquerdo. Vai atrás para pegar a bola. Murilo Cavalcante levanta na boca do gol. Levantou para tirar ali o zagueiro. Tirou 1, 2 vezes e depois estica demais o pé. A torcida pediu um pênalti. O árbitro deixou seguir. Briga por ela. Thales aqui na ponta direita. Tira como pôde. Igor Luiz colocando para fora. Na verdade, o Janderson. Lateral para a equipe da Ponte na ponta direita. Linguiça calabresa Seara. Carnes nobres defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos os lares brasileiros, encontrando miga atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gleger Zorzin, 1-0, Vila vencendo 21,5 do segundo tempo. E aparentemente um problema crônico do time Ponte Pretano, né? Que é a parte física também. Você vê que a Ponte não consegue, ela tenta tal, mas o Vila sempre tá mais firme, mais preparado para o lance. Né, não consegue, a Ponte não consegue evoluir mais aquelas jogadas. Você vê que até o momento criou aí 2, 3 chances, poderia ter empatado o jogo, desperdiçou. E saiu mal, Diogo Silva vai pintar o gol dos caras. Rafa Silva bateu travado. Diogo Silva errou o time.
E aí a bola caiu nos pés do Rafa Silva pela ponta direita. A bola é afastada, colocada para fora, escanteio, hein, Pepe? Foi driblado no primeiro momento, mas depois foi muito bem, travando o chute do Rafa Silva, o goleirão Diogo Silva. Fato é que é mais um escanteio para a equipe do Vila Nova, novamente pelo lado direito, e Marquinhos Gabriel novamente se prepara para realizar a cobrança. Quarto escanteio para o Vila, contra 5 da Ponte Preta, 9 escanteios no jogo, portanto, escanteio Vila, gol do portão de entrada do portão monumental do estádio Moisés Lucarelli. Guarda-chuva aberto aí, Diogo Silva. Já eu vejo o Guto preparando duas alterações do Vila. Veio o levantamento, tentou desvio de cabeça no primeiro pau, time colorado afasta a zaga da Ponte Preta, lateral lá na ponta para a equipe da Macaca bater, concluindo o Gleger. Olha, dá pra dizer que foi uma defesa isso aí do Diogo Silva, hein? Essa saída dele aí, tudo bem que saiu meio estabanado, mas, cara, a recuperação foi fantástica. Então é isso, Roger. A Ponte parou de criar aquelas oportunidades, teve aí algumas mexidas, mas precisa se reorganizar e a hora que criar, botar a bola na rede. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original Seara. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Rian entrou na área, ponta direita, bateu pro gol, bateu mal, volta o rebote, sobrou pelo meio, chuta pro gol, William Maranhão, pra fora, pela linha de fundo, em 2 momentos, apertou o Vila, hein, Pepe? Isolou o William Maranhão ali, camisa 8 da equipe do Vila Nova, tentou de perna esquerda, pegou muito mal, mandou longe do gol do Diogo Silva. 2 jogadores do Vila Nova ali, prontos para entrar na partida, saindo camisa número 11, Rian, autor do gol do time goiano, para a entrada do 33, Bruno Xavier. E saindo também o camisa 22, não, entrando o camisa 22, Rainer, no lugar do Janderson com a 99. Obrigado, Roger. Imagina, nós estamos aqui para isso, nós estamos juntos. Tamo junto e misturado. Rainer, 22, é sangue novo. Bruno Xavier também na equipe do Gordiola. Do nosso querido fofucho, Guto Ferreira. O homem não aceitou qualquer proposta não, hein, Pepe? Ficou lá em Piracicaba, começou a assistir os jogos aqui na região. Teve que o Gustavo Lima ligar pro Guto para convencer ele a assumir o Vila. Só na base do tchê-tchê-rê, hein, Pepe? Tchê-tchê-rê, tchê-tchê. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Vila Nova invicto, hein? Estamos falando do Gordiola aí, mas é um cara super competente. O Clube Goiano empatou com o CRB 2-2. Depois com o Sport 1-1, vem de vitória sobre o Atlético Goianiense do Clássico por 2-1, tá vencendo a Ponte fora de casa por 1-0. É competente toda a vida este Guto Ferreira. Escanteio, Ponte Preta, a esperança tá viva em Pedro Piscinato. Escanteio pra Macaca, agora é Murilo, de perna esquerda, quem vai fazer a cobrança. Você capricha, hein, garoto, você capricha, hein. Perna esquerda, partiu, bateu pro gol, foi fechada, tirou a zaga do Vila completa do outro lado, ajudando por lá o atacante Rainer para tirar, bola foi colocada para fora em arremesso lateral para a equipe do Vila, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 22:40, segundo tempo. Já estamos no último quarto de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, Brasileiro Série B, quarta rodada, 1 pro Vila, 0 pra Ponte dos Açores. Brasileirão encerrado, Remo 1, Vasco 1, Vitória 2, São Paulo 0, intervalo, Mirassol 1, Bahia 0, 20:30, Santos e Atlético Mineiro, 20:30, Inter e Grêmio. Alô, Alexandre Marcelino, um abraço, deixa o like aí, 149. Tá faltando 51 likes pra essa tua meta maluca, viu, Pepe? É muito já maluco. Batemos a meta? Não, né, pô? 150 agora. Vamos chegar. Na hora que bater 200, a Ponte Preta vai empatar a partida. Você joga o sarrafo lá em cima, pô. 150, faltam 50 likes. Falta pros caras derrubado aqui no meio de campo. O cara que entrou agora, Bruno Xavier. É bola para a equipe do Vila. Vai ser cobrada a falta aqui no setor intermediário. Vai tomando licença Igor com H. Igor Luiz. Ele deixou a posição de cobrança para o William Maranhão. 26 minutos. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Ponte que só venceu uma partida em 2026. Não pode, Roger. Ponte, não pode. Diga. E no lance da falta, o Murilo foi amarelado, portanto, cartão amarelo para o camisa 20 da Macaca.
Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Você ligado no futebol da Bandeirantes, daqui a pouco tem apito final. O maior pós-jogo do rádio do Brasil. Aqui na Bandeirantes, só na Bandeirantes com Edu Pinheiro, o incomparável, como diria o chefe Carlos Batista, que amanhã vai estar na transmissão de Guarani, Volta Redonda no Brinco de Ouro, 18h30 pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bola aqui atrás, bate na bola, Márcio Silva, levantando a ponte para o campo de ataque, Potker corre contra a marcação do seu contrário, Caio Marcelo estica a perna, coloca para fora, arremesso Ponte, campo de ataque, Ponte mexendo daqui a pouco 2 vezes, hein? Já se preparam. Miguel e Brandão. 99-17, Ponte com 2 alterações, já Miguel e Brandão. No ataque, Ponte Pretano vai mexer Rodrigo Santana. A Ponte precisa mexer, né? Precisa fazer alguma coisa, né, CH? Porque não dá 1 ponto até agora em 4 rodadas, é pouco demais, né, CH? Eu espero que quem entre bem, né? O jogo caiu muito tecnicamente. E o Rodrigo tem que fazer alguma coisa. O jogo tá ficando modorrento, macambúzio, zurumbático. Ele precisa colocar intensidade no jogo. Acho que ele mexe, ele só tem 2 opções, bota os 2, até que enfim ele tá colocando o Miguel e vamos ver se o Brandão entra bem. Bruno Xavier pela direita, bate pro gol, ameaça de perna canhota, passa a esquerda do gol pela linha e fundo, tiro de meta pra Ponte. Potker saindo, quem mais? Vem aí as alterações da Ponte. Saiu o William Potker com a camisa 9 para a entrada do Brandão com a 99. O Miguel também já está pronto ali. Vai entrar o Miguel com a 17 no lugar de Murilo, deixando o campo com a 20. Miguel 17 no lugar do questionado Murilo, camisa 20. E aí, Gleger Zorzin, mexe bem o técnico Rodrigo Santana. Precisa mexer, né, Roger? Precisa ter uma alternativa diferente. Eu acho que a parte física pesou um pouco também. Vai lá. Pode concluir, escanteio para Ponte, mas dá tempo de você fechar. Então assim, eu acho que tem que mexer, tem que oxigenar um pouco mais o time. Eu gosto da entrada do menino Moisés, do Miguel. Moisés, né? Miguel, desculpa. Do Miguel. Gosto da entrada do Miguel. Luiz Felipe para a cobrança do escanteio. Gol da direita, gol da linha férrea, parte Luiz Felipe para a bola, bate mal. Fraco. Muito mal, meia altura. O rebote volta para ele, ajeita a bola com o Thales. Vamos lá, garoto. Ganha do Thales o Igor Luiz sem muita dificuldade. Já faz uma limpa em cima do Thales lindamente. E rola de perna esquerda, bola para o campo de ataque, buscando a frente o atacante Rainer. A Ponte vem para a recuperação, tirou dali, afastou o Márcio Silva perigosamente. Ela sobra ainda com o André Lima, costura 2 contrários, já mete a frente a bola com a presença do camisa 7, Diego Tavares. Soltando lateralmente para Thales. Thales devolvendo pelo meio de campo para a presença do jogador da Ponte Preta aqui atrás, o Miguel, que entrou agora, o Miguelzinho vai dominar. Atenção, abre a bola com o Thales novamente. Vai para cima o time da Ponte Preta, quer o gol de empate, mas não tá fácil não. Não tá fácil a vida da Ponte Preta. Eu vejo aqui pelo setor direito do campo, é que só se eu tô enganado, mas tô vendo um camisa 2 não, né? Tô vendo demais. 30 minutos. 30 minutos. A Ponte tenta chegar, afasta a zaga do Vila, cai pelo setor esquerdo do campo. Vamos lá, Ponte Preta. Vamos lá, pelo setor esquerdo. Costurou o Brian Borges, vai pra cima, vai fazer o gol, bateu em cima da zaga do Vila. Boa chegada da Ponte, Pepe. E foi o Miguel quem foi pra cima, driblou, pedalou, entrou na área, ajeitou para o Luiz Felipe, que bateu de perna esquerda, mas foi travado. Miguel, garoto da macaca, já colocando fogo no jogo. Oi, pois não? Ia passar o público. Vamos lá, agora. Público pagante, 3.678 torcedores. Não pagante, 461. Público total, 4.139 torcedores, uma renda de R$ 99.870. É apenas o segundo jogo da Ponte em casa. A Ponte, que em apenas um jogo fez o 9º melhor público dos 20 times, com 3.787 de média, e público total também. Então a Ponte sobe um pouquinho mais, vai permanecendo entre as 10 melhores médias de público até aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Alô, Nalu Boer, tá acompanhando a gente lá em Americana.
com a Jamília, Lorane, o Henrique, o Pedrinho Henrique, o Pedrão Fonseca, toda essa galera queimando uma carne, ouvindo a Bandeirantes, torcendo pela macaquinha. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 32, segundo tempo. Moisés Lucarelli, 1 pro Vila, 0 pra Ponte, Edu. Olha, na Série B, Juventude 2, Goiás 0, encerrado, hein? Esporte e Avaí, segundo tempo está 1-1, 20h30 tem Ceará e Náutico, Brasileirão. Começa o segundo tempo de Mirassol 1, Bahia 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No jogador do Vila que saiu na maca móvel e outra alteração acontecendo, hein, Pepe? É isso, quem saiu foi o camisa 2 Elias, entrou o Wellington Formiga com a 13 e saiu o Rafa Silva, já confirmo quem entrou. Formiga vem aí com a camisa 13, já entrou. Formiga. Entrou o Gustavo Puskas com a 19 no lugar do Rafa Silva. Puskas? Puskas, Gustavo Puskas. Aí sim, hein? Numeração dele, por favor. Puskas, camisa 19. Puskas, nome de craque, hein, Edu? O cara usar o nome Gustavo Puskas, hein? Pô, vamos observar. Gustavo Puskas, falta pra Ponte, na ponta esquerda, vamos lá, Ponte, na bola parada tem que dar, uma hora tem que dar, Ponte Preta, autoriza o Afro, vai pra cobrança, perna direita, levantamento na boca do gol, desvio, passa à esquerda, mas teve desvio, escanteio, mais um escanteio pra Ponte Preta. Mais um escanteio para Ponte Preta, o 8º no jogo, Pepe. E o Luiz Felipe atravessa o campo correndo, ele quem vai fazer a cobrança, Márcio Silva e Lucas Cunha na área. Os zagueiros estão na área, Brandão também, grandalhão, Brandão tá por lá. Capricha pra cobrança aí, Luiz Felipe. Sou mais você, garoto, perna direita, partiu, bateu, passou por todo mundo. O árbitro pegou um toque de mão do ataque da Ponte, você estava aí pertinho, você viu, Pepe? Vi sim, foi do Márcio Silva, zagueirão da Macaca. Sanasa, tricampeã, Campinas, é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! 34 CH, o povo campineiro quer te ouvir, o povo ponte pretano também. 1-0 ainda dá para Ponte, CH? Não dá, o jogo está em aberto, mas a Ponte está com menos intensidade, né? E está ficando cada vez mais afobada, ansiosa. Isso atrapalha muito, não é? Vamos ver se dá para pelo menos empatar, mas o jogo nesse momento não agrada. Os dois times caíram de produção, principalmente na parte física. E olha que a Ponte tinha uma hegemonia em casa contra o Vila, né? Foram disputados 14 jogos entre as duas equipes aqui no Majestoso. 7 vitórias da Ponte, 6 empates e 1 vitória apenas do Vila Nova. Essa vitória foi há 7 anos pela Série B. 1-0, o gol do Vila aqui do Alain Mineiro. A Ponte tem uma hegemonia muito grande jogando em casa, só perdeu uma vez, está perdendo a segunda agora. No retrospecto geral são 28 jogos. Com 12 vitórias da Ponte, 11 empates e apenas 5 vitórias do Vila Nova. O Vila vai reescrevendo aí, vai conquistando a sua segunda vitória, jogando aqui na cidade de Campinas, mas tem muito jogo pela frente. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35, segundo tempo. Moisés Lucarelli, quarta rodada da Série B, 1 pro Vila, 0 pra Ponte Preta, Edu. Olha, 20 horas na Vila Santos com Neymar contra o Atlético Mineiro. Amanhã destaque para Corinthians e Palmeiras, 18h30 na Neoquímica, 18h30 mesmo horário lá no Mineirão, Cruzeiro e Bragantino. Essa é a Bandeirantes, Timaço do Batista anunciando para amanhã, Guarani, Volta Redonda, Série C com Carlos Batista, 18h30. Você se liga aqui no FM da Bandeirantes, 85,7, na faixa estendida. Lateral para bater a equipe da Ponte Preta no campo defensivo, setor direito, vai tomando a distância. Thales para fazer a cobrança. Thales cobrou aqui no campo defensivo para Lucas Cunha. Ajeita para o seu companheiro de zaga, que é o Márcio Silva. Levantar para o campo de ataque lá pelo setor esquerdo, a tentativa do Brian Borges de domínio. Ela sobra pelo meio de campo, vem com o André Lima. André tocou lateralmente a bola com o Miguel, voltando com o André Lima, vamos lá, Ponte Preta, boa bola aqui na ponta direita pro Diego Tavares, tive a impressão que estava um pouco à frente o equipamento, né, e o juiz marcaram, ela sobra com o Luiz Felipe, atrás um pouquinho mais atrás com o Lucas Cunha, lateralizou a jogada aqui no setor intermediário com o Luiz Felipe, vamos lá garoto, abre essa bola pelo setor esquerdo do campo, saculejou pra lá, pra cá, vamos lá, lá vem a Ponte levantada na boca do gol, tira por baixo Pedro Romano, bota essa bola pra fora, arremessou
arremesso lateral, tem pressa Ponte. Tem pressa Macaca, Kevson vai pra cobrança do arremesso lateral. Tirou a zaga do Vila Nova, voltou com o Kevson. Ele vem pra domínio aqui atrás com o Miguel. Miguel soltou a bomba, bate em cima do jogador do Vila. Na sequência, tira dali Dudu. A Ponte vem na insistência, pegou essa bola, Márcio Silva colocando à frente. Tem que ficar esperto agora com os contragolpes, porque apanhou o rebote. Marquinhos Gabriel tocou pela ponta direita. Lá vem o Puskas, devolveu com Marquinhos Gabriel de perna canhota, ele é perigoso, bateu em cima do jogador da Ponte. Em cima do Márcio Silva, insiste na jogada o time do Vila aqui pela ponta esquerda. E aí parou o jogo, marcou alguma irregularidade do William Maranhão. A bola é da equipe da Ponte Preta, hein, Pepe? Marcou falta do William Maranhão em cima do Luiz Felipe, camisa 11 da Ponte. E agora tá caído o jogador do Vila ali no gramado. Muita reclamação da torcida ponte pretana, também da comissão técnica, e vai entrar a marca móvel novamente. 167 likes, Pepe. Dá um agito aí na massa, Pedro Piscinato. Alô, torcida ponte pretana ligada na Rádio Bandeirantes. Deixa o dedo no like pra Ponte Preta empatar. Para Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Cada like importa pra gente, isso mexe no algoritmo do YouTube e nós somos entregues aí a mais pessoas inscritas em nosso canal. Geiger Zorzinho, o jogo tá parado aqui, tem jogador sendo recolhido. E eu quero saber de você com 38 minutos e o quinto sinal marcando 7h45 da noite. E o jogo, Gleiger? Então, o jogo tá em aberto ainda, né? Você vê que o lance pode dar uma escapada do time da Ponte. Você vê que o Vila, em alguns momentos, cria também ali, traz um certo desconforto para a primeira linha da Ponte. Mas, assim, defensivamente, a gente percebe que o Vila é muito seguro, né? Já vem 39, quase 39. A gente já vê que o Vila já tá feliz com 1-0, já vai para manutenção de resultado. E a Ponte precisa sair um pouco mais, a Ponte precisa pressionar um pouco mais para tentar pelo menos empatar o jogo, Roger. Alteração. Almeida Correia comigo aqui, boa noite, vai virar, boa noite Almeida, valeu, manda um abraço para os meus netos Cauã, Ravi e Arthur. Tá mandado Almeida, um abraço para você. Alterações, diga Pepe. Saiu Dudu, camisa número 15 da equipe do Vila Nova, entrou Natan Camargo com a 20, Natan Camargo que defendeu o Guarani no ano passado. Natan Camargo é sangue novo na equipe do Gordiola, do nosso querido Guto Ferreira. Vila vencendo pelo placar de 1-0. O jogo vai se encaminhando para sua reta final. Vamos lá, Ponte Preta, vamos lá, Ponte Preta. Um registro histórico aqui, o primeiro jogo da história entre os dois aconteceu pela Taça de Ouro no dia 14 de fevereiro de 81. Vitória da Ponte, 3-2 em plena Goiânia, hein? 2 gols do Celso e 1 gol do Serginho. A Ponte naquela época tinha um timaço, uma seleção praticamente. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, segundo tempo. 1 pro Vila Nova, 0 pra Ponte, Edu. Com esse resultado, a Ponte nesse momento penúltima colocada, 1 pontinho. O Atlético Goianiense não ganhou nenhum, perdeu os 3, está com 0. Os 4 últimos, Cuiabá, América Mineiro, Ponte e o Atlético Goianiense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu tô com um pressentimento que a Ponte vai empatar esse jogo, hein? Não sei como, mas algo me diz que a Ponte vai empatar. O goleiro fica com ela aqui atrás. O Elton Leite fez grandes defesas, em grandes milagres. Quantos gols perdeu a Macaca no jogo? Quantos gols perdeu a Macaca no jogo? Mas tem jogo ainda, gente. Tem mais 10 minutos pela frente, eu acredito. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Rasga por baixo, Caio Marcelo tira o perigo dali. Mas tem o encontrão de 2 jogadores na jogada anterior. E parece choque de cabeça, hein? 2 atletas. O Wellington Formiga e o Luiz Felipe. O Wellington Formiga já se levantou, tá tudo bem. Luiz Felipe está caído ainda. Preocupa. Médicos já em campo, os médicos do Vila já saíram. Vamos ver o que vai acontecer com ele aí. E aí, CH41, reta final do jogo. Vira dura, mas eu tô com um pressentimento que a Ponte pode empatar. E eu espero que você esteja certo. O jogo não mostra isso. Mas, como diria aquele, tem que ter esperança. A Ponte está tentando. Mas o Vila agora está, como disse o Gleiger, é verdade,
está muito satisfeito com o empate. Ou, aliás, com a vitória por 1-0. Com a vitória por 1-0. Alô, Éder Ali. Tá dizendo amém pra mim. Amém. Alô, Sérgio Luiz, técnico da Ponte, não deu liga. Tem que trocar. Tem que trocar. E todo mundo aqui mandando o seu like também. Melhorou. 180 likes, faltam 20 pra meta de 20. Será que é isso, hein, Pepe? Será que esse pressentimento meu é quando chegarmos a 200 likes a Ponte vai empatar? Pode ser. E o torcedor da Ponte, parte dos torcedores começa a deixar o Moisés Lucarelli, Pedro Piscinato. É isso, em todos os setores, da vitalícia, do setor VIP, das arquibancadas geral também. Torcedor ponte pretano, assim como a torcida do Vila Nova, já vai deixando o estádio Moisés Lucarelli. É muito mais sabor às suas receitas. Aroma das ervas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Dominando o campo defensivo, Pedro Romano pela equipe do Vila. Abre pelo setor direito, vem Formiga. Ele domina, o Wellington Formiga devolve aqui atrás para o Pedro. Pedro Romano vem pro domínio. Ele abre a bola soltando para cá e o Marcelo é o quarto zagueiro da equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira. Solta pelo setor esquerdo do campo, bola com Igor Luiz. Igor Luiz mete essa bola à frente para Marquinhos Gabriel. Domina, categoria, estilo. Abre essa bola pelo setor esquerdo do campo. Vem pro domínio Gustavo Puskas. Vai para cima, tenta a finta melhor para a zaga da Ponte Preta lá atrás. Do jeito que deu Márcio Silva. Consegue tirar o perigo dali. Pode virar contra-golpe. Está se desmarcando à frente o Brunão para receber. Vai fechar lá na ponta esquerda Brian Borges. Nenhum dos dois ficaram com a bola. Nenhum dos dois. E vem na resposta agora o time visitante. Natan Camargo meteu pela ponta direita. Gustavo Puskas vem para prender a bola. Ele abre soltando aqui atrás para William Maranhão. Tá pedindo a bola, recebeu o William Maranhão. Tem Natan ao seu lado. Vai para cima, passa de dois contrários. Soltando a bola para Wellington Formiga. Formiga devolve a bola lateralmente para Natan Camargo. Troca passos do time visitante. Vai vencendo o jogo. Deixa o tempo correr. Logo os materiais elétricos. As melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Daqui a pouco vai ser mostrada a placa dos acréscimos pelo quarto árbitro da partida. Vamos ver o que vai sinalizar o árbitro paraibano. E aqui a Ponte se apertou lá atrás, houve um toque de mão, tudo bem que sem querer do jogador da Ponte numa nessa, o cara vai para marcar o pênalti, hein? Num lance bobo, hein, Pepe? Lance perigosíssimo, a defesa da Ponte Preta parece perdida na marcação, Roger Williams. Vamos ver já o que vai marcar o Afro Rocha Carvalho da Paraíba. Árbitro de 37 anos, é de João Pessoa, mora bem, hein? Ele que atuou em 9 jogos pela CBF em 2026, sendo 6 como árbitro principal. Ele inclusive apitou a eliminação do Guarani contra o Castanhal pela Copa do Brasil no mês de fevereiro, aliás. A Copa do Brasil desse ano no mês de fevereiro. Vamos lá, Ponte, tentar pegar esse rebote, Diego! Mas ele marcou impedimento. Bandeira aqui, marcou Luiz Felipe Gonçalo Correia, marcou impedimento no ataque da Ponte, numa bola que foi reboteada e sobraria para o Diego Tavares, hein, Pepe? É isso, mais um impedimento do ataque ponte pretano, mais 8 minutos de acréscimos no estádio Moisés Lucarelli. Vai dar para empatar, eu tô dizendo! Vai dar para empatar, hein, Ponte? 45 agora, ele deu 8 minutos, vamos a 53. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô Gleger, eu acredito. E você, Glegaço? Tem que acreditar, obviamente, né? Qualquer achar uma bola, um erro da equipe do Vila Nova, a Ponte pode empatar. Claro que a esperança, ela é a última que morre. Mas eu vou dizer uma coisa, tá difícil para Macaco. O Bruce escreve aqui, ó, sou Ponte Pretano, aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Se você não veio ainda, vem pra cá. Tem imagens aqui minhas da cabine da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Bruce escreve, sou Ponte Pretano e disse antes do Campeonato Brasileiro começar: a Ponte não vai vencer nenhuma partida e vai ser rebaixada no primeiro turno. Meu Deus, Bruce. Ó. Bate na madeira 3 vezes. Vamos lá, Ponte. Thales cortou na perna esquerda, levantou no vazio pra ninguém. Aí o Elton tinha chance de fazer a defesa, deixou passar pra ganhar mais tempo, hein, Pepe? Era o momento que o Brandão tinha chance de estar lá dentro da área, tentar uma finalização, mas não aconteceu.
Ponte Preta vai amargando sua terceira derrota em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Último jogo entre os dois times foi pela Série B de 2024, em 11 de novembro, e o Vila venceu no Oba por 2-1 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vem Macaca, lançado os dois atacantes, a zaga tirou, voltou o rebote para Brandão, capricha garoto, é uma jamanta esse Brandão, ele empurra a bola curta atrás para Miguelzinho, Miguel empurrou, soltando aqui no setor direito do campo, vamos lá Macaca, vai pintar o levantamento, atenção Tavares para trás, vai entrar de carrinho, vai pintar o gol, ele toca, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Kevson, eu falei, algo me dizia que a Ponte empataria o gol. Kevson, camisa 32, ele não perdoa. Kevson marca e faz explodir a pátria ponte pretana. Não tá morto quem peleia. Confiar e acreditar não custa nada. Por que não ser positivo, otimista? Pensar positivo faz toda a diferença na vida da gente. Kevson, muito obrigado. 47 minutos, segundo tempo, empata a Ponte Preta. Se não dá no carrinho, dá na sobra. Se não dá chutando, porque esse Elton Leite é o goleiraço, de algum jeito tem que dar. A Ponte empata o jogo. Kevson fatal, letal é o tal. E a Ponte empata. O que vale é o detalhe. Conta aí, Piscinato! A Ponte Preta é luta, é garra até o final. Kevson para empatar a partida e premiar aquele torcedor que enfrentou, que veio aqui ao Majestoso mesmo na fase ruim do time, que mesmo perdendo, não abandonou e ficou até o final. O time ponte pretano empata com Kevson, camisa 32. Primeiro gol do lateral esquerdo com a camisa da Macaca. Ponte Preta vai chegando ao seu segundo ponto na Série B de 2026. Ele vai provar aquele momento de angústia. Sanasa tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! E aí nossos comentaristas também com a imagem. Já dá para fazer algum prognóstico do que pode acontecer na marcação do Antônio Magno Lima Cordeiro do Ceará? Parece que é um toque de mão ali, cara, do Luiz Felipe. Na hora que tem o corte e a bola pega na mão do Luiz Felipe, sobra lá pro Kevson. Não sei não, CH, eu acho que ele vai anular o gol. E aí, CH? A visão que a gente tem pela TV não é conclusiva. Vamos ver o que a arbitragem vai marcar. Eu não tenho certeza absoluta não pela imagem que tenho aqui. Há um toque de mão sim. Há um toque de mão sim do Luiz Felipe. E ela visivelmente muda a trajetória da bola. Ele estava caído já, tudo bem, mas a mão participa, né? Me parece que de forma assintótica. Vamos ver qual vai ser a marcação do Afro Rocha de Carvalho, se ele foi chamado, porque o Antônio Magno de Lima Cordeiro do Ceará, que é o árbitro VAR, já trouxe para ele a opinião, anulou o gol da Ponte. Anulado o gol da Ponte, Pedro Piscinato. É pior dos mundos para o torcedor ponte pretano e também para o time da Macaca. Pior dos mundos, a Macaca luta até o final, consegue até fazer o gol, mas por um toque de mão o gol é anulado. Ponte Preta segue perdendo por 1-0. Os gols que a Ponte perdeu, né? Durante o jogo aí, as defesas do Elton Leite, né? Fizeram falta, estão fazendo falta nesse momento para a equipe da Ponte. Deixa eu apagar aqui então meu placarzinho. Segue 1-0 para a equipe do Vila Nova. 51 de bola rolando. Vamos ter mais acréscimos. Ele deu 8, marcou o jogo até 53. Com essa paralisação, certamente teremos muito mais paralisação ainda. E aqui a galera, obviamente,
tá repercutindo no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 194 likes. Faltam 6 likes para chegarmos a 200 likes. Amanhã tem o Guarani na Bandeirantes contra o Volta Redonda, 18h30 com Carlos Batista. Deixa o seu joinha aí para mim. Reta final, se chegarmos a 200, quem sabe é a aura para a equipe da Ponte empatar o jogo. Lançado pela ponta esquerda do time da Macaca. Vem lá Brian Borges brigando por ela. Vai sobrar pelo setor esquerdo do Kevson. Ele marcou o gol que foi anulado. Aberto lá pelo setor esquerdo. Vamos lá, Macaca. Levantada a bola na boca do gol. Mergulho de cabeça o Pedro Romano para tirar. É isso, Ponte. Tem que ir para cima. Apertar porque tem jogo ainda. Bola recuada aqui pelo setor direito para o William. Aliás, para o André. André Lima solta essa bola na ponta direita. Diego Tavares vem brigando com ela. Estica a perna, colocar para fora a zaga colorada. Arremesso lateral, a Ponte tem com tanta pressa que o Thales pegou a bola para cobrar o lateral e não viu que o Diego Tavares também estava com a bola para cobrar o lateral. Tavares é quem cobra, quase que um latereio. Afastou a zaga do Vila Nova. O árbitro marcou uma falta. Falta do Brandão. É tudo que a defesa do Vila queria. Mas o paraibano aí, o Afro, ele marca tudo, hein, Pepe? Marca tudo e mais 5 minutos de acréscimos. Então vamos, ele tinha marcado até 53, mais 5, 58, me ajudando aqui o Gilberto Suf, 58 minutos, então quase uma hora de bola rolando no segundo tempo. E batemos os 200 likes, Pedro Piscinato. Vai empatar, agora vai empatar, eu acredito. Avisa a Ponte aí, essa macaca safada, como diz o nosso Edu Pinheiro, que ela tem que empatar o jogo agora, hein? Vou avisar, o Diego Tavares vai fazer o gol de empate. Ponte que no próximo jogo visita o Avaí sábado, 20h30. A equipe do Vila Nova que recebe o Operário sábado 18h30. Você vai acompanhar Avaí Ponte Preta sábado 8h30 aqui com a equipe da Bandeirantes em FM 85,7. Atenção, a Ponte vem, lançamento lá na ponta esquerda. Brian Borges pegou a bola quando tentou passar para a infiltração do Kevson. A zaga tirou. Tá aqui como um líbero, o goleirão Diogo Silva. Quebrou de perna esquerda, levantou na ponta esquerda. Brian vai pro domínio. Ele desce essa bola no terreno, capricha por ali. Luiz Felipe tá expedindo também. Perdeu a bola a Ponte. Vem aí o Vila Nova, a bola pelo setor esquerdo, tenta descer agora, forte essa bola, muito forte. Busca, sai com bola e tudo, é lateral para a equipe da Ponte Preta. 53, tem mais 5 ainda, CH, o bate pesado e o jogo. O jogo tá igual, né? Quando você me acionou na última vez e disse que você estava com a sensibilidade, a sua sensibilidade do gol de empate estava certa. Por um detalhe ele foi anulado de maneira correta, porque agora eu vi a imagem com mais tranquilidade e tocou na bola, né, na mão na bola no gol da Ponte, o Luiz Felipe tocou. O jogo está se arrastando, né? Pode acontecer um empate? Pode, mas o jogo para mim não mostra isso, Roger. Quase 55, quero abraçar o Leonardo Bistrotti, comigo aqui o Cássio Aparecido Marques, Vladimir Catarino, valeu Vlad, meu irmão, o Cláudio Rocha, aqui o Santana, árbitro querendo empatar, que vergonha, nem assim consegue. Quem mais aqui? Marcos Santos, toda essa galera deixando o like pra mim. Já são 203, obrigado pela grande audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no canal do Carlos Batista também. Lá no canal Portal Carlos Batista, youtube.com/Portal Carlos Batista. Grande audiência da Bandeirantes, anunciando para daqui a pouco o apito final com Edu Pinheiro. 55 tem mais por jogar. A Ponte tem uma das últimas chances do jogo. Vamos lá, capricha. Diogo Silva coloca a Ponte para o câmbio de ataque, mas o Vila marca muito. A bola cai aqui no rebote para André Lima, ajeita pela direita, vamos lá Luiz Felipe, sou mais você, engatilha e bate, garoto. Ele toca essa bola de novo, soltando para André Lima, busca aqui pela direita, o Diego Tavares é para ele, para cruzar, desviou essa bola, se sair é escanteio, mais um para Ponte, ela pinga e caprichosamente não sai, tira dali, cai o Marcelo, dá um bicão, ela vai para fora, arremesso lateral, vai tomando licença, André Lima para fazer a cobrança, reta final do jogo, 55, agora 56. A Ponte nesse momento com 48% da posse. Diego Tavares levanta até o Brandão, tenta desviar. A zaga tirou, o rebote vai voltar para a equipe da Ponte. Ajeita de cabeça Brian tentando buscar o Diego Tavares. Rasga a zaga dos caras, Natan Camargo tirou dali. A TV focaliza. O David Braz, que saiu com menos de 5 minutos do primeiro tempo, machucado. Chorou inclusive depois no banco de reservas. Entrou como capitão da Ponte no jogo hoje. 56, dramática situação da Ponte. O campeonato mal começou, senhoras e senhores.
vai ser aquele campeonato para acender vela, hein? Acende a vela aí, torcedor pontepretano. Não vai ser fácil, mas ninguém falou que seria. Vai para a cobrança da arremesso lateral, Thales. Levanta forte que eu vou com você. Atenção, tirou de cabeça, caiu o Marcelo. Vai cair o rebote com a Ponte Preta. Opa, jogador da Ponte empurrado, deslocado. A bola acabou saindo. Eu acho que é tiro de meta, hein? Ele não vai dar o escanteio. Diogo Silva indo para a área. Deu o escanteio, o Diogo vai para a área. 56:50, tem 1 minuto de jogo ainda. Diogo Silva na grande área, no tamanho do desespero da Ponte em plena 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai para a cobrança Luiz Felipe. Eu falei que eu estava pressentindo o gol de empate. Ele aconteceu, o juiz anulou. Luiz Felipe parte, levanta. Diogo quase pegou, testando. Tá caído o jogador da Ponte na grande área. Diogo Silva por lá. Ele vai fazer o gol. Quase. Teve um momento Jogadores que a bola... da Ponte pedindo um toque de mão ali, indignados. Teve um momento que o Diogo Silva sobrou para ele. Eu achei que ele ia fazer o gol. O Diogo o Diogo, ele tá ensandecido. Ele caiu de bumbum no chão para chamar a atenção do árbitro. E agora um pedido de pênalti acontecendo, hein, Pepe? É uma loucura, eu confesso que já estou aqui do outro lado, próximo ao vestiário da Ponte Preta, aguardando a zona mista. Peço ajuda ao Gleger e também ao CH, se realmente houve o toque de mão. Jogadores da Ponte Preta inconformados ali, conversando com o árbitro. Cara, ele quase chegou testando para fazer o gol. Depois a bola sobrou numa confusão, só viu alguém de azul no meio. Eu falei, nossa, o cara vai fazer um golaço. E aí há um pedido de pênalti. Gleger e CH, vocês viram? O lance foi muito rápido, eu confesso que não vi. Sinceramente não vi, não. Deixa eu ver agora eu se também dá não. pra ver alguma coisa. Tem um toque de mão, sim. Jogador do Vila. O jogador do Vila tá tentando se levantar, ele tá com a mão. Ele bate a mão, hein? Eu também fiquei com a impressão de pênalti. Ele desvia a bola, gente. Ele desvia a bola. Pra mim é o mesmo critério usado no gol anulado, ele tem que usar o mesmo critério, pênalti pra Ponte. Gente, sem clubismo e sem bairrismo. O que tem que ser a gente fala. Ele estava se levantando, tudo mais. A bola até levanta no toque de mão do Caio Marcelo. A bola até levanta. Vamos lá, Brian, na boca do gol, é só mais você. O goleiro sai corajosamente, faz a defesa e na sequência vai ao solo o atacante da Ponte. Agora não foi nada, mas no lance anterior eu sou obrigado a reconhecer. Ponte prejudicada pela arbitragem, sobretudo pelo Antônio Magno de Lima Cordeiro, que não chamou o árbitro para conferir este que foi, portanto, o último lance do jogo. Termina a partida aqui em Campinas. Ponte foi valente, senhoras e senhores. Não dá pra gente não dizer isso. Ela foi valente, pegou um time, tá invicto na competição, que vem de uma vitória em cima de um clássico contra um rival direto, que é o Atlético Goianiense. Valente a Ponte, empatou, o árbitro anulou. Teve um pênalti claro agora que sequer o árbitro chamou. E é óbvio que todo o time da Ponte Preta vai pra cima do árbitro. Agora não adianta, né, Roger? Não adianta, é claro que ela perdeu muitos gols, aquela coisa toda, né? A situação fica difícil, mas a gente tem que falar o retrato do jogo de hoje, em que a Ponte foi muito guerreira, sim. Vem aí o apito final, vem aí o maior pós-jogo do rádio no Brasil. Vem aí Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Oi, Pedro. Oi, Edu. Estou aqui próximo à zona mista. Agora que os jogadores da Ponte Preta estão saindo aqui, a gente vê o Elvis, também o Léo Gomes, o Brandão, o Rodriguinho. Vamos ver se alguém vai querer falar aqui. Mas todos os jogadores, Rodrigo Santana, Diogo Silva, todos muito indignados com a arbitragem, principalmente pelo pênalti não marcado. O Elvis está chegando por aqui, vamos tentar falar com ele, Edu? Vamos ver se ele vai falar. Elvis não quis falar novamente também. Potker tá vindo por aqui. Vou tentar uma palavrinha com o Potker. Potker, dá uma palavrinha aqui pra gente. Potker vai parar pra falar aqui pra gente. Potker, o que você acha que faltou pra Ponte Preta conseguir fazer o gol? Sem contar esse lance do pênalti, é claro, foi um pênalti claro, mas o que você acha que faltou pra Ponte conseguir fazer o gol? Foi um pênalti claro, a gente não conseguiu ver ali. É complicado, né? Claro que isso não justifica o resultado em si, mas contra a Ponte a gente percebe em alguns jogos que infelizmente está tendo um peso contra, né? Mas também não foi esse o motivo por si só, né? A gente teve boas oportunidades, eu mesmo, né, assumo a responsabilidade, né? Tive 2 boas chances ali, deveria ter feito, de 2 chances eu tinha que ter feito um gol. Não tiro minha responsabilidade, mas, cara, quando a situação tá difícil, a gente tem que procurar vencer para que as coisas melhorem o mais rápido possível. A gente precisa de uma vitória, né, para que as coisas comecem a andar e a gente deslanche na competição. O Brian Borges falando aqui também. Aí ele falou isso, que o adversário tocou com a bola na mão dentro da área e o juiz não marcou o pênalti, entendeu? Quem disse isso? O Diogo falou que ele viu que o adversário tocou com a mão na bola. Na hora do lance foi muito rápido, eu não consegui ver. E aí a indignação nossa foi essa, entendeu? E não sei se o lance aí vocês conseguiram ver melhor, entendeu? Mas eu não vi o lance ainda, vou verificar. Mas pelo que ele falou foi isso, que ele tocou com a mão na bola ali, o adversário tocou com a mão na bola. O Brian está falando aqui com a gente, terceira derrota da Ponte Preta nesta Série B. Ponte Preta está na zona de rebaixamento já no início do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Brian Borges foi um dos jogadores que mais tentaram aí fazer o gol e está falando aqui no microfone da Bandeirantes. Cara, a gente precisa melhorar, isso é fato, a gente precisa voltar a vencer. E a gente precisa do apoio de todo mundo, né? Dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, para que as coisas voltem a andar e a gente volte a vencer. Na hora do jogo ali eu fui muito infeliz ali, não consegui fazer o gol no primeiro tempo. Tive a oportunidade, a gente poderia sair com a vantagem. Não saio do jogo tirando a responsabilidade que eu poderia ter feito o gol ali. Tive outra oportunidade no segundo tempo ainda, fiz uma boa jogada ali, mas acabei que não consegui fazer o gol. Foi um lance diferente do primeiro, mas eu assumo a responsabilidade no primeiro tempo de não ter feito gol. E vou trabalhar forte pra caramba para que o próximo jogo eu venha voltar a fazer gol e ajudar a equipe. Ô Brian, você acha que o extracampo da Ponte Preta tem atrapalhado esses lances? Você não é um jogador que costuma perder esse tipo de gol, nem o próprio Potker, e a bola também não está entrando. Você acha que o extracampo tem alguma relação com isso? Cara, a gente tem um ditado que a bola pune, né? A gente comenta isso e talvez tenha... a gente esteja atrapalhando, né? Sem dúvida. A gente entra com o intuito de não trazer o extracampo para dentro do campo, mas infelizmente influencia. Tá aí, Brian Borges, último jogador da Ponte Preta a deixar o gramado do Majestoso, Edu. Muito bem, a torcida tá tudo certo, todo mundo encerrado, ninguém mais a pronunciar, né, Pedro?
O David Braz tá por aqui, vamos tentar ouvir o David Braz. Hoje, o juiz estava marcando um impedimento primeiro que o Bandeira. Tava muito estranho o jogo. Vocês podem até falar melhor que eu. Porque se a gente falava, tá chorando porque ele perdeu. Eu não quero ficar aqui chorando porque ele perdeu, ficar de choradeira, que não é o meu tipo. Mas hoje, pelo amor de Deus, eu até feliz porque é uma pessoa que eu conheço, né? Que ele apitou o jogo, mas, pô, não foi muito bem. Falei pra ele isso daí. Da mesma forma que ele foi... Porque assim, o gol nosso, né? Qual a vantagem que teve? Que vantagem que a gente teve? Que o jogador nosso estava caído no chão, a bola sem querer bateu no braço dele. E agora ele falou assim, bateu na mão do adversário do Vila, nesse pênalti que a gente estava pedindo agora no final, que ele falou assim, não foi intencional. O nosso também não, no nosso gol não foi intencional. O cara estava caído no chão, PH. Não foi intencional, ele não arrumou pro Kevson fazer o gol. Então, assim, é umas coisas, um detalhe assim que a arbitragem, não só ele, mas vários, comete erro assim que não tem critério. Serve para um lado, a mesma jogada serve para um lado, mas para o outro não serve. Então, tá aí, falando da contusão. Eu não sei, é a primeira vez que eu estou sofrendo uma lesão como essa, senti uma dor muito forte na posterior, no chute. Normalmente quando você tem uma lesão de posterior é na corrida. E eu fui no chute ali, fui fazer um lançamento. E aí, quando estiquei a perna, eu senti uma dor no posterior. Se Deus quiser fazer o exame nos próximos dias aí, se Deus quiser, vou estar à disposição o mais rápido possível. Tá aí, David Braz, último jogador, agora sim, Edu, a deixar o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Já você vê no craque, Pedro. Combinado, Braz, Edu. Que saiu com 6 minutos de jogo, 6 do primeiro tempo, saiu com essa contusão aí. Público, 4.139, renda 99 mil. Analisando aí primeiro o Greg, depois o CH. Olha, o incrível gol perdido pelo Brian Borges a 14 minutos de jogo. Lá no gol de entrada, o gol do Vila foi a 37 minutos. Lá no gol da Fepasa, gol no primeiro tempo. Várias chances teve a Ponte, teve. Chance teve Vila teve. Diogo Silva trabalhou, fez defesa, bola no travessão da Ponte, mas no geral a Ponte perdeu mais. E a 42 minutos a torcida saindo, indo embora. Aos 47 o gol anulado. O bem trabalhando André Lima entregou para o Diego Tavares, cruzou, Luiz Felipe, ele disputa a bola e sobra para o Kevson que empata. Mas nessa disputa do Luiz Felipe, realmente a bola bate na mão dele e sobra para o Kevson. O VAR chamou, anulou, mas aos 56 minutos foi uma vergonha, hein? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, foi lá, foi pro ataque. Tava no rebolo lá, um rebolo. Chuta, e alguém do Vila realmente carrega a bola com a mão. Incrível, o VAR não chama e terminou assim. Vila Nova 1, Ponte 0. Oi, Gleger Zorzin. Edu, é difícil, né? Você vê na fala do Potker e ele diz, olha, tive 2 chances, né? Devia ter feito o gol. Teve essa do Brian Borges. A Ponte, ela começou mal o jogo lá no primeiro tempo. Depois equilibrou, criou algumas oportunidades. Teve essa chance com o Brian Borges. E depois, numa belíssima jogada do atacante lá, o Ryan, atacante do Vila, fez um belo gol, 1-0. Termina o primeiro tempo e a Ponte faz as mudanças. E eu acho que deu certo as mudanças do Rodrigo. Acho que ele teve uma leitura interessante. A Ponte voltou bem no segundo tempo, criando oportunidades. Diogo Silva fez acho que 1 ou 2 defesas importantes no segundo tempo, mas a Ponte, para mim, foi mais contundente no segundo tempo, mais chegando um pouco mais ao ataque. Mas é duro, né, Edu? Falta qualidade. Eu acho que foi o CH que disse isso. Tá claro que às vezes, em alguns momentos, a leitura, mas falta qualidade. Né? O Potker, por exemplo, é um jogador experiente. Ele não poderia ter perdido, e ele assume isso. Olha, eu deveria ter feito pelo menos um dos 2 que eu perdi. Mas não foram só essas oportunidades, foram outras chances, uma bola metida, uma chegada. Eu acho também que a Ponte foi prejudicada. O gol foi bem anulado. Tá? Pegou na mão do Luiz Felipe. Mas pega na mão do cara do Vila também dentro da área e aí teria que dar dado pênalti usando aí o mesmo critério. Foi prejudicada a Ponte, poderia ter empatado o jogo sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente tem que enaltecer aqui é que, por exemplo, o David Braz saiu, né? Aí entrou o Lucas e foi bem no jogo, o Lucas Cunha entra, foi bem no jogo, né? O Diego Tavares entrou bem no jogo também, né? Eu gostei do menino Miguel também na movimentação que ele entrou. Então, assim, a Ponte parece dar mostras de que vai tá começando a se organizar, né? Mas o duro é que o campeonato é muito difícil, cara.
Você vê, pega o Vila Nova em casa e perde de novo. Quarta rodada, apenas 1 ponto, então é difícil, é complicado. O Rodrigo vai ter que acelerar o passo um pouco para que a Ponte precisa vencer um jogo. Pode que ele disse isso também, ó, a gente precisa ganhar um jogo para trazer tranquilidade, para que possa, esses problemas fora de campo, a gente possa amenizar um pouco também. Mas a gente, vou repetir o que eu tenho dito durante toda a semana, nos programas aqui da rádio, nos programas da TV. Os caras estão honrando a camisa do time da Ponte, porque correram uma barbaridade, lutaram até o final e, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, Edu, a Ponte foi prejudicada porque teve um pênalti no final que a arbitragem não deu, Edu Pinheiro. Mas o Potker, ele luta muito e tal, mas como é difícil ele fazer, né, o Greg? Aquela cavada, falta aquela cavada, né? A gente vê por aí de vez em quando umas cavadas aí, mas ele teve 1, 2, 3 chances ali, cara a cara e tal. Tá complicado, a situação da Ponte tá complicada. Já o CH comentando aqui. Pessoal, é o seguinte, desculpa, falta qualidade, não vamos questionar, mas quem tem ânimos de trabalhar sem receber salário, quem tem ânimo para trabalhar sem receber salário, é verdade. Inclusive a turma mete a boca no treineiro da Ponte, mas gente, você conduziu um elenco, a Ponte tem mais de 30, tem mais de 32 jogadores no elenco, comissão técnica, funcionário. Imagine o dia a dia, gente sem receber, como é que você vai administrar um grupo assim? Até achei o Elvis agora, ele saiu, né, no intervalo e ficou no banco, até que ele foi, né, teve cuidado no falar e tal, é impressionante, a torcida pegando no pé do Eberlin, com razão. Diz aqui, o pior time da história da Ponte, a pior diretoria, nunca torci pra ninguém morrer, mas pedindo a Deus pro... Não, tá bom, um abraço. Muito obrigado, tá aqui o casal daqui a Rita, o Paulo, a Rita Maluca e o Paulo de Jacumã, Conde na Paraíba. Edu, só por Deus, técnico é limitado. Deixa eu ver mais um aqui. A Ponte errou o pênalti porque acabou 1-0, o time não sabe bater pênalti. Muito bem, CH comentando, hein? Ponte 0, Vila Nova 1. Muito bem, Edu. Eu vou separar meu comentário e vou começar pela arbitragem. A arbitragem prejudicou a Ponte. O que o David Braz falou ao final da partida é verdade. O próprio Roger Williams acabou questionando o Pedro e aconteceu isso no primeiro tempo. E o que aconteceu? O árbitro estava marcando o impedimento antes do Bandeira. Quer dizer, muito estranha a arbitragem do seu Afro. E vou dizer mais, foi pênalti no último lance do jogo lá. Essa conversa aqui, porque o jogador estava apoiado, pênalti. Ele tinha que ter utilizado o mesmo critério. Ponte prejudicada. E sobre o jogo, a Ponte perdeu para a sua incompetência, de ataque principalmente. O time teve 3 chances que não pode perder os gols que a Ponte perdeu. O Vila Nova teve chance, eu não estou tirando o mérito do Vila Nova em absoluto, mas num jogo, numa situação complicada em termos gerais como está, você não pode sair na cara do gol, e isso, o clamoroso gol perdido foi do Brian Borges no primeiro tempo, porque um gol saindo à frente fica tudo diferente. Você que está inseguro, cheio de problemas, pressão muito grande, com a obrigação de reagir no campeonato, você tem a oportunidade de fazer um 1-0, né? E se esse gol acontece, a parte emocional muda por completo do jogo. Então, sem falar do gol perdido pelo próprio Brian no segundo tempo, pelos gols perdidos pelo Potker, não é? A Ponte não tem atacantes que tenham uma tranquilidade, falta qualidade, na verdade, né? A Ponte contratou um monte de atacante e poucos você consegue aproveitar. A parte técnica deixa muito a desejar. Eu acho que depois do gol que o Vila acabou fazendo, a Ponte se perdeu um pouco emocionalmente. Foi bem em alguns momentos, se perdeu em outros tantos momentos. Não dá para discutir, repito, a vitória do Vila Nova. Mas para fechar meu comentário, Edu, a Ponte foi prejudicada. Essa arbitragem do tal de Afro foi um desastre. Isso não tira o mérito da vitória do Vila Nova, que venceu o jogo
por 1-0, Edu. Boa noite, Edu. Se os salários estão atrasados, é simples. Não entre em campo, faz greve. A partir do momento que você entra em campo, você assume a responsabilidade. Mas a turma acho que jogou, viu, gente? A Ponte jogou, foi pra cima, tudo bem, oscila, falta qualidade. E o CH foi preciso. A qualidade. Chega perto, perde. Vocês repararam nessa última bola? A último lance, aos 57, a bola sobrou pro Brian Borges. Para ele dominar a bola, entrar com a bola dominada dentro da área, tem que ficar aí no goleiro. Ele foi pegar a bola, ajeitar, acabou adiantou a bola. E o goleiro saiu, pegou, né? E qualidade. Potker também, né? Chega perto, Rodriguinho tentou, e assim segue o jogo. Bem, vamos para o craque do jogo, agora 2023. O craque do jogo. Começo com aquele que narrou aqui, Ponte 0, Vila Nova 1, público 4.139, Roger Williams, moço de Americana, diga lá, Roger. E todos esses mais de 4.000 já não tem mais ninguém aqui dentro do estádio, todos já saíram, né? O frio baixou aqui, viu, Edu? Nossa, menos de 20 graus nesse momento. Mas diga. O meu... tá frio demais, e eu esqueci a japona, hein, Edu? Ixi. Cuidado com a voz, o moço de Americana. Mas olha, pra mim, o Elton Leite, o craque do jogo, o goleirão dos caras, fechou realmente, fez milagres, né? Teve defesas importantes e não foi vazada nenhuma vez. Então, para ele, o mérito todo aí desse empate, da vitória do Vila Nova, 1-0 para cima da Ponte. Elton Leite, o craque, Edu. Quem que é o craque? Desculpa. O goleiro do Vila. Goleiro do Vila, beleza. Um abraço, bom retorno, até a próxima. Valeu, Edu, até a próxima. Muito bem, Elton, goleiro do Vila. Atenção, o craque do jogo, Pedro Piscinato. Oi, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. Meu voto, acredito que ninguém da Ponte se destacou, nem por exclusão a gente consegue eleger hoje um craque da partida da Ponte Preta. Portanto, meu voto vai para o Elton Leite, goleiro do Vila Nova. Edu, até a próxima. Até a próxima, coletiva. Pedro, o Gleger, o craque. Vai pular. Edu, eu vou acompanhar, vou ficar com o goleiro do Vila também. Fechou o gol. Elton Leite. Elton Leite, 3 votos. O ICH, o craque. Edu, em termos de craque, não tem. A Ponte não teve uma peça sequer que pudesse se destacar. Eu gostei um pouco do Márcio Silva, zagueiro, não é? Mas o melhor do jogo foi o Elton, goleiro da equipe do Vila Nova, para mim, o craque do jogo. Muito bem, então o goleiro do Vila Nova é o craque do jogo. Olha, é o seguinte, hein? Brasileirão, Remo 1, Vasco 1, encerrado. Encerrado, Vitória 2, São Paulo 0. Atenção, lá em Mirassol. Olha a fase do Mirassol, fez 1-0 no primeiro tempo, o Bahia virou. Está nos acréscimos, Mirassol 1, Bahia 2. Atenção, atenção, na Vila. O Santos marca. Santos 1, Atlético Mineiro 0, mas eu dependo do VAR. Depende do VAR. 20h30, Inter e Grêmio. Na Série B, Juventude 2, Goiás 0. Aqui, Ponte 0, Vila Nova 1. Olha, em Recife, o Avaí fez 1-0. O Sport virou no finalzinho e nos acréscimos ainda o Avaí empatou. Sport 2, Avaí 2 e a Ponte agora pega o Avaí. Final de semana agora. 20h30 tem Ceará e Náutico. É isso aí. E na Série D, destaque é pro 15 de Piracicaba, jogou em Bauru com o Noroeste, estava 2-0 pro 15, e o Noroeste empatou 2-2. Muito bem, rápido intervalo, a gente volta com mais aqui no nosso apito final. A coletiva, olha, vamos só um pouquinho só da coletiva, do Rodrigo Santana, né, treino da Ponte. Vamos lá, ele é calmo, hein, ele é calmo. Eu já tive que fazer uma troca, porque eu perdi um jogador aos 4 minutos do primeiro tempo, isso me atrapalha, que é uma pausa a mais que eu acabo queimando muito cedo. Então a gente optou pela entrada do PH e subir a marcação, porque a partir dali a gente teria um pouquinho mais de energia para marcar alto, para se expor um pouco mais. Eu acho que foi a partir daí que a equipe passou a criar inúmeras chances de gol. Acho que o Diogo foi uma vez acionado, né, num chute de fora de área ali. O Vila se fechou bem, aí foi a vez do Vila fazer uma linha de 5-3-2 ali atrás e tentar superar a pressão, mas mesmo com essa linha eu acho que a gente conseguiu fazer essas jogadas nas costas da defesa, né, e criamos inúmeras chances. Quando a gente fala de chance, é a chance de atacante sair cara a cara com o goleiro, né.
Infelizmente, a fase, o momento ali nosso ainda não é muito bom, acabamos não aproveitando essas chances e acabamos saindo aqui com um resultado que a gente não esperava. Acho que nem merecia esse resultado também pelo volume que a rapaziada apresentou, né? A gente fica muito chateado, lamenta o resultado, mas entende que a gente precisa evoluir, precisa caprichar nesse último terço. Eu acho que a gente é profissional, a gente tem que separar as coisas. Eu acho que se a gente sair na frente, se a gente empata, a torcida não vai estar tão ansiosa assim com essa cobrança. Eu acho que a gente tem que saber suportar e entender que a torcida é o termômetro do time, né? A hora que o time voltar a cantar, a jogar, a torcida vai estar cantando e apoiando também. Boa noite, Rodrigo. Fernando César, da Rádio Central. Você disse na última coletiva aqui que na quinta rodada você já teria pelo menos um time base. Você já está chegando nessa condição? E hoje foi o melhor jogo, na sua opinião, da Ponte Preta? E a arbitragem? O que você tem para falar da arbitragem? Boa noite, Fernando. A equipe vai ganhando um pouco mais de cara. Eu acho que em termos de volume e de chances criadas, esse foi o melhor jogo. Eu acho que em relação a equilíbrio, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom também. Então a equipe vem num processo de evolução, onde os atletas que vêm chegando e os que aqui estavam e não fizeram uma pré-temporada estão ganhando mais força, mais resistência, mais potência, mais confiança, né? Uma vez que subiu o sarrafo, é uma competição mais difícil. Então é um processo de evolução. É difícil pra caramba, não adianta vir aqui pedir calma, paciência. Não estou pedindo calma nem paciência, a gente precisa ganhar jogo, né? O nosso objetivo aqui é para ganhar jogo. Mas eu vi hoje uma equipe que eu estou vendo ali no vestiário que sentiu bastante a derrota, sabe? Todo mundo viu que a vitória estava muito próxima. Eu acho que nem o empate hoje a gente merecia. A arbitragem ali ficou muito interpretativa, né? Uma vez que pro lado deles, né, não foi o que ele falou, no gol do PH, ele disse que bateu na mão e isso acabou gerando uma vantagem para a Ponte Preta que originou o gol. E na situação desse pênalti que a gente pediu aqui agora, também tocou a mão do zagueiro do Vila Nova, natural que deu vantagem para eles, porém ele disse que não foi uma mão acidental. Então não dá para ficar muito claro. Então, aí fica muito claro que é muito interpretativo. Porque o meu, então, não foi acidental também. Então, se fosse acidental, então ele anulou porque deu vantagem para a Ponte. Beleza. Vamos lá para o Vila, então. Bateu na mão. Se foi acidental ou não foi acidental, também deu vantagem para o Vila. Então, poderia cravar, né? Porém, eu não vou ficar aqui falando muito de arbitragem, porque nós tivemos oportunidades de não depender da arbitragem, né? A gente teve possibilidade de sair daqui com a vitória sem estar precisando brigar aqui em relação à arbitragem ou não. Eu acho que a gente precisa caprichar nas nossas finalizações, acreditar mais, ter um pouquinho mais de confiança, aumentar essa confiança para fazer com que a gente não dependa da arbitragem e venha aqui discutir o jogo, falar do jogo, de tática, se foi bem, se foi mal, e fazer com que o árbitro seja o mais discreto possível. Boa noite, Rodrigo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Gostaria que você falasse sobre suas escolhas, primeiramente no time titular, colocando o Rodriguinho de começo, tirando o Luiz Felipe do time titular, e depois, por exemplo, a saída do Elvis no intervalo. Foi uma questão física, ele pediu para sair, ou foi uma escolha sua? A escolha a gente optou pelo Rodriguinho, que ele tem uma característica de pisar mais na área, fechar o segundo pau. Ele é praticamente um segundo atacante, é um jogador um pouco mais agressivo e canhoto, né? Coisa que a gente não está tendo no time no momento. Então, e o PH, como saiu jogando no último jogo, ele também tem uma característica ali muito mais próxima do Brian, né? Do próprio Elvis, que faz o lance, fica um pouco mais por trás da linha da bola, e o Rodriguinho ele me dava essa profundidade. Tanto ele quanto o Potker, uma vez que a linha do Vila Nova era muito alta. Então a gente optou por um jogador que ataca mais o espaço, que tem mais essa velocidade, né? Também tem uma finalização muito boa. Então essas foram as escolhas, né, para iniciar a partida. E o Elvis fica por trás da linha da bola para ter essa liberdade de encontrar tanto o Rodriguinho na ponta direita quanto o Brian na ponta esquerda. E estava funcionando bem. E quando, como nós sofremos o gol, chegou no intervalo, a gente teve que subir a marcação, então a gente optou pelo PH, que tem um pouquinho mais de imposição física. Se eu subo a marcação com o Elvis, ia gerar um espaço ali
esqueci o nome do camisa 5 deles ali. Ele estava flutuando muito ali nas costas do Potker e Elvis, sem ser o Dudu, o outro mais experiente, o Maranhão. Então eu precisava de um cara de um pouco mais gás ali para não sobrecarregar tanto o Murilo e o André Lima. E eu acho que foi aí que a gente conseguiu ter uma imposição mais física ali na saída de bola deles, e foi onde o Vila pouco conseguiu produzir no segundo tempo, a não ser que foi a solidez defensiva, né? Apesar do goleiro ter feito grandes defesas, possivelmente seja o goleiro da rodada, né? Uma vez que na última rodada o goleiro da rodada foi o do Náutico, né? Então a gente tem que parar de consagrar os goleiros aí e conseguir terminar melhor aí essa jogada, porque a hora que a gente começar a fazer os gols, eu acho que vai trazer mais confiança, o resultado vai vir, a torcida vai ficar um pouco mais satisfeita e fica melhor pra gente, né? Trabalhar assim, às vezes o resultado não está vindo, os jogadores perdem a confiança, está terminando em gol, finalizando. Trabalho dia após dia e tentar arrancar o máximo deles. Tá aí a resposta do Rodrigo Santana, bela pergunta do Pedro Piscinato aqui da Bandeirantes. Por que a saída do Elvis no intervalo? Então ele explicou, olha, o Elvis ele fica atrás da linha da bola e tal, a gente estava perdendo, tomamos gol, então optei pela saída do Elvis e a entrada do Luiz Felipe, né? Porque aí ele se conecta melhor com o Brian Borges, também com o Rodriguinho, é mais rápido e tal, enfim, tá explicado aí. E com essas e outras está bem representada aqui a coletiva do Rodrigo Santana. A gente volta já com a sequência do apito final. Ponte 0, Vila Nova 1. Atenção, Mirassol está nos acréscimos, Mirassol 1, Bahia 2, hein? Está nos acréscimos, Mirassol virou Bahia. 2-1 Bahia lá em Mirassol. Na Vila, o gol do Gabigol foi anulado. Agora 31, 0-0 Santos e Atlético Mineiro. E o Cuca, técnico do Santos, foi expulso. Reclamou e tal. Expulso. Começou o Inter e Grêmio, começou o Grenal lá no Sul, tá no comecinho ainda. Final, Remo 1, Vasco 1, final, Vitória 2, São Paulo 0. Na Série B, Juventude 2, Goiás 0, aqui Ponte 0, Vila Nova 1, Sport 2, Avaí também 2, e começa agora Ceará e Náutico. Deixa eu levantar aqui a classificação. Olha, a Ponte, ela é penúltima com 1 ponto. O Atlético Goianiense, ele vai jogar, né? Tá com 0. Deixa eu ver aqui quem que o Atlético Goianiense vai pegar. Deixa eu ver aqui na Série B. Deixa eu ver aqui, o Atlético Goianiense vai jogar amanhã, 20h30, lá em Goiás, com Londrina. Então, a Ponte pode terminar na última rodada e depois pega o Avaí. Macaca pega o Avaí, quanto que é com o Avaí? Com o Avaí... A Ponte pega o Avaí sábado, 20h30, exótico, hein? Sábado que vem, 20h30, lá na Ressacada, e eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Majestoso, a Ponte com o jogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante e Elvis, Brian Borges, Rodriguinho e Potker. Há 6 minutos de jogo, 6 do primeiro tempo, David Braz se machuca, zagueirão, entra Lucas Cunha. No intervalo, já estava 1-0 para o Vila Nova, sai Elvis, entra Luiz Felipe. Depois, a 17, segundo tempo, sai Rodriguinho, entra o Diego Tavares e a 28 sai Murilo Cavalcante, entra Menino Miguel, e sai o Potker também, a 28, entrada do Brandão, a equipe do técnico Rodrigo Santana. O Vila Nova, Elton no gol, Elias, depois William Formiga, Pedro Romano, Caio Marcelo e Igor Luiz. William Maranhão, Dudu, depois Natan Camargo e Marquinhos Gabriel. Rian, depois Bruno Xavier, Janderson, depois Rainer e Rafa Silva, depois Gustavo Puskas. Técnico Guto Ferreira. Apitou Afro Rocha Carvalho Filho, da Paraíba. Olha, cartão amarelo para o Vila Nova, Pedro Romano, Rian e o técnico Guto Ferreira. Para a Ponte, amarelado foi o Murilo Cavalcante. Público 4.139 e a renda 99.870. O gol foi a 37 do primeiro tempo, lá no gol da Fepasa, gol do Rian. Aqui a ficha técnica no apito final de Ponte 0, Vila Nova 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, derrota da Ponte 1-0, Vila Nova. Greg Zurzin vai analisar aqui a defesa e qual foi a do jogo. 24 do primeiro tempo, Diogo Silva. É o goleirão da Ponte aí, esse tal de Rian, que minutos depois faria o gol.
Olha o Rian, como chuta, hein? Ele chuta e o Diogo Silva fez uma ponte e segurou, hein? Vamos lá, Roger Williams. Aqui falta para os caras. Atenção, Marquinhos Gabriel parte, levanta no segundo pau. Jogada ensaiada, Pedro colocou a bola pelo meio, tirou por ali o Potker, voltou o rebote. Atenção, o tiro forte, Rian defendeu Diogo Silva. Um petardo no camisa 11 do Vila Nova. Diogo Silva encaixou firme numa ponta até que... Bom, então o Rian faria o gol a 37, terminava 1-0 o primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. Potker, olha, no início de jogo, a macaca pilhada. A ponte atacando para o gol da Fepasa. O Potker chega pertinho do goleiro. O goleiro acho que tirou com os pés. E no rebote alguém da ponte isolou. Quer dizer, o isolamento ganhou mais nitidez na narração do Roger Willis do que a defesa do Potker, porque realmente o cara da ponte isolou, mas o Potker antes perdeu, hein, Roger? Na técnica externa, e vem Potker na boca do gol, pintou o empate, defendeu Elton, voltou pra Pote, gol, rolou pra trás, atenção, é pra fazer Brian, rolou pra lá, pra cá, tocou Murilo, vai te catar, que é isso? Que chute de M, 3 pontinhos foi esse, hein, Pepe? Murilo Cavalcante isolou, gol perdido da ponte. Vamos lá, 1 minuto depois o Rodriguinho é lançado, entra pelo lado direito, né? E o goleiro defende. Depois alguém tava impedido, mas tava valendo do Rodriguinho, hein, Roger? Na técnica externa, e vem Potker na boca do gol, pintou o empate, defendeu Elton, voltou pra Pote, gol, agora a ponte é pra fazer. Rodriguinho defendeu o goleiro, voltou o rebote, Brian pra fazer, bateu de novo. Elton Leite, 2 milagres, só que dessa vez o Rodriguinho estava impedido, mas o primeiro lance estava valendo. O Rodriguinho chutou, o goleiro defendeu. Vamos para uma defesa aqui. Agora o Diogo Silva, 10 minutos, tudo isso, início do segundo tempo. O Diogo Silva, gol de entrada, goleiro da ponte, um chute colocado, o goleiro voou para escanteio, hein, Roger? Pra cima, arredondou, atenção pro camisa 9, vai fazer um golaço, bateu Rafa Silva, defendeu Diogo! Milagre do camisa 12, defesaça de Diogo, essa bola vai pra fora, hein, Pepe? Olha, foi na risca da grande área, o camisa 12 do Vila Nova, foi um chute colocado, difícil, boa defesa, vai para escanteio. E na cobrança do escanteio, Roger, o que foi que aconteceu? Vai Marquinhos Gabriel, experiente, camisa 10, partiu, levantou de perna canhota, desvio de cabeça, na trave! Aproveitei aqui a defesa para colocar a bola na trave. Vamos lá, 12 minutos, tudo isso início do segundo tempo, o Brian Borges de novo perdendo, aqui seria um bonito gol, porque ele dá um chapéu e no bico da grande área, ele manda ver, o goleirão defende para escanteio, Roger. A bola, levantamento acontece, vem com um efeito, Pedro Romano subiu para tirar dali, voltou o rebote para a equipe da Ponte Preta, de novo na grande área, chute pro gol, defendeu! Elton Leite vai salvando o Vila de tomar o gol de empate. E mais uma vez... Brian Borges, hein? Ô, Gregor, essas são as opções, hein? Deu pra você captar tudo, pensou certinho. Eu captei, já tá no script aqui, anotado, inclusive. Essa antes da bola no travessão, naquele cabeceio no travessão, aquela defesa do Diogo Silva, pra mim, é a defesa do jogo, e a nota foi 7,98. 7,98, é o lance 7. É o lance 7 com nota 7,98. Defesa do Diogo Silva, goleiro da Ponte. Lembrando que vocês votaram melhor em campo o goleiro do Vila, né? Mas essa aqui foi a defesa, o jogo do Diogo Silva, foi a 10 do segundo tempo. Arredondou, atenção pro camisa 9, vai fazer um golaço, bateu Rafa Silva, defendeu Diogo! Milagre do camisa 12, defesaça de Diogo, essa bola vai pra fora, hein, Pepe? Olha, durante a semana, no Esporte Debate aqui da Rádio Bandeirantes, que é apresentado pelo Batista, das 17 às 19h30, teve um ouvinte que mandou uma mensagem dizendo que se era o pior ano na história da Ponte. Olha, para falar em 125 anos fica difícil. Eu estava em casa vendo e revendo.
A Ponte, em 95, a Ponte teve 8 vitórias o ano inteiro. Diz o livro escrito pelo Sérgio Rossi, os volumes, histórias da Associação Atlética Ponte Preta, que a Ponte lançou por ocasião do seu centenário, 1995. A Ponte foi rebaixada no Paulista e depois a Ponte foi rebaixada da Série B para a Série C. E que quando chegou em 96, 2 clubes desistiram da Série B. E com isso não vingou o rebaixamento da Ponte, que continuou. Ela foi rebaixada, mas devido a isso acabou não indo. Mas teve 2 rebaixamentos. Durante todo o ano, 8 vitórias o ano inteiro. Aí eu peguei o livro do Sérgio Rossi, nós estamos em abril. Aí eu peguei 1995 e fui folheando os primeiros jogos, janeiro, fevereiro, março, abril, e até metade de abril, em 95, a Ponte tinha 2 vitórias. Do total de 8, teve 2. Então, meus amigos, quem sou eu para falar de toda a história do clube, né? Mas se 95 foi o pior ano, e se agora em abril só teve 1 vitória o ano inteiro, então, a princípio, sim. Aí só os grandes historiadores, professor José Moraes dos Santos Neto, Stefan Campineiro, André Pécora e os livros Sérgio Rossi, aí teria que mergulhar, né? Porque 125 anos, né, temporada, são épocas diferentes, campeonatos diferentes, tem a época do amador, mas a princípio digamos assim, de 1949, 50, quando começou o futebol profissional até agora, me parece realmente ser o pior ano da Ponte. Bom, 20h49, eu volto já o Gleger e o Gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Gabarito do jogo. Olha, terminou o Mirassol perdeu. Mirassol 1, Bahia 2, foi de virada. E o Mirassol teve um jogador expulso, hein? O Carlos Eduardo foi expulso. Mirassol com 10, vitória do Bahia. Mirassol é o último colocado no Brasileirão. Tá terminando o primeiro tempo na Vila. Santos e Atlético Mineiro 0x0. O Gabigol fez o gol, foi anulado. Inter e Grêmio 20 minutos, 0x0 também. Oi, Gleger, Ponte 0, Vila Nova 1, a nota do jogo. A nota 6.
Hoje eu vou dividir, tá? Vou individual com os comentaristas. Eu vou com o Greg, depois eu sigo com o CH. Diogo Silva, pelas defesas que fez, teve culpa no gol e aos 56 minutos ele foi pro ataque e naquele rebolo da área, que foi pênalti, o árbitro não deu, Diogo Silva na jogada lá. Greger, hoje o goleiro da Ponte. Ah, foi bem, né, Edu? Mais uma vez salvando o time da Ponte. Nota 6,5. Vamos ao Thales, lateral direito, por aquilo que apoiou, deixou de apoiar. Enfim, em termos de defensiva e ofensivamente, esse menino Thales. Primeiro tempo melhor. 4,5. Vamos lá, dupla Lucas Cunha e Márcio Silva, porque o David Braz saiu com 6 minutos. A dupla de zagueiros da Ponte. Gostei dos dois. Foram bem no jogo. 5,5 para os dois. O Kevson teve um gol aí aos 50, era vai pedrada, mas foi anulado, né? Realmente bateu na mão do Luiz Felipe. Mas no gol do Rian, ele saiu da marcação do Kevson, depois saiu da marcação do André Lima. Ele estava dentro da área e conduziu a bola saindo dos dois para fora da área e acabou chutando no cantinho, fazendo o gol. Vamos lá, o Kevson. Deu uma vacilada na hora do gol, né, Edu? Isso é verdade. Mas tende a evoluir, é bom jogador. Nota 5. Inserido no contexto também, emendo com o André Lima, volante, hoje jogou o tempo todo. Ele estava no lance do gol também, o Greger. Também falhou no gol, mas eu gostei. Primeiro jogo, estreia, né? Jogando o jogo todo praticamente, entrando de começo. 5. É a estreia dele, André Lima. Deixa eu pegar direitinho aqui. Entrando de começo, né, Edu? Ah, sim. Deixa eu ver aqui se ele já tinha jogo. Tem a relação dos que atuaram? André Lima. Não, André Lima não tem. Então, 28 utilizou aí o Rodrigo Pastão, hein? André Lima. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, perdão. André Lima. Não tem o André Lima aqui. Realmente foi... Tô dizendo assim, dos jogadores só com o Rodrigo Santana. Realmente já tinha jogado, tá? O André Lima, só com o Rodrigo Santana. Então, 28 jogadores utilizou o Rodrigo Santana. Vamos lá, Greger. Murilo Cavalcante, outro volante da Ponte. Primeiro tempo foi bem. Gostei, melhorou. Até critiquei a escalação dele, mas primeiro tempo foi até bem. Segundo tempo razoável. Nota 5. Nota do Elvis, só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo. Ele tava... Eu tava bem estranho o Elvis hoje, né, Edu? Mas é bom jogador, é um maestro, saiu. Mas hoje, 4,5. Brian Borges, o incrível gol que ele perdeu a 14 do primeiro tempo, livre, cruzamento do Potker, mas livre, para dar uma chapada, isolou, foi por cima. Teve também um lance em que ele deu um chapéu no segundo tempo e concluiu também, o goleiro acabou defendendo, foi uma bela jogada. E o último lance do jogo, forçando a memória, a bola vai pra ele, Gleger. É pra ele dominar e entrar dominando pra sair na cara do gol. O que ele fez foi dominar, a bola acabou escapando, foi muito longe, né? E aí o goleiro só saiu, acabou pegando o Brian Borges. Falta um pouco de tranquilidade pra ele hoje no jogo. Aliás, pro time inteiro da Ponte, né? Mas o conceito do Brian Borges hoje, até por ter criado, teve um lance que ele dá um chapéu ali, passa no meio de dois, finaliza, o goleiro faz boa defesa. Mas teve o gol que ele perdeu, que poderia ter mudado a história do jogo, tava 0-0. Hoje a nota dele é 5. Bom, e Rodriguinho e Potker, faz uma dupla aí, mais ênfase pro Potker, que chance teve assistência pro Brian Borges, o jogador do Potker, mas o Brian Borges perdeu. O Potker teve 2, 3 lances também, chegou pertinho do goleiro. O problema de finalizar do Potker, né? A finalização do Potker é uma coisa incrível, a dificuldade. Vamos lá, o Greger, Rodriguinho e Potker. O Potker não pode, né, Edu, perder os gols que ele perdeu, né? Até ele acusou o golpe aí no final, né? Nota 4,5 pro Potker, tem que melhorar, apesar de se movimentar, de buscar o jogo. E o Rodriguinho, primeiro tempo apagado, segundo tempo melhorou um pouco, mas tem que estar devendo. 4,5 também. Olha, os outros que entraram, Miguel, Luiz Felipe, Diego Tavares e Brandão. Diego Tavares, ele fez o cruzamento, né? Pro gol do Kevson, que foi anulado. O Luiz Felipe, por causa dele, o gol foi anulado, que acabou batendo na mão. Algo a acrescentar, senão vamos para o Rodrigo Santana, também aqui a nota do técnico da Ponte. Só dizer uma nota 5
pro Diego Tavares, que entrou bem no jogo. Gostei do Diego Tavares. E o Rodrigo, Edu, eu acho que é aquilo que ele estava falando na coletiva, né? Ele precisa encaixar um bom resultado. Porque você vê, a Ponte... Vou analisar os 2 últimos jogos, tá? Contra o Náutico, teve oportunidade, e lá foi nos pés do Luiz Felipe e também do Potker. Hoje teve oportunidade no pé do Brian Borges e também do Potker. Então, assim, a Ponte tá criando, né? Tá participando efetivamente no ataque, mas tá faltando qualidade, sem dúvida nenhuma. Falta qualidade, falta um pouco mais de treinamento, falta um pouco mais de calma. E aí é o treinador que tem que controlar isso, né? Mas eu gostei, eu acho que o trabalho do Rodrigo hoje mexeu bem no time, né? Você vê que a Ponte voltou no intervalo bem também, buscando, chegando, criando oportunidades, fazendo do goleiro do Vila o melhor em campo. Então, para mim, a nota do Rodrigo hoje, viu, Edu, é 5,5. Gostei da participação do treinador pontepretano hoje. Esse Vila Nova aí, que nota que você dá, Vila Nova é vice-líder, hein? Com essa vitória, segundo colocado com 8 pontos, o Avaí tá primeiro com 8 também, mas critério de desempate da Avaí. O que você achou do Vila Nova do Guto Ferreira? Escreve o que eu vou dizer, viu, Edu? Vai ser um dos times que vai brigar por uma das vagas, eu não tenho dúvida. É um time muito bom, experiente e muito bem treinado. Então, para mim, a nota do Vila Nova é 6. E a nota do senhor Afro Rocha Carvalho, filho da Paraíba, que apitou Ponte 0, Vila Nova 1. Prejudicou o time da Ponte. Pra mim, a Ponte foi prejudicada. Ele anulou corretamente, aliás, o VAR também, né? Anulou corretamente o gol. A bola pega nas mãos do Luiz Felipe, mas teve o pênalti pra Ponte e ele não marcou. Pra mim, a Ponte prejudicada, então a nota do árbitro hoje, pelo erro gravíssimo que cometeu, nota 3. E teve um lance. Pra arbitragem toda. Teve um lance no primeiro tempo, Gleger. A bola bateu na mão do cara do Vila Nova, isso fora da área e tal. Ele não deu falta pra Ponte. Mas não deu. Foi 30... o Elvis que estava na jogada, né? Não deu 30 segundos, teve um lançamento lá pro Potker. O Potker foi dominar. Ele entendeu que relou a mão na mão do Potker e acabou dando falta pro Vila Nova. Mas na sequência, assim, nossa, a torcida queria morrer. O seu Afro realmente. E o problema do VAR, durante a semana, vou ver se o Pedro Piscinato, se ele consegue o áudio do VAR para saber o que eles falam nesse lance aí que não deu o pênalti para a Ponte aos 56. Tá muito bem, um abraço, viu, Gleger? Boa semana, até amanhã, né? Até amanhã, Edu. Amanhã estaremos juntos aqui novamente. Transmissão do jogo de Guarani, Volta Redonda. Estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço para você. Boa noite a toda a equipe também, a todos os ouvintes, torcedores pontepretano. Valeu, Edu. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bem, Ponte 0, Vila Nova 1, público 4.139, intervalo na Vila, 0-0, Santos e Atlético Mineiro, 29 do primeiro tempo em Porto Alegre, Inter e Grêmio, 0-0. E o Sport e Avaí empataram 2-2 na Série B, 1-0 Avaí, o Sport empatou, o Sport virou nos acréscimos e mais os acréscimos ainda, o Avaí acabou empatando. Vamos lá, agora eu convido o Carlos Henrique, o CH, para que então dê as notas do jogo desse Ponte 0, Vila Nova 1. Ô Edu, vamos às notas da Ponte Preta. Diogo Silva não teve culpa no gol, um conceito regular para ele. Thales Silva, o regular nota 5, tá? O Thales, muito tímido, 4. David Braz fica sem nota, saiu machucado. Márcio Silva, gostei, 5,5. E Kevson também, 5,5. No meio de campo, André Lima bobeou em alguns lances, vamos ver se melhora. Mas não é nem sombra do jogador que eu vi jogando com a camisa do Paysandu, 4. Murilo também não gostei. Caiu muito de produção no segundo tempo, 4. Elvis saiu no intervalo do jogo, pouco fez no primeiro tempo, nota 4. Brian Borges teve a chance de resolver a vida para a Ponte e não resolveu. Pelo esforço, 5. Potker corre bastante, mas produz pouco, 4. Rodriguinho, para mim, o pior da Ponte, nota 3. O Brandão, Diego Tavares, Luiz Felipe, Miguel e o Lucas Cunha, eu só vou pontuar do Lucas Cunha. Eu tinha medo pela falta de ritmo de jogo, mas eu acho que ele não comprometeu. Então o Lucas Cunha leva nota 5 e os demais jogadores sem nota. E o técnico Rodrigo, técnico da Ponte, ele fez o que podia fazer. Eu acho que o time tem subido de produção,
hoje foi prejudicado pela arbitragem, então ele leva nota 5. Edu Pinheiro. Tá bem pago, CH, tá bem pago pra você, uma grande noite, até amanhã, se Deus quiser, em CH. Valeu, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte, um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima não, até amanhã, senhor. Só vai ter, acho que amanhã. Não, é o Tigrão, perdão. CH descansa amanhã, é o Tigrão, né? Tigrão e Gleger. Vamos fazer o seguinte, já eu volto no Em Dia com a Bola, a gente vai colocar no segundo tempo de Santos e Atlético Mineiro, narração de Rogério Assis, o canhão do rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. E atenção, eu começo pela Série A2. Gente, hoje o Juventus ganhou do Ser São José. Na Javari, Juventus 1, São José 0, foi o complemento da penúltima rodada, porque na quarta-feira, Sertãozinho 0, Ferroviária 1. Votuporanguense 5, Água Santa 1. 15 de Piracicaba 3, Ituano 0. Por que eles jogaram na quarta? Porque alguns clubes aqui estão disputando a Série D de dados, jogaram hoje, que nem o caso do 15, tá? Água Santa também jogou hoje pela Série D. Eu vou chegar lá. E hoje, Juventus 1, São José 0. Falta praticamente uma vaga para a grande semifinal, aí sim valendo acesso para o Paulistão. Eu explico. Essa segunda fase tem 2 grupos de 4. Só falta uma rodada. Olha a classificação. Grupo 2. Em primeiro, Votuporanguense com 13. Em segundo, Ituano com 7. Em terceiro, 15 com 5. Em quarto, Água Santa com 2. O Votuporanguense já está na semifinal. O Ituano só depende dele. E o 15 lutando com 5 pontos, 2 a menos. No grupo 3, o Juventus foi a 12. O Juventus já está na semifinal. Primeiro colocado, brilhante campanha. Olha o Juventus voltando. Em segundo, Ferroviária com 9. Em terceiro, São José com 6. Em quarto, Sertãozinho com 3. O que acontece aqui? Acontece que na última rodada, vai ser quarta-feira, agora dia 15, hein? Todo mundo jogando às 19 horas. Última rodada da segunda fase. Vai ter Água Santa e 15, Ituano e Votuporanguense. E do outro lado, São José e Sertãozinho, Ferroviária e Juventus. Então a Ferroviária, ela só não irá para a semifinal se ela perder para o Juventus e o São José ganhar e muito bem do Sertãozinho. Porque se a Ferroviária perder e o São José ganhar, vai dar empate 9 pontos para cada um. Vai dar empate em número de vitórias. Mas o saldo, nesse momento, a Ferroviária tem 3 positivo. E o São José tem 3 negativo. Para tirar essa diferença é duro. Então, a Ferroviária está praticamente na semifinal, juntamente com o Juventus, nesse grupo 3. E no grupo 2, repito, a Votuporanguense, uma campanha espetacular, já está na semifinal.
E muito provavelmente Ituano e 15, porque pro 15 ganhar, o 15 joga onde? O 15 joga com o Água Santa. O 15 tem que ganhar do Água Santa em Diadema e o Ituano tem que perder da Votuporanguense. O jogo é em Itu e a Votuporanguense já está classificada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no critério de desempate. Se o Ituano empatar, vai a 8. Se o 15 ganhar, vai a 8. Aí vai dar 2-2 empate, mas aí e no saldo o 15 pode pegar. Então, de repente, se der empate, Ituano e Votuporanguense, se der vitória do 15 lá contra o Água Santa, vai dar empate 8 pontos, Ituano e 15, vai dar empate o número de vitórias, mas no saldo o 15 ganha do Ituano. Ituano tem menos 2, o 15 tem 1 positivo. Então aqui está indefinido, completamente indefinido essa última vaga aqui para ir para a semifinal. E como é que vai ser a semifinal? O primeiro colocado do grupo 2 vai pegar o segundo colocado do grupo 3. Hoje, Votuporanguense pegaria a Ferroviária e o Juventus pegaria o Ituano. Aí é o seguinte, jogo de ida e volta em Votuporanga e Araraquara, Juventus. Só que o segundo jogo faz quem tem melhor campanha, né? Serão 2 jogos. Aí sim vale o acesso. Aí saem os 2 clubes que sobem para o Paulistão e depois os 2 decidem o título da Série 2. Então, repetindo, hoje seria Votuporanguense pegaria a Ferroviária e o Juventus pegaria o Ituano na semifinal. Primeiro jogo em Itu, depois jogo da volta na Javari. Votuporanguense e Ferroviária. Primeiro jogo em Araraquara, segundo jogo em Votuporanguense. Em Votuporanga, né? Vamos lá, vamos pro Brasileirão? Deixa eu repassar aqui no Brasileirão o que nós tivemos aqui. Jogos realizados hoje, lá em Salvador, Vitória e São Paulo. Vitória faz 1-0 com o Kaká, 35 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, início do segundo tempo, o Lucas Ramon é expulso do São Paulo. Lateral de São Paulo é expulso. E aos 37, o Ramon do Vitória faz o segundo gol. Ramon pra cá, Ramon pra lá. 37, 2-0 Vitória. E ficou assim. São Paulo perde a segunda colocação, cai para terceiro lugar. No Mangueirão, Remo e Vasco. O Vasco faz 1-0 com o André Gomes, a 8 do segundo tempo. E no finalzinho, a 38, o Marlon empatou para o Remo. Final, Remo 1, Vasco também 1. Lá em Mirassol recebeu o Bahia. O David Duarte contra 1-0 Mirassol. Depois, isso no primeiro tempo. O Luciano Juba de pênalti, a 19 segundo tempo, empatou para o Bahia. E o Sanabria, a 43, faz o gol da vitória do Bahia. O Mirassol teve um jogador expulso. O Carlos Eduardo, né? Terminou com 10 e aí virou aí a equipe do Bahia. Para intervalo na Vila, Santos e Atlético Mineiro 0-0. Inter e Grêmio está com 40 do primeiro tempo. Beira-Rio Clássico 0-0, Inter e Grêmio. Amanhã tem Atlético Paranaense e Chapecoense, Botafogo e Curitiba, 18h30 Corinthians e Palmeiras, 18h30 Cruzeiro e o Bragantino. Na Série B, nós tivemos ontem Criciúma 1, Botafogo de Ribeirão 0, segunda derrota do Botafogo, começou com tudo. Hoje, Juventude 2, Goiás 0, Sport 2, Avaí também 2. 1-0 Avaí, gol do Luiz Henrique. O Barleta de pênalti empatou para o Sport. A 43 vira o Sport. Carlos de Pena. Mas aos 50, Sorriso empata para o Avaí. 2-2. Aqui no Majestoso, Ponte 0, Vila Nova 1. E Ceará e Náutico 0-0, 40 do primeiro tempo. Rapidamente aqui, amanhã tem São Bernardo e Fortaleza, América Mineiro e Novo Horizontino, Operário e Cuiabá, CRB e Atlético, Atlético Goianiense e Londrina. Olha, se o Atlético pontuar, a Ponte é penúltima, o Atlético ultrapassa a Ponte e a Macaca termina como última colocada. Deixa eu só ver aqui a Série C, rapidamente aqui a Série C. Teve Floresta e Santa Cruz hoje. Floresta e Santa Cruz. Pá daqui, pá de lá, é muito jogo, muito futebol, achei. Floresta 1, Santa Cruz também 1. Segundo tempo, lá em Santa Catarina, de Barra 2, Maranhão 0. Olha o Maranhão aí, do Vagalume, né? Não é Vagalume o nome do cara do Maranhão? Vagalume. E em Araraquara, gol do Botafogo da Paraíba, Ferroviária 0,
Botafogo da Paraíba 1. Amanhã quem narra aqui, Guarani e Volta Redonda, é o amigo Batista, 18h30. 18h30 no Brinco, Guarani e Volta Redonda. E na Série D, os paulistas, Madureira 3, Água Santa 1, Português Esportes 3, Pouso Alegre 0, foi no Carindé, 3-0 Lusa. Tivemos em Bauru o Noroeste e o 15, estava 2-0 15, o Noroeste empatou 2-2 e o Velo Clube em casa, em Rio Claro, ganhou do Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Não é o Sampaio Correia de São Luís, no Maranhão. É o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, Velo Clube 2, Sampaio Correia 0. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Meus amigos, final do apito final, Ponte 0, Vila Nova 1. Quem narrou foi Roger Williams, CH e Greger comentaram, Pedro Priscinato nas reportagens. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Gilberto Sufi na técnica externa Majestoso e o Alain Zanelato. Valeu, Alain, valeu, Luquinha, valeu, Elton, obrigado, rapaziada. Gente, amanhã o Concentração começa às 17 horas, as coisas aí de Guarani e de Volta Redonda, e o Batista narra aqui na nossa querida Bandeirantes. Seguimos em rede nacional, por enquanto Santos e Atlético Mineiro 0-0, início segundo tempo com o Rogério Assis, e até amanhã. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 200.